Lusoteca. Domingo, 24 de outubro. 1. Falta pouco para que o marido dela chegue em casa. Dessa vez vai pegá-la no flagra. Não há cortina nem persiana nas janelas do número 212. A casa de tijolos vermelho ferrugem que abrigou os recém-casados Motts até pouco tempo atrás, quando eles se separaram. Não cheguei a conhecer os dois pessoalmente, mas às vezes dou uma conferida online. No perfil dele no LinkedIn e na página dela no Facebook. A lista de casamento deles ainda está no site da Macy's. Se quisesse, ainda poderia presenteá-los com um aparelho de jantar. Como eu ia dizendo, janelas completamente nuas. De modo que o 212, rubro e despido, parece olhar direto para o lado de cada rua. E eu fico olhando de volta, observando a nova proprietária conduzir seu engenheiro para o quarto de hóspedes. Qual será o problema dessa casa? É nela que o amor se instala para morrer. A mulher é linda. Uma ruiva natural com os olhos verde claros e milhares de pintinhas nas costas. Muito mais bonita que o marido, o psicoterapeuta John Miller. Sim, ele oferece terapias de casal. Um dos 436 mil John Miller que existem na internet. Esse, em particular, tem seu consultório nas imediações do Gramercy Park e não aceita planos de saúde. Segundo a escritura de venda, pagou $3.600.000 pela casa nova. O consultório deve andar cheio. Conheço mais e ao mesmo tempo menos a mulher, que pelo visto não é muito boa dona de casa. Tem 8 semanas que ela e o marido se mudaram, mas as janelas continuam peladas. Ela faz yoga 3 vezes por semana. Sempre desce as escadas com seu tapetinho enrolado debaixo do braço, embalada a vácuo numa malha da Lululemon. Deve trabalhar como voluntária em algum lugar, pois às segundas e sextas sai de casa um pouco depois das 11, mais ou menos na hora em que acordo, e volta lá pelas 5, 5:30, quando já estou escolhendo o filminho da noite. O de hoje é O Homem que Sabia Demais, pela enésima vez. Sou a mulher que via demais. Já notei que, como eu, ela gosta de tomar um drink durante a tarde. Será que gosta de beber pela manhã também? Como eu? Mas a idade é um mistério. Embora ela seja visivelmente mais nova que o Dr. Miller, e que eu também, além de mais magra. O nome é outro mistério. Penso nela como Rita, porque ela se parece com Rita Hayworth, em Gilda. Não estou nem um pouco interessada. Adoro quando ela diz isso. Pois eu estou muito interessada. Não no corpo da mulher. O relevo da espinha dorsal nas costas muito brancas, as escápulas que mais parecem 2 asas recolhidas, o sutiã azul bebê. Sempre que qualquer uma dessas coisas aparece diante da minha lente, desvio o olhar. Mas na vida que ela leva. Nas vidas. 2 a mais do que eu. O marido dobrou a esquina agora há pouco. 12:00 e alguma coisa, logo depois de a mulher fechar a porta de casa com o engenheiro a tiracolo. Trata-se de algo atípico, pois aos domingos o Dr. Miller sempre volta para casa às 3:15. Mas agora nosso amigo médico vem caminhando pela calçada, soprando vapor boca fora, carregando sua pasta na mão direita, o ouro da aliança cintilando na esquerda. Dou um zoom nos sapatos dele. Um par de Oxfords vinho, limpíssimos, reluzindo ao sol. Subo a câmera para a cabeça dele. Minha Nikon D5500 não deixa passar nada. Não com a lente opteca que coloquei nela. Cabelos muito secos e rebeldes, óculos frágeis e vagabundos, ilhotas de barba por fazer nas faces chupadas. John Miller cuida mais dos sapatos do que do próprio rosto. De volta ao número 212, onde Rita e o engenheiro se despem às pressas. Eu até poderia descobrir o telefone dela e avisar. Mas não vou fazer isso.
Bisbilhotar é como fotografar a natureza. A gente não interfere no que está vendo. John Miller está a uns 30 segundos da porta de casa. Rita beija o pescoço do engenheiro. Tira a blusa. Mais 4 passos. 5, 6, 7. Ele agora está a uns 20 segundos no máximo. Ela morde a gravata do engenheiro. Depois abre um sorriso e vai tirando a camisa dele. O engenheiro mordisca a orelha dela. O marido salta por cima de um buraco na calçada. 15 segundos. Quase posso ouvir quando ela puxa a gravata do colarinho do engenheiro e começa a chicoteá-la pelo quarto. 10 segundos. Dou o zoom outra vez. O focinho da câmera praticamente atravessando a rua. John Miller tira as chaves do bolso da calça. 7 segundos. Ela desfaz o rabo de cavalo, deixando o cabelo cair sobre os ombros. 3 segundos. Ele sobe os degraus até a porta. Ela abraça o engenheiro e lhe dá um longo beijo. Ele encaixa a chave na fechadura. Gira. Dou zoom no rosto dela, nos olhos que ela regalou, porque o viu. Tiro uma foto. Então a pasta do médico se abre acidentalmente e vários papéis são carregados pelo vento. Volto a câmera para ele. Há tempo de ver com nitidez o palavrão que sua boca deixa escapar. Ele larga a pasta no chão, pisoteia algumas das folhas caídas, tenta pegar as outras que pairam no ar. Um bonequinho de papelão fica preso nos galhos de uma árvore. Ele não percebe. De volta a Rita. Ela veste a blusa o mais rápido possível, prende o cabelo outra vez e desce às pressas, deixando o engenheiro ilhado no quarto. Ele salta da cama, recolhe a gravata no chão, guarda no bolso. Esvazia os pulmões. O ar chiando como se escapasse de um balão. Só então me dou conta de que eu tinha prendido a respiração. A porta da frente se abre. Rita irrompe na calçada, chama pelo marido. Ele vira para trás. Imagino que esteja sorrindo, mas não consigo ver. Ela o ajuda a catar os papéis. O engenheiro surge à porta, uma das mãos enterrada no bolso, a outra acenando para o médico. John Miller acena de volta. Depois retorna à porta, pega a pasta que tinha deixado na soleira e aperta a mão do engenheiro. Os 2 homens entram na casa. Rita entra em seguida. Ok. Fica para a próxima. Segunda-feira, 25 de outubro. 2. O carro vem chegando à rua, lento e solene como um rabecão, as lanternas traseiras brilhando no escuro. Vizinhos novos, digo à minha filha. De que casa? Do outro lado do parque, número 207. Eles estão lá agora, vultos fantasmagóricos no anoitecer, tirando caixas do bagageiro. Ela suga fazendo barulho. O que você está comendo? Pergunto. Hoje é noite de comida chinesa. Yakisoba. Você escolhe. Ou come ou conversa com sua mãe. As 2 coisas ao mesmo tempo não dá. Outra sugada no macarrão. Ah, mãe! Isso é motivo de briga entre nós. Contra a minha vontade, ela abandonou uma mãe em favor desse mãe, mais curto e mais grosso. Deixa a menina, diz Ed. Mas só porque ele ainda é papai. Você devia ir lá, dar um alô para eles, sugere Olivia. Eu bem que gostaria, meu amor. Saio de mansinho rumo ao 2º andar da casa, de onde a vista é melhor. Ah, as abóboras já estão por todo lado. Todos os vizinhos têm uma. Os Grays têm 4. Enquanto subo as escadas, dou um gole no vinho que trouxe comigo. Você precisa de uma abóbora também. Pede a seu pai para comprar. Mais um gole. Aliás, pede para ele comprar 2. Uma para você e outra para mim. Ok. Olho rapidamente o meu reflexo no espelho escuro do lavabo. Você está feliz, meu amor? Estou. Não se sente muito sozinha? Ela nunca teve amigos de verdade em Nova York.
Era tímida demais, miudinha demais. Não. Olho para o breu sinistro no alto da escada. Durante o dia, a luz do sol entra pela clarabóia no terraço. À noite, essa mesma clarabóia é um olho arregalado para as profundezas da escada. Você não sente saudade do Punch? Não. Ela também não se dava muito bem com o gato. Numa manhã de Natal, ele botou as garras para fora e arranhou o pulso dela. 2 raspões rápidos e perpendiculares, formando um ensanguentado jogo da velha na pele branca da menina. Ed só faltou jogar o bicho pela janela. Onde estará Punch agora? Enroscado no sofá da biblioteca, olhando para mim. Deixa que eu falo com seu pai, meu anjo. Subo o lance seguinte da escada, sentindo sob os pés a textura áspera do carpete. Sisal. Onde é que estávamos com a cabeça? Mancha tão facilmente. E aí, campeã? Ele me cumprimenta. Vizinhos novos? Sim. Mas outro dia mesmo já não apareceram vizinhos novos? Isso foi há 2 meses. No 212. Os Millers. Dou meia volta. Vou descendo a escada. E os recém-chegados, onde vão morar? No 207, do outro lado do parque. O bairro está mudando muito. Não trouxeram muita coisa com eles. Imagino que o resto venha de caminhão depois. É, deve ser. Silêncio. Bebo mais um gole do vinho. Agora estou novamente na sala, junto da lareira, minha sombra se alongando pelos cantos. Escute, diz Ed. Eles têm um filho. O quê? Um filho. Repito, encostando a testa no vidro frio da janela. As lâmpadas de sódio ainda não chegaram aqui nos cafundós do Harlem. A rua é iluminada apenas por um gomo de lua. Mesmo assim, consigo distinguir os 3 vultos. Um homem, uma mulher e um garoto alto, levando caixas para dentro da casa. Um adolescente. Acrescento. Novo demais para você, sua loba. Antes que eu me contenha, digo. Queria que você estivesse aqui. Isso me pega de surpresa. A Ed também, pelo visto. Depois de alguns segundos de silêncio, ele diz. Você precisa de um pouco mais de tempo. Permaneço calada. Segundo os médicos, muito contato não é saudável. A médica que disse isso fui eu. Você é apenas uma entre os muitos. O fogo estala na lareira às minhas costas. As chamas se reacomodam, crepitando nas escoras de ferro. Por que você não os convida para uma visita? Pergunta ele. Esvazio minha taça. Acho que por hoje basta. Ana. Ed. Quase consigo ouvir a respiração dele. Fico muito triste que a gente não esteja aí com você. Quase consigo ouvir meu próprio coração. Eu também. Punch tinha descido atrás de mim. Pego o gato no colo, vou para a cozinha, deixo o telefone sobre a bancada. Uma última taça antes de dormir. Com a garrafa em punho, volto para a mesma janela de antes e ergo um brinde aos 3 fantasmas que assombram a calçada do lado de fora. Terça-feira, 26 de outubro. 3. No ano passado, nessa mesma época, tínhamos planejado vender a casa. Inclusive já havíamos chamado um corretor. Em setembro, Olivia seria matriculada numa escola no centro da cidade. E Ed encontrara um apartamento para nós, em Lenox Hill. Uma espelunca que precisaria ser colocada abaixo e reconstruída do zero. Vai ser divertido, prometeu ele. Vou instalar um bidê só para você. Achei por bem não responder. O que é um bidê? Perguntou Olivia. Mas depois ele partiu. E ela junto com ele.
Portanto, foi como se uma ferida reabrisse quando ontem à noite lembrei da descrição da nossa casa posta à venda nos jornais. Belo sobrado do século XIX no Harlem, tesouro da arquitetura americana, reformado com amor, perfeito para a vida familiar. Sobrado no Harlem. Quanto a isso não há dúvida. Século XIX também é verdade, 1884. Tesouro da arquitetura. Questionável, eu acho. Reformado com amor. Isso eu posso atestar. Com amor e com muito dinheiro também. Perfeito para a vida familiar. Verdade. Meus domínios e seus destaques. Porão, ou maisonette, segundo o nosso corretor, cômodo de subsolo, sem divisórias, com entrada privativa. Cozinha, banheiro, quarto, um mini escritório. Espaço de trabalho de Ed por 8 anos. A mesa vivia coberta com suas plantas baixas. As paredes, repletas dos relatórios que ele recebia dos engenheiros e espetava nelas. Atualmente alugado. Jardim. Pátio, na verdade, acessível pelo primeiro andar. Uma pequena área com piso de lajota. Um par de cadeiras Adirondack sem muito uso. Um freixo ainda jovem e retorcido num dos cantos, solitário e murcho feito um adolescente sem amigos. De vez em quando tenho vontade de ir até lá e abraçá-lo. Primeiro pavimento. Ground floor para os ingleses. Première étage para os franceses. Não sou nenhuma coisa nem outra. Mas fiz minha residência em Oxford, quando aliás morava numa maisonette. E desde o último mês de julho venho estudando francês pela internet. Uma adorável cozinha aberta. De novo palavras do corretor. Com uma porta de fundos que dá acesso ao jardim e outra lateral que dá acesso ao parque. Tábuas corridas de madeira clara, agora manchadas pelo merlot derramado. No hall de entrada, um lavabo. O lavabo vermelho, como costumo chamar. Vermelho tomate, segundo o catálogo de Benjamin Moore. Sala de estar com sofá, mesa de centro e um tapete persa ainda em bom estado. Segundo pavimento. Uma biblioteca, de Ed. Prateleiras abarrotadas, livros já bem surrados e encardidos, espremidos uns contra os outros. E um escritório. Meu, arejado, sem muitos móveis, apenas uma mesa da IKEA com um computador Mac em cima. O campo de batalha das minhas partidas de xadrez online. Um segundo lavabo, este pintado com azul êxtase celestial. O que é bem sugestivo para um cômodo com vaso sanitário dentro. E um armário grande e fundo, que talvez um dia eu transforme em laboratório, caso resolva passar da fotografia digital para a película. Acho que estou perdendo o interesse. Terceiro pavimento. Quarto de casal e banheiro. Passei boa parte deste último ano na cama. O colchão é um desses modernos, com especificações diferentes para cada um dos lados. Ed optou pela maciez total, quase um travesseiro de plumas de ganso. Eu optei pela firmeza. "Você dorme num tijolo", disse ele certa vez, correndo a mão pelo lençol. "E você numa nuvem." Devolvi. Em seguida ele me deu um beijo longo, desapressado. Depois que eles foram embora, durante aqueles meses de escuridão e torpor, em que eu mal conseguia me levantar da cama, adquiri o hábito de rolar de um lado para o outro do nosso colchão. Lentamente. Enrolando e desenrolando as cobertas, feito o vai-vem da água numa praia. Neste pavimento também fica a suíte de hóspedes. Quarto pavimento. No passado, a área da criadagem. Hoje, mais 2 quartos, entre eles o de Olivia. Há noites em que subo para o quarto dela e fico lá, que nem um fantasma. Tem dias em que fico parada na porta, apenas observando a dança vagarosa das partículas de poeira contra a luz do sol. E às vezes passo semanas inteiras sem pôr os pés no quarto andar.
que aos poucos vai se desmanchando na memória, feito a sensação da chuva na pele da gente. Bem, amanhã falo com eles outra vez. Quanto ao pessoal do outro lado do parque, por enquanto, nenhum sinal. Quarta-feira, 27 de outubro. 4. Um adolescente muito alto escancara a porta do número 207 e irrompe na rua feito um cavalo na pista de corrida, galopando na direção leste até passar pelas minhas janelas. Não cheguei a vê-lo direito. Acordei muito cedo após passar a madrugada assistindo à fuga do passado. E ainda estou tentando decidir se um gole de Merlot é uma boa ideia. Vejo apenas um borrão de cabelos louros e uma mochila pendurada no ombro. E lá se foi o garoto. Bebo uma taça, então subo para o escritório. Sento à mesa e pego minha Nikon. Na cozinha do 207 posso identificar a figura grande do pai. Apenas uma silhueta escura contra a luz de uma televisão ligada. Fechando o zoom da câmera, vejo que ele está assistindo ao Today Show. De repente cogito a possibilidade de descer e assistir a mesma coisa na minha própria televisão. Ou continuar assistindo na televisão do homem, através da minha lente. É isso que decido fazer. Faz tempo desde a última vez que apreciei a fachada da casa. Mas o Google fornece uma boa visão aérea. Estilo ligeiramente Beaux-Arts. Tijolos caiados, um pequeno mirante no telhado. Claro, de onde estou posso ver apenas a face leste do imóvel. Janelas amplas dão uma visão nítida da cozinha, da sala do segundo andar e do quarto acima dela. O caminhão de mudanças chegou ontem com um batalhão de carregadores para levar para dentro da casa sofás, eletrodomésticos e um armário antigo, sempre sob a orientação do marido. Depois daquela primeira noite não vi mais a mulher. Fico imaginando como ela é. Agora à tarde estou prestes a dar um checkmate no meu oponente virtual, Rock'n'Roll, quando ouço a campainha tocar. Desço correndo e ao abrir a porta, deparo com meu inquilino, parado ali com aquele seu jeitão, curto e grosso. Ele é realmente um homem bonito. Rosto anguloso, olhos escuros e profundos. Um Gregory Peck depois de uma noite de farra. Não sou só eu quem acha isso. David recebe várias amigas em casa, como já tive a oportunidade de observar. Ou melhor, de ouvir. Vou para o Brooklyn, hoje à noite. Informa ele. Passo a mão pelo cabelo e digo: ok? Precisa de mim para alguma coisa antes que eu vá? Parece uma frase de duplo sentido, algo tirado de um filme noir. Como Lauren Bacall em Uma Aventura na Martinica. Basta juntar os lábios e soprar. Não preciso de nada. Obrigada. Ele corre os olhos pelo interior da casa. Nenhuma lâmpada para trocar? Está escuro aqui. Gosto do escuro. Explico. Casas escuras, homens obscuros. Penso em acrescentar, mas não digo nada. Acho que já ouvi algo semelhante em Apertem os Cintos, o piloto sumiu. Fico pensando no que dizer em seguida. Vá pela sombra? Divirta-se. Não esqueça de usar camisinha. Divirta-se. Ele me dá as costas e vai saindo. Você sabe que pode entrar direto pela porta do porão, não sabe? Pergunto com uma pitada de humor. É bem provável que eu esteja em casa. Torço para que ele sorria. Faz 2 meses que está aqui e nunca o vi sorrindo. Ele assente com a cabeça e vai embora. Fecho a porta. Faço um exame geral na frente do espelho, rugas ao redor dos olhos. Aqui e ali, mechas brancas no castanho dos cabelos soltos sobre os ombros. Depilação vencida nas axilas. Barriguinha flácida, celulite nas coxas, pele de uma brancura quase lúgubre, veias roxas colorindo pernas e braços. Rugas, cabelos brancos, depilação vencida, celulite. Preciso dar um jeito nisso. Já fui uma mulher atraente, embora, segundo alguns,
E segundo Ed, de um jeito caseiro. Antes eu via você como uma pessoa meiga, disse ele certo dia, triste, já próximo ao fim. Baixo os olhos para os pés. Os dedos são finos e bem desenhados. Talvez um dos meus pontos fortes. Talvez o único. Porém, do jeito que estão agora, as unhas lembram as garras de um pequeno predador. Abro o armarinho de remédios e, em meio a uma infinidade de frascos empilhados feito totens, encontro um alicate. Finalmente um problema que posso resolver sozinha. Quinta-feira, 28 de outubro. 5. A escritura de venda foi publicada ontem. Meus novos vizinhos são Alistair e Jenny Russell. Eles pagaram $3.450.000 por sua humilde morada. Segundo o Google, ele é sócio de uma empresa de consultoria de porte médio, inicialmente com sede em Boston. Quanto à mulher, é impossível levantar no Google alguma coisa a respeito de uma Jenny Russell que não seja atriz. É um bairro divertido esse em que viemos morar. A residência dos Millers do outro lado da rua? Oh, vós que por aqui entrais, abandonai toda a esperança. É uma das 5 casas que posso bisbilhotar das minhas janelas que dão para o sul. A leste ficam outras 2, que são gêmeas idênticas, ambas com o mesmo cinza na fachada, o mesmo verde garrafa nas portas, as mesmas cornijas retas nas janelas. São as Gray Sisters. Na da direita, talvez um pouquinho mais escura que a outra, moram Henry e Lisa Wasserman, residentes já antigos. Faz mais de 4 décadas que estamos aqui, disse a senhora Wasserman, orgulhosa, quando nos mudamos. Ela havia batido à nossa porta para dizer pessoalmente quanto ela e o meu Henry lastimavam a chegada de mais um bando de yuppies naquela vizinhança que um dia havia sido uma comunidade de verdade. Ed só faltou espumar de tanta raiva. Olivia batizou seu coelhinho de pelúcia de Yuppie. Depois disso, nenhum dos dois veio nos procurar para dizer o que quer que fosse. Nem mesmo agora que o bando de Yuppies se resume apenas à minha pessoa. Pelo visto, também não são simpáticos com seus vizinhos de porta, os moradores da outra Gray Sister. Estes, por coincidência, têm Gray como sobrenome. O pai é sócio de um pequeno escritório especializado em fusões e aquisições. A mãe é viciada em clubes de leitura. E o casal tem 2 filhas gêmeas adolescentes. Segundo a página do clube da senhora Gray na internet, o livro que ela escolheu este mês e que, nesse exato momento, na sala de sua casa, está sendo estudado por 8 mulheres de meia idade, é Judas, o Obscuro. Li o livro também. Então fico imaginando que estou lá no grupo com elas, mordiscando uma torta de café, nenhuma à vista, bebericando uma taça de vinho. Isso para mim é fácil. O que você achou do Judas, Ana? Perguntaria Christine Gray, e eu responderia, meio obscuro. Todo mundo acharia graça. Na realidade, todas estão rindo do outro lado da rua. Tento rir com elas. Dou um gole no vinho. A oeste dos Millers estão os Takedas. O marido é japonês, a esposa é americana e o filho deles é absurdamente lindo. Violoncelista. Nos meses de verão, ele estuda com as janelas da sala abertas, do modo como Ed costumava deixar as nossas abertas também. Certa noite, num mês de junho já muito distante, eu e Ed ficamos dançando ao som de uma suíte de bar, rodopiando na cozinha, minha cabeça no ombro dele enquanto o garoto tocava do outro lado da rua. No último verão, sempre que a música do violoncelista vinha me procurar aqui em casa, batendo educadamente na janela e dizendo, me deixe entrar. Eu não deixava. Não conseguia. Não abria a janela uma única vez. Nunca. Mas pude ouvir o violoncelo suplicar. Me deixe entrar. Me deixe entrar. Ao lado dos Takedas,
Nos números 206 e 208 fica um prédio de fachada de pedra marrom. São 2 casas geminadas e, por enquanto, sem moradores. Uma empresa privada comprou o imóvel 2 novembros atrás, mas ninguém se mudou. Um enigma. A fachada ficou escondida durante quase 1 ano por andaimes que mais pareciam jardins suspensos. Então, de um dia para o outro, alguns meses antes de Edia e Olivia partirem, eles sumiram. E depois disso, nada. Esse é meu Império do Sul, e esses são os meus súditos. Nenhuma dessas pessoas se tornou minha amiga. A maioria delas eu não encontrei mais do que 1 ou 2 vezes. Coisas da vida urbana, acho. Talvez o casal Wasserman tivesse certa razão. Fico me perguntando se eles sabem o que foi feito de mim. O prédio decrépito de uma escola católica, a Santa Dymphna, fechada desde que viemos para cá, praticamente se escora em minha casa pelo lado leste. Sempre que Olivia se comportava mal, Ed e eu ameaçávamos mandá-la para essa escola. Pedras corroídas e encardidas na fachada, janelas imundas de fuligem. Ou pelo menos é o que lembro. Faz tempo que não passo diante dela. Do lado oeste fica o parque, bem pequeno, com um caminho estreito de tijolos ligando nossa rua à paralela seguinte. 2 plátanos montam guarda nas extremidades, ambos já avermelhados pelo outono. 2 cerquinhas baixas separam a área das ruas. Um parque singelo, nas palavras do nosso citado corretor. E do lado oposto do parque fica o número 207. Os Lords venderam o imóvel há 2 meses e partiram imediatamente para a Flórida. Foram curtir sua aposentadoria em Vero Beach. No lugar deles entraram Alistair e Jane Russell. Jane Russell. Minha fisioterapeuta nunca ouviu falar de Jane Russell. Os homens preferem as louras, falei. Não na minha experiência, devolveu ela. Bina é bem jovem, talvez esteja aí a explicação. Tudo isso foi hoje mais cedo. Antes que eu pudesse levar a conversa adiante, ela cruzou uma das minhas pernas por cima da outra, depois virou meu corpo de lado. A dor foi tanta que me deixou sem fôlego. Os músculos da sua coxa precisam disso, garantiu ela. Carrasca. Resmunguei. Ela pressionou meu joelho contra o chão. Mais dor. Você não está me pagando para fazer carinho. Posso pagar para você ir embora? Bina vem 1 vez por semana para me ajudar a odiar a vida, como costumo dizer. E para me manter atualizada sobre as suas aventuras sexuais, que são tão excitantes quanto as minhas próprias. Mas com ela o problema é outro. Bina escolhe demais. Metade dos caras nesses aplicativos posta foto de 5 anos atrás, reclamou certo dia, o cabelo caindo sobre o ombro, feito as águas de uma cachoeira. E a outra metade é casada. E a outra metade está solteira não é à toa. Aí são 3 metades. Mas ninguém é besta de corrigir a matemática de uma pessoa que está torcendo a sua espinha. No mês passado, criei um perfil no Happn. Só para ver como é, disse a mim mesma. Segundo explicou Bina, o aplicativo coloca você em contato com as pessoas que cruzam o seu caminho. Mas, e se ninguém cruzar o nosso caminho? E se os nossos caminhos ficarem para sempre confinados nos mesmos 400 metros quadrados da nossa casa e nada mais além deles? Enfim, o primeiro perfil que apareceu na minha tela foi o de David. Deletei minha conta imediatamente. Faz 4 dias que vi Jane Russell pela primeira vez. Certamente ela não tem as medidas da Jane original, com seus peitões e cinturinha de pilão. Mas eu também não tenho. Quanto ao filho, vi apenas aquela vez, ontem de manhã. Mas o marido está sempre à vista. Ombros largos, testa marcada, um nariz que mais parece uma lâmina. Ora batendo ovos na cozinha, ora lendo na sala, ora espiando dentro do quarto, como se estivesse procurando alguém. Sexta-feira, 29 de outubro. 6. Mais uma leçon de francês hoje.
À noite, le diabolique. Um marido cafajeste, uma mulher frágil, uma amante, um assassinato, um cadáver desaparecido. Existe coisa melhor do que um cadáver desaparecido? Mas, antes de tudo, o dever. Tomo os meus comprimidos, vou para o computador e digito minha senha. Faço meu login no Ágora. A qualquer hora do dia ou da noite, há pelo menos algumas dezenas de usuários logados, uma constelação de nacionalidades diferentes. Alguns se apresentam com o próprio nome. Thalia de São Francisco, Phil de Boston, uma advogada de Manchester com o nome nada advocatício de Mitzi, Pedro, um boliviano de inglês mambembe, provavelmente melhor que meu francês. Outros preferem se apresentar com um apelido, eu inclusive. No momento de inspiração, optei por Anagoraphobe. Mas logo depois disse outro usuário que era psicóloga e a informação se espalhou rapidamente. Agora sou The Doctor's In. Ou a médica está na área. Ela vai atendê-lo prontamente. Agorafobia. A palavra vem do grego e significa medo da ágora, ou seja, medo de transitar em lugares públicos e grandes espaços abertos. Hoje ela é usada para designar uma série de transtornos oriundos da ansiedade. Foi documentada pela primeira vez no fim do século XIX e cerca de um século depois, codificada como uma entidade diagnóstica independente, embora faça parte do mesmo pacote comórbido da síndrome do pânico. Quem quiser pode ler a respeito na 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ou DSM-5, para os íntimos. Sempre achei esse título engraçado, mas parece uma dessas franquias do cinema. E aí, gostou do Transtornos Mentais 4? Então vai adorar o 5. A literatura médica é particularmente criativa na descrição dos diagnósticos. Medos agorafóbicos. Incluem o medo de sair sozinho de casa, o medo de ficar cercado por multidões ou de entrar em filas, o medo de atravessar pontes. Puxa, o que não daria para ser capaz de atravessar uma ponte ou de entrar numa fila. Também gosto desse medo de sentar nas poltronas centrais de um teatro. Poltronas centrais são as melhores, não são? Muitos de nós, os casos mais graves de estresse pós-traumático, não conseguimos sair de casa. Precisamos nos esconder da bagunça do mundo, da massa do mundo. Alguns têm pavor de gente, outros da desordem do trânsito. Para mim, o problema está na vastidão do céu, na desmesura do horizonte, no simples fato de estar exposta à pressão acachapante da vida ao ar livre. Espaços abertos, diz vagamente o DSM-5, na pressa de chegar às suas 186 notas de fim de capítulo. Como médica, digo que o paciente precisa estar num ambiente que ele seja capaz de controlar. Essa é a minha avaliação clínica. Como paciente, digo que a agorafobia não veio para destruir minha vida. Ela agora é a minha vida. De volta ao site Ágora. Confiro as minhas mensagens, depois começo a peregrinação pelos posts dos usuários. 3 meses sem sair de casa. Entendo perfeitamente, Cala 88. Faz 10 que eu também não saio da minha. Até encaro uma ágora, dependendo do meu estado de espírito. Isso me cheira mais a fobia social, early riser. Ou um problema de tireoide. Ainda não consegui emprego. Puxa, Megan, sinto muito. Graças a Ed eu não preciso trabalhar, mas sinto falta dos meus pacientes. Fico preocupada com eles. Uma novata me enviou um e-mail. Encaminho a moça para o manual de sobrevivência que compilei na última primavera. Então você tem síndrome do pânico. Foi esse o nome que dei. Achei simpático, divertido. Pergunta: como faço para comer? Resposta: Blue Apron, Plated, HelloFresh. Há vários serviços de entrega em domicílio nos Estados Unidos.
Provavelmente há similares em outros países também. Pergunta: como faço para comprar meus remédios? Resposta: todas as grandes farmácias americanas fazem entregas em domicílio. Se houver algum problema, peça a seu médico que converse com alguém da farmácia mais próxima de sua casa. Pergunta: como faço para limpar a casa? Resposta: limpando, ora. Contrate os serviços de uma empresa ou limpe você mesmo. Não tenho feito nenhuma coisa nem outra. Minha casa anda precisando de uma boa faxina. Pergunta: e o lixo, o que eu faço com ele? Resposta: peça à faxineira para deixá-lo na caçamba mais próxima. Ou peça ajuda a um amigo. Pergunta: o que fazer com a monotonia? Resposta: aí sim, o problema é mais difícil. Etc, etc. Fiquei contente com esse meu pequeno receituário. Achei que fiz um bom trabalho. Teria sido ótimo se lá atrás eu tivesse encontrado algo semelhante. Uma caixa de diálogo aparece na minha tela. Sally Forth. Olá, doutora. Um sorriso brota imediatamente no meu rosto. Sally, 26 anos, australiana de Perth, violentada no início deste ano, no domingo de Páscoa. Sofreu uma fratura no braço e teve lesões graves nos olhos e no rosto. Mas seu agressor não foi preso, nem sequer identificado. Ela passou 4 meses trancada em casa, isolada numa das cidades mais isoladas do mundo. Mas ao longo das últimas 10 semanas, tem conseguido sair um pouquinho. Que bom. Uma psicóloga, terapia de aversão e propanolol. Nada melhor que um beta-bloqueador. The doctor is in. Oi, Sally. Tudo bem? Sally Forth. Tudo. Piquenique hoje de manhã. Sally sempre gostou dos pontos de exclamação, mesmo nos momentos mais sombrios da depressão. E aí? Como foi? Sobrevivi. Carinha sorrindo. Também adoro os emoticons. Você é uma guerreira. Como anda o Inderal? Bem, já reduzi para 80 miligramas. 2 vezes ao dia? 1 vez. Dosagem mínima. Fantástico. Algum efeito colateral? Olhos secos, só isso. Sorte dela. Estou tomando uma medicação similar, além de outras tantas. E de vez em quando minha cabeça quase explode de tanta dor. Propanolol pode causar enxaqueca, arritmia cardíaca, dificuldade respiratória, depressão, alucinações, reações cutâneas graves, náusea, diarreia, inibição da libido, insônia e tonteira. O que esse remédio precisa de mais efeitos colaterais? Disse Ed certo dia. Combustão espontânea. Sugeri. Caganeira crônica. Morte lenta e dolorosa. Alguma recaída? Um piripaque na semana passada. Mas sobrevivi. Exercícios respiratórios. O velho truque de soprar no saco. Fico me sentindo uma idiota. Mas funciona. Realmente funciona. Parabéns. Valeu. Carinha sorrindo. Dou um gole no vinho. Outra caixa de diálogo aparece na tela. Andrew, que conheci num site para fãs de filmes clássicos. Festival Graham Greene no Angélica esse final de semana? Paro um pouco para pensar. O ídolo caído é um dos meus favoritos. O mordomo de vida dupla, o aviãozinho de papel que pode mudar todo o rumo das coisas. E já faz 15 anos que vi Quando Desceram as Trevas. Além disso, claro, foram os filmes antigos que nos juntaram. Ed e eu. Mas não cheguei a explicar minha situação para Andrew. Indisponível é a melhor solução. Volto para a conversa com Sally.
Você tem ido à psicóloga? Tenho sim, obrigada. Carinha sorrindo. Agora só uma vez por semana. Ela está super feliz com o meu progresso. Comprimidos e cama. Esse é o segredo. Tem dormido bem? Ainda tenho pesadelos. E você? Tenho dormido muito. Talvez demais. Acho que deveria contar isso para o Dr. Fielding. Não sei se contarei. E os seus progressos, como andam? Pronta para outra? Não sou tão rápida quanto você. O TEPT é um caso sério. Mas também sou guerreira. Claro que é! Só passei por aqui para saber como vão os amigos. Estou sempre pensando em todos vocês. Me despeço de Sally e segundos depois recebo uma chamada do meu professor pelo Skype. Bonjour, Yves. Resmungo para mim mesma. Reflito um instante antes de atender. Chego à conclusão de que quero vê-lo. Aqueles cabelos pretíssimos, a pele morena. Aquelas sobrancelhas que se lançam uma contra a outra e ali ficam, feito um accent circunflexo, sempre que ele não entende direito o que digo, o que é bastante frequente. Se o Andrew chamar de novo, vou ignorar, pelo menos por enquanto. Ou talvez para sempre. Clássicos do cinema. Isso é um lance meu com Ed. E com mais ninguém. Viro a ampulheta sobre a mesa e fico observando como uma pequena pirâmide de areia parece vibrar com a queda dos grãos. Faz tanto tempo. Quase um ano. Quase um ano que não saio de casa. Bem, mais ou menos. Por 5 vezes durante 8 semanas, consegui me aventurar no mundo externo. Ou melhor, no mundo do meu jardim, na parte de trás da casa. Minha arma secreta, como diz o Dr. Fielding, é meu guarda-chuva. Na realidade, o guarda-chuva de Ed. Uma engenhoca meio bamba comprada na London Fog. O Dr. Fielding, ele também meio bambo, fica esperando feito um espantalho no jardim enquanto abro a porta com o guarda-chuva em punho. Aciono o botão e ele se abre automaticamente. Gosto de admirar o côncavo que o esqueleto metálico forma contra um nylon xadrez. Um xadrez clássico da Escócia. 4 quadrados pretos enfileirados verticalmente em cada gômo do dossel. 4 linhas brancas formando a trama. 4 quadrados, 4 linhas. 4 pretos, 4 brancos. Inspiro. Conto até 4. Expiro. Conto até 4. 4. O número mágico. O guarda-chuva se projeta à minha frente como uma espada, depois como um escudo. Saio para o jardim. Expira, 2, 3, 4. Inspira, 2, 3, 4. O nylon brilha contra o sol. Desço o primeiro dos degraus, que naturalmente são 4, e ergo o guarda-chuva, mas só um pouquinho, o bastante para espiar os sapatos do Dr. Fielding, as canelas. O mundo borbulha na minha visão periférica, como água que ameaça inundar um sino de mergulho, aquela câmara rígida usada para transportar mergulhadores até o fundo do oceano. Lembre-se de que você está com sua arma secreta. Diz o Dr. Fielding, parado onde está. Minha vontade é gritar de volta. Não é arma secreta nenhuma, é apenas a porcaria de um guarda-chuva aberto sem nenhuma chuva no horizonte. Expira 2, 3, 4. Inspira 2, 3, 4. E de repente funciona. Consigo descer o resto dos degraus. Expira 2, 3, 4. E atravessar alguns metros de jardim. Inspira 2, 3, 4. Até que o pânico assoma dentro do peito, uma espécie de maré que vai subindo até cobrir meus olhos, até afogar a voz do Dr. Fielding. Depois disso, bem, melhor nem pensar. Sábado, 30 de outubro. 7. Tempestade. O freixo verga, as lajotas me encaram, sérias, molhadas.
Lembro de uma vez que deixei uma taça cair no pátio. Ela estourou feito uma bolha, o merlot se espalhando para todo lado, inundando os veios das pedras, rolando escuro e sangrento na direção dos meus pés. Às vezes, quando o céu está baixo, fico me imaginando do outro lado dele, dentro de um avião ou montada numa nuvem, inspecionando lá de cima a ilha de Manhattan, as pontes da costa leste, os carros que elas atraem como lâmpadas atraem os insetos. Faz muito tempo desde a última vez que senti a chuva na minha pele. Ou o vento. Quase escrevi Os Carinhos do Vento. Mas achei que isso é o tipo de coisa que a gente lê nesses romances de banca de jornal. Mas é verdade. Neve também. Mas no caso da neve não faço a menor questão de senti-la outra vez. Um pêssego veio misturado às maçãs que a Fresh Direct entregou hoje de manhã. Fico me perguntando como foi que isso aconteceu. Na noite em que nos conhecemos, numa exibição de Os 39 Degraus numa salinha de cinema de arte, Ed e eu comparamos nossas histórias. Contei a ele que havia sido apresentada aos thrillers e aos clássicos do cinema noir pela minha mãe, e que na adolescência preferia a companhia de Gene Tierney e Jimmy Stewart, a das minhas colegas de escola. Não sei se acho isso bonitinho ou triste, disse Ed, que até aquele dia nunca tinha visto um filme em preto e branco. 2 horas depois, a boca dele estava beijando a minha. A sua boca é que estava beijando a minha. Imagino ele dizendo e me corrigindo. Antes de Olivia nascer, víamos pelo menos um filme por semana, sobretudo os clássicos do suspense que eu costumava ver na infância. Pacto de Sangue, A Meia-Luz, Sabotador, O Relógio Verde. Vivíamos num mundo monocromático nessas noites. Para mim, era uma oportunidade de revisitar velhos amigos. Para Ed, a de fazer novos amigos. Adorávamos elaborar listas. As adaptações das histórias de Dashiell Hammett, ranqueadas desde a melhor, A Ceia dos Acusados, a primeira delas, até a pior, Song of the Tin Man. Os melhores filmes da excelente safra de 1944. Os melhores momentos de Joseph Cotten. Também posso fazer algumas listas sozinha, claro. Por exemplo, os melhores filmes de Hitchcock não realizados por Hitchcock. Vamos lá. O Açougueiro, um dos primeiros filmes de Claude Chabrol, que, diz a lenda, Hitch gostaria de ter dirigido. Prisioneiro do Passado, com Humphrey Bogart e Lauren Bacall. Um caso de amor em São Francisco com direito a muita neblina, o primeiro em que um personagem se submete a uma cirurgia plástica para se disfarçar. Torrentes de Paixão, com Marilyn Monroe. Charada, com Audrey Hepburn. Precipícios d'Alma, com as sobrancelhas de Joan Crawford. Um clarão nas trevas. Hepburn de novo. Uma mulher cega, ilhada no seu apartamento no subsolo. Eu ficaria maluca num apartamento no subsolo. Agora os filmes posteriores a Hitchcock. O Silêncio do Lago, com seu final de tirar o fôlego. Busca Frenética, a homenagem de Polanski ao mestre. Terapia de Risco, de Steven Soderbergh, que começa como um libelo contra a farmacologia e vai deslizando feito uma enguia na direção de um gênero completamente diferente. Ok. O cinema e suas citações equivocadas. Play it again, Sam. Toque outra vez, Sam. Supostamente de Casablanca. Acontece que nem Humphrey Bogart nem Ingrid Bergman disseram isso. He's alive. Ele está vivo. Frankenstein nunca define o gênero do monstro que criou. O correto, por mais cruel que seja, é It's alive. Isto está vivo. O célebre Elementar, meu caro Watson, realmente aparece num dos primeiros filmes de Sherlock Holmes na era do cinema falado. Mas não consta de nenhum dos livros de Conan Doyle. Ok.
E depois? Abro meu laptop, entro no Ágora. Uma mensagem de Mitzi de Manchester. Um relatório de progresso. Cortesia de Dimple 2016 do Arizona. Nada digno de nota. Na sala do número 210, o filho dos Taquedas toca seu violoncelo. Mais a leste, os 4 membros da família Gray fogem da chuva, gargalhando enquanto correm para a porta de casa. Do outro lado do parque, Alistair Russell enche um copo de água na pia da cozinha. 8. Fim de tarde. Estou me servindo de uma dose de Pinot Noir californiano quando a campainha toca. Deixo a taça cair. Ela explode no chão, uma língua comprida de vinho lambendo a madeira clara do piso. Merda! Grito. Algo que já notei. Quando não há ninguém por perto, xingo mais frequentemente e bem mais alto. Ed ficaria horrorizado. Eu fico horrorizada. Mal tenho tempo de buscar um papel-toalha e a campainha toca outra vez. Merda. Penso comigo mesma. Ou será que digo em voz alta? David saiu há mais ou menos 1 hora para um trabalho qualquer no East Harlem. Vi pela janela do escritório quando ele saiu. E não estou esperando nenhuma entrega. Agacho para limpar o vinho derramado e em seguida vou abrir a porta. No monitor do interfone vejo um rapaz alto com uma jaqueta justa, trazendo nas mãos uma pequena caixa branca. É o filho dos Russells. Pelo interfone, digo. Pois não? Menos convidativo que um olá, mais educado que um que foi, porra. Moro do outro lado do parque. Diz ele, meio gritando com uma voz inesperadamente doce. Mamãe me pediu para entregar isso aqui. Ele aproxima a caixa do interfone. Depois, sem saber ao certo onde fica a câmera, gira devagar com os braços para o alto. Você pode... Começo a dizer. Penso em pedir que ele deixe a caixa na porta. Não é lá muito gentil, eu sei, mas faz 2 dias que não tomo banho e tenho medo que o gato estranhe o garoto. Ele ainda está na soleira, erguendo a caixa. Pode entrar. Falo, afinal, apertando o botão do interfone. Ouço a primeira porta se destrancar, a da rua, e vou para a segunda, a que dá acesso à casa, ao fim de um pequeno corredor. Mas avanço com cautela, do mesmo modo que Punch faz quando chega algum desconhecido. Ou fazia, quando desconhecidos apareciam por aqui. Um vulto espera do outro lado do vidro jateado, esguio feito uma árvore ainda em fase de crescimento. Giro a maçaneta. O garoto realmente é alto. Carinha de bebê, olhos azuis, cabelos cor de areia, uma pequena cicatriz partindo a sobrancelha e riscando a testa. Deve ter uns 15 anos. Lembra um rapaz que conheci certa vez e beijei num acampamento de verão no Maine, mais de 20 anos atrás. Gosto dele. Meu nome é Ethan, diz. Entre. Ele obedece. Está escuro aqui. Acendo a luz e examino o garoto enquanto ele examina a casa. Os quadros, o gato estirado na chaise longue, a papelada molhada de vinho no chão da cozinha. O que aconteceu? Um pequeno acidente. Respondo. Meu nome é Anna. Anna Fox. Acrescento, caso ele seja afeito a formalidades. Tenho idade para ser mãe dele. Uma mãe jovem. Trocamos um aperto de mão, depois ele me entrega a caixa muito bem embrulhada com um laço de fita. É para você. Diz, timidamente. Pode deixar ali, por favor. Quer beber alguma coisa? Ele vai para o sofá. Um copo d'água, se não for incômodo. Incômodo nenhum. Volto para a cozinha e limpo a bagunça do chão. Gelo? Não, obrigado. Encho um copo, depois outro, ignorando a garrafa de Pinot Noir na bancada. A caixa espera na mesinha de centro,
junto do meu laptop. Ainda estou logada no Ágora. Ajudei Disco Mickey a enfrentar um incipiente ataque de pânico. E a mensagem de agradecimento que ele enviou continua estampada em letras grandes na tela. Muito bem, então. Digo, me sentando ao lado de Ethan e colocando o copo dele sobre a mesa. Vamos ver o que temos aqui. Desfaço o laço do embrulho, abro a caixa e de um ninho de papel de seda retiro uma vela, dessas que têm pétalas e raminhos dentro, feito insetos no âmbar. Levo a vela ao nariz e farejo de um jeito exagerado. Lavanda. Anuncia Ethan. Foi o que pensei. Cheiro outra vez. Amo lavanda. De novo. Amo lavanda. Ele sorri apenas com o canto da boca, como se alguém a puxasse com um fio. Um dia vai ser um homem bonito, penso. A cicatriz. As mulheres vão adorar. É possível que as meninas já adorem. Ou os meninos. Mamãe pediu que eu desse isso para você, dias atrás. Muito gentil da parte dela. Geralmente é o contrário, são os moradores antigos que presenteiam os recém-chegados. Uma senhora foi lá outro dia. Conta ele. Falou que uma família pequena como a nossa não precisava de uma casa tão grande. Aposto que foi a senhora Wasserman. Ela mesma. Não liguem para ela. A gente não ligou. Punch, que já havia pulado do sofá, vem caminhando de modo tímido na nossa direção. Ethan se inclina e pousa a mão no tapete com a palma virada para cima. O gato para. Depois se aproxima para farejar e lamber os dedos dele. Ethan ri. E como se estivesse fazendo uma confissão, diz: Adoro língua de gato. Eu também. Dou um gole na minha água. Ela tem umas farpas, parecem umas agulhinhas. Explico, caso ele não saiba o que é uma farpa. De repente me dou conta de que talvez não esteja preparada para conversar com um adolescente. Meus pacientes mais velhos tinham 12 anos. Bem, vamos acender esta vela? Ele dá de ombros, sorrindo. Claro. Em cima da mesa há uma cartela de fósforos vermelho cereja com as palavras The Red Cat. Ainda me lembro de quando jantei lá com Ed, mais de 2 anos atrás. Ou 3. Tagine de frango. E se não me falha a memória, ele elogiou o vinho. Naquela época eu ainda não bebia tanto. Risco um fósforo, acendo o pavio. Olhe para isso, digo. O fogo vai arranhando o ar como se fosse uma pequena garra. A chama floresce. As flores de cera se iluminam. Que lindo! Depois vem um silêncio tranquilo. Punch se enrosca nas pernas de Ethan, em seguida pula para o colo dele. Ethan dá uma risada gostosa. Acho que ele foi com a sua cara. Também acho. Concorda o garoto, roçando as orelhas do gato. Ele não costuma gostar das pessoas. Tem um gênio ruim. Um ronco baixinho. Quem diria? Punch ronronando de tão à vontade que está. Ethan ri e pergunta. Ele nunca sai de casa? Tem uma portinhola para ele na porta da cozinha. Mas ele quase nunca sai. Um menino comportado. Diz Ethan, o gato aninhado sob seu braço. E aí, está gostando da casa nova? Pergunto. Ele reflete um instante enquanto massageia a cabeça de Punch com os nós dos dedos. Tenho saudade da casa velha. Confessa. Imagino que sim. Onde vocês moravam antes? Já sei a resposta, claro. Boston. O que trouxe vocês a Nova York? Também já sei a resposta. Papai arrumou um emprego aqui. Na realidade, o pai foi transferido.
mas não vou entrar em detalhes. Meu quarto aqui é bem maior, acrescenta ele de repente, como se tivesse acabado de lembrar. Os ex-proprietários fizeram uma boa reforma. Pois é, mamãe falou que eles botaram tudo abaixo. Exatamente. Inclusive derrubaram algumas das paredes dos andares de cima. A senhora já esteve lá? Algumas vezes. Eu não conhecia os Lords muito bem, mas todo ano eles faziam uma festinha de Natal e a gente ia. Faz quase um ano que estive lá pela última vez. Eu e Ed. Ele foi embora 2 semanas depois. De repente, me vejo mais relaxada. A princípio, acho que é a companhia de Ethan. Sua afabilidade, o jeitinho manso de falar. Até o gato está gostando. Mas depois percebo que estou resvalando aos poucos para o modo terapeuta, para o toma lá da cá das perguntas e respostas de consultório. Curiosidade e compaixão, as ferramentas do meu ofício. E apenas por um breve instante, é lá que estou outra vez, no meu consultório da Rua 88, na penumbra e tranquilidade daquela salinha. As 2 poltronas de frente uma para a outra, um lago de tapete azul entre elas. O radiador de calefação ronrona na parede. A porta se abre sozinha e lá estão o pequeno sofá da sala de espera, a mesinha lateral, as revistinhas infantis empilhadas sobre ela, highlights e Hangerick, o balde transbordando com as pecinhas de Lego, os passarinhos cantando no som ambiente. E a porta de Wesley. Wesley é meu colega de consultório, meu orientador de pós-graduação, o homem que me levou para a psicologia clínica. Wesley Brill. Ou Wesley Brilhante, como costumávamos chamá-lo, Wesley dos cabelos sempre desgrenhados, das meias desencontradas, do cérebro relâmpago, da voz de trovão. Lá está ele em sua poltrona Eames. As pernas compridas espichadas sobre a banqueta, um livro escorado no colo. A janela está aberta, deixando entrar o ar do inverno. Ele está fumando. Ergue os olhos da leitura e diz: Olá, Fox. Meu quarto agora é bem maior que o antigo. Repete Ethan. Eu me recosto no sofá, cruzo as pernas. Tenho a sensação ridícula de que estou fazendo uma pose. Fico me perguntando quando foi a última vez que cruzei as pernas. Onde você vai estudar? Em casa. Mamãe é minha professora. Antes que eu possa dizer alguma coisa, ele aponta com o queixo para o porta-retratos da mesinha lateral e pergunta: É sua família? Sim. Meu marido e minha filha. O nome dele é Ed. O dela, Olivia. Eles estão em casa? Não. Não moro mais aqui. A gente se separou. Ok. Diz ele, alisando as costas do gato. Quantos anos ela tem? 8. E você? Tenho 16. Faço 17 em fevereiro. É o tipo da coisa que Olivia diria. Ele parece mais novo. Minha filha também nasceu em fevereiro. Em 14 de fevereiro, dia de São Valentim. Eu sou do dia 28. Quase um bissexto, digo. Pois é. Você trabalha com o quê? Sou psicóloga. Trabalho com crianças. Ele torce o nariz. E por que uma criança precisa de psicólogo? Por várias razões. Algumas têm dificuldade quando mudam de cidade, por exemplo. Ele não diz nada. Se você estuda em casa, suponho que tenha que fazer amigos em outro lugar que não seja a escola. Ele bufa, depois diz: Papai encontrou um clube de natação para mim. Há quanto tempo você nada? Desde os 5 anos. Então deve ser muito bom. Mais ou menos. Papai fala que eu mando bem. Não digo nada. Eu devo mandar mesmo. Admite o garoto em seguida, mas com modéstia.
Inclusive, dou aula. Você dá aulas de natação? Para pessoas com algum tipo de limitação. Não física, mas com deficiências de desenvolvimento. Isso. Eu dava essas aulas em Boston. Queria continuar aqui. Como foi que começou? Uma amiga da minha irmã tem síndrome de Down. Ela viu as Olimpíadas uns anos atrás e resolveu aprender a nadar. Então, dei umas aulas para ela. Depois, para outros garotos da escola dela. Foi assim que entrei nessa... Ele procura a palavra certa. Nessa área. Que bom. Não sou muito chegado a festinhas, esse tipo de coisa. Não é a sua área. Não. Ele ri. Não é mesmo. Depois vira o rosto e olha através da cozinha. Posso ver sua casa, lá do meu quarto. É aquele ali. Olha. Vira o rosto para olhar. Se ele pode ver minha casa, isso significa que pode ver meu quarto também. Por um instante, fico incomodada com a constatação. Afinal, o garoto ainda é um adolescente. Pela segunda vez, me pergunto se ele não é gay. Só então percebo que os olhos dele ficaram molhados. Puxa! Procuro a caixa de lenços que ficava na mesinha à minha direita, mas no lugar dela está apenas uma foto de Olivia olhando para mim com seu sorriso banguela. Desculpe, diz Ethan. Não precisa se desculpar. O que houve? Nada. Responde, esfregando os olhos. Espera alguns segundos. Ele ainda é uma criança, penso com meus botões. Alto e de voz grossa, mas ainda é uma criança. Sinto falta dos meus amigos. Confessa. Imagino que sim. Claro. Não conheço ninguém aqui. Uma lágrima escorre pelo rosto do garoto. Ele usa o dorso da mão para secá-la. Mudar de cidade não é fácil, digo. Também demorei um tempo para me enturmar quando vim para cá. Ele dá uma sonora fungada e pergunta: Quando foi que você mudou? Há 8 anos. Na verdade, faz 9 agora. Vim de Connecticut. Ele funga de novo, esfregando o nariz. Não é tão longe quanto Boston. Não é. Mas mudar de cidade é sempre difícil, não importa de onde você veio. Tenho vontade de abraçá-lo, mas não vou fazer isso. Eremita do bairro apalpa o filho dos vizinhos. Ficamos mudos por alguns minutos. Posso pegar mais um copo d'água? Pego para você. Não, deixa que eu vou, diz ele, já ficando de pé. Punch escorrega para o chão e se enrosca sob a mesinha de centro. Enquanto Ethan enche seu copo na pia da cozinha, vou até a televisão e abro a gaveta que fica debaixo dela. Você gosta de cinema? Pergunto. Ele não responde. Olho para trás e vejo que está parado na porta da cozinha, observando o parque. As garrafas de vinho se amontoam numa das latas de lixo reciclável ao lado dele. Dali a pouco ele vira para mim e diz: Hein? Você gosta de cinema? Repito. E ele faz que sim com a cabeça. Então vem aqui. Tenho uma coleção grande de DVDs. Muito grande. Grande demais, segundo meu marido. Mas você não disse que é separada? Questiona ele, voltando para a sala. Bem, mesmo assim ele continua sendo meu marido. Olho para a aliança na minha mão esquerda, giro no dedo. Mas você tem razão. Aponto para a gaveta aberta. Se quiser levar algum, fique à vontade. Você tem aparelho de DVD? Papai tem um drive externo no laptop dele. Acho que vai funcionar. Se ele me emprestar o drive? Vai emprestar, afirmo, já começando a fazer uma ideia melhor de quem é Alistair Russell, o pai do garoto. Que tipo de filme você tem aí?
Filmes antigos, quase todos. Tipo, filme em preto e branco? Sim, quase todos. Nunca viu um filme em preto e branco na vida? Meus olhos se arregalam. Então prepare-se, porque são os melhores. Ele não parece muito convencido, mas dá uma espiada na gaveta. São quase 200 filmes. As coleções Criterion e Kino, a caixa completa da Universal, diversas coleções de noir, mais a série Guerra nas Estrelas, porque também sou humana. Rapidamente corro os olhos pelos títulos. Sombras do Mal. A Ladra. Até a Vista Querida. Este aqui. Digo, tirando uma das caixas e entregando a Ethan. À noite, tudo em cobre. É um bom início. Tem suspense, mas não chega a dar medo. Valeu. Ele limpa a garganta e tosse. Desculpe. Fala, bebendo um pouco d'água. Sou alérgico a gatos. Olho para ele. Por que não disse antes? Pergunto, fulminando Punch com o olhar. Por que um gato tão bacana? Não queria que ele ficasse ofendido. Isso é ridículo, mas de um jeito bom. Ele ri. Eu preciso ir embora. Volta para a mesinha de centro, deixa o copo nela e se inclina para falar com Punch através do vidro do tampo. Não é por sua causa, amigão. Você é um cara legal, declara, antes de reerguer o tronco e varrer as pernas das calças com os dedos. Quer um daqueles rolos adesivos de tirar pelo? Nem sei se ainda tem um em casa. Não, não precisa. Ele olha em volta. Posso usar o banheiro? Aponto para o lavabo vermelho. É todo seu. Enquanto ele está lá dentro, examino minha própria figura no espelho que fica acima da cômoda. Banho hoje à noite sem falta. Ou no mais tardar amanhã. Volto para o sofá e abro o laptop. Obrigado pela ajuda, escreveu Disco Mickey. Você é minha heroína. Digito uma respostinha rápida enquanto Ethan dá descarga. Ele reaparece em seguida, secando as mãos na calça jeans. Tudo em cima, diz. E vai caminhando para a porta com as mãos nos bolsos, com uma ginga de colegial. Vou atrás dele e falo. Obrigada pela visita. A gente se vê por aí, responde ele, abrindo a porta. Acho que não. Penso. Claro, digo. 9. Depois que Ethan vai embora, vejo Laura outra vez. Um filme que não deveria ter dado certo. A canastrice de Clifton Webb, a pobreza do sotaque sulino de Vincent Price, a falta de química entre os protagonistas. Mas a coisa realmente funciona muito bem, sem falar na música. Ah, a música. Eles me mandaram o roteiro, não as partituras, reclamou certa vez Hedy Lamarr, depois de recusar o papel principal. Deixo a vela acesa, um fiapo de chama pulsando no pavio. Depois, cantarolando o tema de Laura, pego o celular, entro na internet e saio à procura dos meus pacientes. Meus ex-pacientes. Todos os que perdi 10 meses atrás. Perdi Mary, de 9 anos, que estava tendo problemas com a separação dos pais. Perdi Justin, de 8, cujo irmão gêmeo havia morrido de um melanoma. Perdi Anne-Marie, que aos 12 ainda tinha medo do escuro. Perdi Rashid, 11, transgênero. E Emily, 9, bullying. Perdi uma menina que sofria de uma depressão raríssima para os seus 10 anos e que se chamava, entre todos os nomes possíveis, Joy. Alegria. Perdi as lágrimas dessas crianças, os problemas delas, a raiva, o alívio. Perdi 19 no total. 20, se contarmos minha filha. Sei onde Olivia está agora, claro. Quanto às outras, venho acompanhando de longe. Não todo dia. Psicólogos não devem investigar seus pacientes, nem mesmo os ex-pacientes. Mas apenas de vez em quando. Uma vez por mês, não me aguentando de tanta saudade, entro na internet e faço minhas pesquisas. Tenho algumas ferramentas à disposição. Uma conta falsa no Facebook,
um perfil morto no LinkedIn. Mas no caso das crianças, só me resta o Google. Leio sobre a vitória de Ava num campeonato de soletração e sobre a eleição de Jacob para presidente do Grêmio Estudantil. Vasculho as fotos da mãe de Grace, no Instagram, e espio Ben no Twitter. Acho que ele devia ativar algumas das configurações de privacidade. E após secar as lágrimas do rosto e entornar 3 taças de vinho tinto, volto para o quarto e começo a passear pelas fotos do meu celular. Então, mais uma vez, falo com Ed. Adivinhe quem é? Digo como sempre. Você bebeu, não bebeu, campeão? Observa ele. O dia foi longo. Olho para a taça vazia e sinto uma pontada de culpa. E Liv, o que ela tem feito? Está se preparando para amanhã. Ah, qual vai ser a fantasia dela? Fantasma, responde Ed. Você deu sorte. Como assim? Ano passado ela quis sair de caminhão de bombeiro. Digo, rindo. É verdade. Levamos dias para fazer a fantasia. Eu levei dias. Posso ouvir a risadinha dele. Do outro lado do parque, no 3º andar da casa, nas profundezas de um quarto escuro, brilha a tela de um computador. Amanhece de repente. Vejo uma escrivaninha, uma luminária, depois Ethan tirando seu suéter. Confirmado. Nossos quartos realmente ficam de frente um para o outro. Ele vira para a janela, olhos voltados para o chão, e vai desabotoando a camisa. Desvio o olhar. Domingo, 31 de outubro. 10. A luz branda da manhã vaza pela janela do meu quarto. Viro na cama. Meus quadris atropelam um laptop. Uma madrugada de partidas de xadrez mal jogadas na internet. Meus cavalos tropeçaram, as torres ruíram. Vou me arrastando para o chuveiro, tomo banho, seco o cabelo com a toalha, passo desodorante. Pronta para a luta. Como diz Sally. Happy Halloween. Feliz Dia das Bruxas. Não vou abrir porta nenhuma esta noite, claro. David sai às 7. Vai ao centro da cidade, acho que foi o que ele disse. Aposto que vai ser divertido. Mais cedo ele sugeriu que eu deixasse uma cesta com balas e chocolates na soleira da porta. O primeiro que aparecer vai levar a cesta inteira, observei. Bem, você foi a psicóloga infantil um dia, não eu. Retrucou ele meio azedo. Ninguém precisa ter sido psicólogo infantil para saber disso. Basta ter sido criança. Então vou deixar todas as luzes apagadas e fingir que não estou em casa. Vou para o meu site de cinéfilos. Andrew está online. Acabou de postar um link para um texto de Pauline Kael sobre um corpo que cai. Estúpido e superficial. E logo abaixo está fazendo uma lista, melhor no ar para assistir de mãos dadas. O terceiro homem. Só a última cena. Leio o texto de Pauline Kael e mando uma mensagem para Andrew. 5 minutos depois ele sai do site. Não lembro a última vez que alguém segurou a minha mão. 11. Pof. Barulho na porta da frente. Estou encolhida no sofá, vendo o Rififi, aquele com a longa sequência do assalto à joalheria. Meia hora sem qualquer diálogo ou nota musical, apenas os ruídos ambientes. Yves sugeriu que eu visse mais cinema francês. Provavelmente não tinha em mente um filme quase mudo. Quel dommage. E então um pof surdo na porta, pela segunda vez. Afasto o cobertor das pernas, me levanto, pego o controle remoto, dou pausa no filme. Anoitece lá fora. Vou até a porta do corredor e abro. Pof. Esse corredor é o lugar da casa que mais detesto, do qual mais desconfio. Uma terrível zona cinzenta entre o meu reino e o mundo exterior. Nesse exato momento é uma grande penumbra. As paredes escuras parecem mãos que podem me espremer a qualquer instante.
A porta da rua tem partes de vidro. Espio através de uma delas. Um crack, e a vidraça estremece, atingida por um pequeno míssil. Um ovo. Gema e clara escorrem vidro abaixo. Ainda assustada, consigo enxergar em meio à sujeira 3 meninos na rua, rindo de forma atrevida, um deles com mais um ovo na mão. Sinto uma tonteira súbita. Busco apoio na parede. Esta é a minha casa. Esta é a minha porta. Minha garganta se aperta. Lágrimas brotam nos olhos. Primeiro me vem uma sensação de surpresa, depois de vergonha. Pof! E a raiva. Não posso escancarar a porta e dar um passa-fora nas crianças. Não posso sair e brigar com elas. Dou uma pancada na vidraça, uma pancada forte. Pof! Bato na porta com a palma da mão. Com o punho cerrado, eu a esmurro. Então rosno e berro, minha voz reverbera e o rol escuro se transforma numa câmara de ecos. O sentimento é de impotência. Não, você não é impotente. Ouço o Dr. Fielding dizer. Inspira. 2, 3, 4. Não. Não sou. Não sou. Batalhei quase uma década para terminar meus estudos. Passei 15 meses fazendo estágios em escolas de periferia. Tenho 7 anos de consultório. Sou uma guerreira, tal como Sally disse. Ajeito os cabelos atrás das orelhas, volto para a sala, encho os pulmões e finco o dedo no botão do interfone. Saiam da minha casa! Digo, certa de que alguém vai ouvir da rua. Pof! Meu dedo treme no botão. Saiam já da minha casa! Pof! Com as pernas bambas, subo as escadas do jeito que dá. Depois corro para a janela do escritório. Lá estão eles, mancomunados, feito um bando de pivetes, cercando minha casa, projetando sombras compridas sob a pouca luz do anoitecer. Bato na vidraça. Um deles aponta para mim e cai na gargalhada. Depois rodopeia o braço feito um arremessador de beisebol. Mais um ovo contra a porta. Bato novamente na vidraça. E faço isso com tanta força que quase arrebento. Esta é a minha porta. Esta é a minha casa. Minha visão fica turva. E de repente me vejo correndo escada abaixo. Me vejo na escuridão do corredor. Os pés descalços na cerâmica do piso. A mão na maçaneta. A raiva me aperta o pescoço. Tudo parece girar à minha volta. Respiro uma vez. Depois outra. Inspira. 2, 3. Enfim, escancaro a porta. Luz e ar me atropelam. Por um instante, tudo é silêncio e lentidão. O silêncio dos filmes mudos. A lentidão do crepúsculo. As casas do outro lado da rua. Os 3 meninos à minha frente. A rua em torno deles. Tudo quieto, tudo parado. Um relógio que se quebrou. Posso jurar que eu vi um crack, como o de uma árvore partida, e então alguma coisa surge mais adiante e vem na minha direção. Cada vez maior, cada vez mais rápida. Uma pedra acerta meu corpo com tamanha força que me obriga a dobrá-lo. Minha boca se abre feito uma janela e é invadida pelo vento. Sou uma casa vazia cujas vigas podres são sacudidas pelo furacão. O telhado despenca com um gemido. Estou gemendo, escorregando, sendo levada por uma avalanche. Uma das mãos arranha os tijolos da parede enquanto a outra é lançada para o espaço. Os olhos vacilam. O vermelho lúgubre das folhas. Depois breu. A luz volta sobre uma mulher de preto. A visão vai embaçando, desbotando, até que uma brancura viscosa aterrissa sobre os meus olhos e se instala ali, espessa e profunda. Tento gritar, mas meus lábios parecem estar obstruídos. O gosto é de cimento e sangue. Tenho a impressão de que meus braços e minhas pernas estão espetados no chão. O chão tremula contra meu corpo. Meu corpo tremula contra o ar. De algum lugar do meu cérebro vem a lembrança de que isso já aconteceu antes, nestes mesmos degraus. Lembro do zum-zum indistinto das vozes e de uma ou outra palavra mais discernível. Caiu, vizinha, alguém,
Doida. Mas agora, nada. Braço enlaçado no pescoço de alguém. Cabelos grossos roçam meu rosto. Pés arrastados pelo chão, pela cerâmica de um piso. Agora estou dentro de casa, no frio do corredor, no calor da sala. 12. Você levou um tombo! As imagens vão se definindo aos poucos, como uma foto feita em Polaroid. Estou olhando para o teto. Uma única lâmpada embutida me encara feito um olho esbugalhado. Vou buscar alguma coisa para você tomar. Só um segundo. Deixo a cabeça rolar para o lado. Um ruído aveludado zumbe no meu ouvido. A chaise longue da sala. O sofá dos desmaios. Ah! Só um segundo, só um segundo! Na pia da cozinha está uma mulher, de costas para mim, com cabelos escuros deslizando nuca abaixo. Ergo as mãos e as coloco junto do rosto, cobrindo o nariz e a boca. Inspiro, expiro. Calma. Calma. Os lábios doem. Eu estava indo para casa e ao lado, quando vi os pestinhos jogando ovo. Explica ela. Falei para eles, estão fazendo o que aí, seus pestes? Depois você meio que tropeçou, porta fora, e se esborrachou no chão feito um saco de... Ela não termina a frase. Talvez fosse dizer um palavrão. Volta para a sala com 2 copos nas mãos, um de água, outro com um líquido acobreado, mais denso. Rezo para que seja um conhaque. Nem sei se conhaque realmente funciona, diz a mulher. É como se eu estivesse em Downton Abbey. Sou sua Florence Nightingale. Você é a mulher do outro lado do parque. Resmungo. As palavras cambaleando boca fora, feito bêbados saindo de um bar. Sou uma guerreira. Patético. O que você disse? Você é Jane Russell. Respondo, não me contendo. Ela para, enrubesce, me olha com espanto e depois ri, os dentes brilhando à meia luz. Como é que você sabe? Você falou que estava indo para casa ao lado? Quase não consigo falar a frase. Minha língua parece estar travada. Seu filho esteve aqui. Observo a mulher. Ela é o que Ed chamaria de um mulherão. Ancas grandes, lábios carnudos, peitões, pele alva, aspecto feliz, olhos de um azul fogo de maçarico. Está vestindo jeans e um suéter preto decotado, um relicário de prata pendurado em uma correntinha. 30 e muitos anos, calculo. Devia ser criança quando teve o filho. Gosto dela imediatamente, do mesmo modo que gostei do garoto. Ela se aproxima da chaise, trombando os joelhos nos meus. Acho melhor você se sentar, caso tenha sofrido uma concussão. Apesar das dores e da tonteira, obedeço. Ela deixa os copos na mesinha e se senta à minha frente, no mesmo lugar onde o filho se sentou ontem. Vira para a televisão, surpreende-se com o que vê. O que você está vendo? Um filme em preto e branco? Pego o controle remoto e desligo a televisão. Está escuro aqui, observa Jane. Você pode acender a luz? Peço. Estou me sentindo meio... Não consigo terminar. Claro, responde ela, acendendo o abajur de pé. A sala se ilumina. Inclino a cabeça para trás, olho para o teto de gesso. Inspira. 2, 3, 4. Já passou da hora de dar um jeito nesse teto. Vou pedir a David. Expira. 2, 3, 4. Então, diz Jane, os cotovelos fincados nos joelhos, os olhos grudados em mim. O que aconteceu lá fora? Fecho os olhos. Um ataque de pânico. Puxa, como é que você se chama? Ana. Fox. Ana. Eram só uns pivetes bobocas. Não, o problema não foram eles.
O problema é que não consigo sair de casa. Baixo os olhos, pego o conhaque. Mas você saiu! Observa ela. E quando me vê entornar o copo goela abaixo, acrescenta. Epa, devagar com isso. Eu não devia ter saído. Por que não? Por acaso é uma vampira? Praticamente, penso, olhando a brancura dos meus braços. Sou agorafóbica? Ela crispa os lábios. Você está me perguntando? Não, só não sabia se você conhecia a palavra. Claro que conheço. Você não gosta de espaços abertos. Novamente fecho os olhos. Faço que sim com a cabeça. Mas eu achava que agorafobia significava apenas que a pessoa não conseguia, sei lá, acampar no mato, fazer caminhadas, essas coisas. Não consigo ir a lugar algum. Ela inspira através dos dentes. Há quanto tempo isso acontece? Sugo as últimas gotas do conhaque. 10 meses. Jane não leva o assunto adiante. Respiro fundo, começo a tossir. Precisa de um inalador ou algo assim? Não, o inalador só piora as coisas. Acelera o coração. Ela reflete um instante. E essa história de soprar num saco? Volto com o copo para a mesa. Bebo da água. Não. Bem, às vezes funciona, mas agora não. Obrigada por me trazer para dentro de casa. Estou morrendo de vergonha. Bobagem. Juro que estou. Mas não vai se repetir, prometo. Jane crispa os lábios outra vez. Uma boca irrequieta, percebo. Provavelmente é fumante, embora cheire a manteiga de karité. Quer dizer então que já aconteceu outras vezes? Você tenta sair e... Primavera passada. Pedi ao entregador do mercado para deixar minhas compras na escada. Achei que não teria dificuldade para sair e pegar. Mas não conseguiu. Pois é, não consegui. Mas tinha um monte de gente passando na hora. As pessoas olhavam para mim e ficavam confusas, sem saber se eu era uma doida ou uma sem-teto. Jane corre os olhos pela sala. Teto é o que não falta para você. Este lugar é... Uau! Ela admira a casa mais um pouco. Depois confere o celular, fica de pé e diz... Preciso ir. Tento me levantar também, mas as pernas não colaboram. Seu filho é muito gentil. Digo a ela. Veio trazer isto aqui. Muito obrigada. Ela olha para a vela sobre a mesa e toca a correntinha que traz pendurada no pescoço. Ele é mesmo um bom menino. Sempre foi. E muito bonito. Sempre foi. Ela abre o relicário da correntinha e se inclina, deixando o pingente balançar diante do meu rosto. Quer que eu veja o conteúdo dele. É intimidade demais uma desconhecida debruçada sobre mim, minha mão na correntinha dela. Ou talvez eu é que tenha perdido o costume do contato humano. Dentro do relicário está a foto minúscula de um garotinho de uns 4 anos, cabelos louros e desgrenhados, dentinhos desalinhados, uma cicatriz na sobrancelha. Sem sombra de dúvida, é Ethan. Quantos anos ele tem aqui? 5. Mas parece mais novo, você não acha? Eu daria uns 4. Exatamente. Quando foi que ele espichou tanto? Pergunto, largando o relicário. Ela o fecha com cuidado, depois ri e diz... Em algum momento entre o dia dessa foto e agora. E de supetão. Tudo bem se eu for embora? Você não vai começar a hiperventilar, vai? Não, não vou começar a hiperventilar. Quer que eu traga mais um pouco de conhaque? Oferece ela, inclinando-se na direção do copo. Só então vejo um álbum de fotografia sobre a mesa. Um álbum que nunca vi antes. De certo foi ela quem trouxe.
Jane recolhe seu álbum, o aperta debaixo do braço e aponta para o copo. Acho que vou ficar na água. Minto. Ok. Ela se cala e fica olhando para a janela. Ok. Repete. Para sua informação, um homem muito bonito está vindo aí. Jane olha para mim. É seu marido? Não. É David, meu inquilino do porão. Seu inquilino? Ela ri. Quem me dera eu tivesse um inquilino desses. A campainha não tocou essa noite, nem uma única vez. É possível que as luzes apagadas tenham espantado as crianças do Halloween. Ou a gema seca nas vidraças da porta. Subo cedo para a cama. Lá pela metade do meu curso de pós-graduação, conheci um garoto de 7 anos que sofria de uma síndrome chamada delírio de Cotard. Um fenômeno em que a pessoa acredita estar morta. É uma doença rara, ainda mais em crianças. O tratamento recomendado é o uso de antipsicóticos, ou, nos casos mais graves, uma terapia eletroconvulsiva. Mas consegui curar o garoto apenas com a conversa. E esse foi meu grande sucesso. Grande o bastante para chamar a atenção de Wesley. O garoto já deve ser um adolescente agora, quase da idade de Ethan. É nele que penso enquanto olho para o teto, me sentindo morta também. Uma morta viva que vê a vida acontecer a seu redor, incapaz de participar dela. Segunda-feira, 1º de novembro. 13. Ao descer para a cozinha de manhã, encontro um bilhete passado por debaixo da porta do porão. Nele está escrito: ovos. Fico confusa. Será que David quer ovos para o café? Depois, virando o bilhete, vejo o resto da mensagem acima da dobra do papel. Já limpei os. Pensando bem, ovos até que são uma boa ideia. Então quebro 3 na frigideira e frito sem virá-los, deixando a gema bem molinha. Passados alguns minutos, já estou no computador do escritório, raspando o prato e navegando no Ágora. As manhãs são concorridas no site. Os agorafóbicos costumam ter crises de ansiedade ao acordar. Portanto, não me surpreendo quando deparo com o congestionamento de hoje. Passo 2 horas oferecendo consolo e apoio, recomendo comprimidos diferentes para diferentes usuários. Os de imipramina são os meus prediletos ultimamente, embora os Xanax nunca saia de moda. Intermedio uma discussão sobre os indiscutíveis benefícios da terapia de aversão. Vejo, a pedido de Dimples 2016, o vídeo de um gato tocando bateria. Estou quase indo embora e mudando para o xadrez em busca de vingança para as derrotas do sábado, quando uma mensagem pipoca na tela. Disco Mickey. Mais uma vez, obrigado pela ajuda que você me deu outro dia. O ataque de pânico. Fiquei quase 1 hora teclando com o Disco Mickey enquanto ele surtava. Palavra dele. The doctor is in. Disponha. E aí, melhorou? Muito. Chamei porque estou teclando com uma senhora recém-chegada ao site que está perguntando se tem algum profissional por aqui. Mandei para ela seu manual de perguntas frequentes. Mais um paciente recomendado. Confiro as horas no relógio. Talvez eu não tenha muito tempo hoje, mas pode encaminhá-la para mim. Beleza. Disco Mickey saiu do chat. Pouco depois aparece uma segunda caixa de diálogo. Granny Lizzie. Clico no nome e examino o perfil de usuário. Idade, 70. Residência, Montana. Inscrição, 2 dias atrás. Dou mais uma olhada no relógio. No caso de uma senhora de 70 anos, o xadrez pode esperar. Uma linha de texto na parte inferior da página informa que Granny Lizzie está digitando. Espero um segundo, depois outro. Ou ela está redigindo uma mensagem comprida ou estamos diante de mais um caso de senilidade digital.
Tanto minha mãe quanto meu pai catavam milho no teclado, digitando apenas com os indicadores. Eram mais hesitantes do que 2 flamingos que não sabem onde estão pisando. Levavam mais de meio minuto para produzir um simples olá. Granny Lizzie. Opa! Bom dia? Simpática. Antes que eu possa responder, ela emenda. Diz que o Mickey me passou seu nome. Preciso desesperadamente de alguns conselhos. E de chocolate também, mas isso já é outro assunto. Fico esperta e antes que ela prossiga, digito. Bom dia para você também. É nova por aqui? Sim, sou. Espero que tenha sido bem recebida pelo Disco Mickey. Muito bem recebida. Em que posso ajudá-la? Bem, no caso do chocolate, acho que você não vai poder me ajudar. Infelizmente. Fico me perguntando se ela é animada assim mesmo ou se só está nervosa. Deixo que continue. O problema é que... Não é fácil dizer, mas... Suspense. Faz um mês que não consigo sair de casa. Então, este é o problema. Sinto muito. Posso chamar você de Lizzie? Claro que pode. Moro em Montana. Primeiro sou avó, depois professora de artes. Mais tarde falamos disso. Por enquanto, o mais importante é... Lizzie, aconteceu alguma coisa em particular no mês passado? Pausa. Meu marido morreu. Entendo. Como ele se chamava? Richard. Meus sentimentos, Lizzie. Meu pai também se chamava Richard. Ele já morreu? Ele e minha mãe morreram 4 anos atrás. Ela de câncer, ele de um AVC 5 meses depois. Mas sempre acreditei que todos os Richard são gente boa. Menos o Nixon. Ótimo. Estamos desenvolvendo uma relação. Por quanto tempo vocês foram casados? 47 anos. A gente se conheceu no trabalho. Amor à primeira vista. Ele dava aulas de química, eu de artes. Os opostos se atraem. Excelente. Vocês têm filhos? 2 filhos homens e 3 netos. Homens também. Meus filhos até que são bonitinhos, mas os netos são lindos. Muitos homens na sua vida. Nem me diga. As coisas que já tive que ver nessa vida, as coisas que já tive que cheirar. Observo o seu jeito de escrever, sempre enérgico, sempre pra cima. O registro é informal, mas seguro. A pontuação é correta. Os erros quase não existem. Lizzie é inteligente, extrovertida. Também é meticulosa. Prefere escrever os números por extenso. Nunca escreve VC no lugar de você. Mas isso talvez tenha a ver com a idade. De qualquer modo, é uma pessoa adulta com a qual posso trabalhar. Mas e você? É um homem? Se for, desculpe. É que as mulheres às vezes são médicas também, mesmo aqui em Montana. Acho graça no comentário dela. Gostei de Lizzie. Já que você quer saber, sou mulher. Ótimo! Precisamos de mais mulheres na medicina. Mas então, Lizzie, me conta. Como tem sido esse último mês sem Richard? Contar, ao que parece, é o que Lizzie mais gosta de fazer. Ela conta do medo que sentiu logo depois do enterro, quando recebeu amigos e parentes em casa e nem sequer conseguiu acompanhá-los até o carro. Conta da sensação que teve nos dias seguintes. Era como se o lado de fora estivesse tentando entrar pelas janelas e das cortinas que fechou por causa disso. Conta dos filhos que moram longe, da preocupação deles, da dificuldade que eles têm para entender. Vou lhe dizer uma coisa. Brincadeiras à parte, tudo isso tem sido muito difícil para mim.
Hora de arregaçar as mangas. Você disse que ainda não se desfez das coisas de Richard, o que é compreensível. Mas eu gostaria que você, pelo menos, começasse a pensar no assunto. Silêncio. E então? Olhe, fico muito grata por ter conhecido você. Muito, muito, muito. Isso é algo que meus netos vivem repetindo. Esse muito, muito, muito. Ouviram em Shrek? Espero poder falar de novo com você muito em breve. Será que posso? Claro, claro, claro. Não me contive. Também sou muito, muito grata a Disco Mickey pela recomendação dele. Você é um anjo. Que nada. Foi um prazer. Espero ela sair, mas ela ainda está digitando. Só agora me dei conta. Ainda não sei o seu nome. Fico na dúvida. Nunca revelei meu nome no Ágora, nem mesmo para Sally. Não quero que ninguém me encontre. Não quero que juntem meu nome com minha profissão e descubram quem sou, que me desvendem. No entanto, algo na história de Lizzie toca meu coração. Uma senhora de certa idade, sozinha, ainda chorando a morte do marido, posando de valente sob a imensidão dos céus. Por mais piadas que faça, ainda é uma pessoa ilhada em casa. E isso é horrível. Meu nome é Ana. Já estou me preparando para fazer o logout quando uma última mensagem surge na tela. Obrigada, Ana. Granny Lizzie saiu do chat. Sinto o sangue correndo nas veias. Acabei de ajudar uma pessoa. Fiz uma conexão. Basta se conectar. Onde foi que eu já ouvi isso antes? Mereço um drink. 14. No trajeto até a cozinha, deixo a cabeça pender para trás, fazendo estalarem os ossos da nuca. Algo chama minha atenção quando olho para o alto. Apesar da distância de 3 andares e da pouca luz, vejo uma mancha escura no teto, que parece me encarar de volta. Uma mancha em torno do alçapão que dá acesso ao telhado, bem ao lado da claraboia. Bato à porta de David e ele abre segundos depois. Está descalço. Veste uma camiseta larga e amarrotada e calça jeans também amarrotada. Parece ter acabado de levantar. Desculpe. Acordei você? Não. Mentira. Você pode dar uma olhada numa coisa para mim? Acho que vi uma mancha de mofo no teto. Subimos juntos até o último andar. Passamos direto pelo escritório e pelo meu quarto e vamos para o corredor que fica entre o quarto de Olivia e o segundo quarto vago. Claraboia enorme, diz David. Não sei se é um elogio. É original, digo, mas só por dizer. Oval? Pois é. Não existem muitas assim por aí. Ovais? Mas o diálogo para por aí. Ele analisa a mancha. Realmente é mofo. Declara a meia voz, como um médico dando a má notícia para o paciente. É só limpar, não é? Só limpar não resolve. Então o que resolve? David bufa. Antes preciso dar uma olhada no terraço. Ele destrava e empurra a tampa do alçapão. Uma escadinha desce rangendo na nossa direção. O sol invade a casa. Para me desviar da claridade, dou um passo para o lado. Eu devo ser uma vampira mesmo. David firma a escada e começa a subir por ela, as calças apertando o traseiro. E logo some de vista. Alguma coisa aí? Grito. Nenhuma resposta. David? Ouço um barulho metálico. Um fio d'água escorre pelo buraco do alçapão, cintilando contra a luz do sol. Recuo rapidamente. Foi mal, diz David. Derrubei o regador. Tudo bem. Encontrou alguma coisa? Um momento de silêncio. Depois, num tom quase reverente, ele fala. Está uma selva aqui em cima.
A ideia foi de Ed, 4 anos atrás, logo depois que mamãe morreu. Ele meteu na cabeça que eu precisava de um projeto. Então resolvemos transformar o terraço num jardim. Canteiros de flores, uma pequena horta, uma cerquinha viva. Mas a atração principal, ou pièce de résistance, como diria nosso corretor, era a pérgola de madeira com quase 2 metros de largura e o dobro de comprimento, repleta de trepadeiras que floresciam na primavera e no verão. Um túnel de sombra. Quando papai teve um AVC pouco depois, Ed colocou sob a pérgola um banquinho com uma placa memorial em que se lia Ad astra per aspera. Apesar das adversidades, rumo às estrelas. Nas noites de calor, sob a luz dourada que atravessava o verde da folhagem, eu costumava me sentar nesse banco para ler um livro ou bebericar alguma coisa. Fazia tempo que eu nem me lembrava da existência desse jardim. Realmente deve estar uma bagunça. Tudo precisa ser podado, confirma David. Uma floresta. Seria mais fácil se ele descesse. Isto aqui é tipo uma pérgola? Pergunta ele. Com uma lona em cima? Todo outono a gente cobria a pérgola com uma capa. Esqueço de responder, perdida em minhas lembranças. Preste muita atenção quando subir, para não pisar na clarabóia. Não tenho a menor intenção de subir aí. Declaro. O vidro estremece quando David pisa nele de leve, só para testar. Muito frágil. Se um galho cair em cima, pode quebrar a clarabóia inteira. Ele se cala um instante e depois diz: muito impressionante. Quer que eu tire uma foto? Não precisa, obrigada. Mas... e a umidade? O que a gente faz? David ressurge na beira do alçapão e começa a descer. Vamos ter que chamar um profissional, informa, já guardando a escada. Para impermeabilizar o piso. Enquanto isso, posso tirar um pouco do mofo com um raspador de tinta. Ele fecha o alçapão. Ou com uma lixa. Depois a gente pinta por cima com tinta antimofo. Você tem tudo isso? Vou buscar a lixa e a tinta. Mas seria ótimo se a gente pudesse ventilar o ambiente um pouco mais. Epa, como assim? Abrir umas janelas? Não precisa ser aqui em cima. Não vou abrir janela alguma. Nem aqui em cima, nem lá embaixo. Ajudaria bastante. Volto para a escada e ele vem atrás de mim. Descemos sem dizer uma palavra. Obrigada por ter limpado aquela lambança que fizeram lá fora. Digo ao chegar à cozinha, mas só para dar fim ao silêncio. Quem fez aquilo? Uns garotos. Você conhece? Não. Pausa. Por quê? Você se disporia a dar um corretivo neles? Ele pisca, assustado com a pergunta. Então prossigo. Você continua bem instalado lá no porão. Espero. Faz 2 meses que ele alugou o espaço, desde que o Dr. Fielding sugeriu que um inquilino poderia ser útil no meu caso. Alguém que, em troca de um bom desconto no aluguel, se encarregasse de alguns serviços, como retirar o lixo, ajudar na manutenção da casa, etc. David foi o primeiro a responder ao anúncio que postei no Craigslist. Lembro que achei o e-mail dele sucinto demais, quase lacônico, até que o conheci e desfiz a má impressão. Vi que ele até gostava de um bom papo. Havia acabado de mudar de Boston, tinha experiência em serviços gerais, não fumava e possuía $7.000 no banco. Fechamos o acordo naquela mesma tarde. Algum motivo especial para essa escuridão toda? Algum problema de saúde? Questiona ele, correndo os olhos pelas lâmpadas embutidas no gesso. Sinto o rosto queimar. Muitas pessoas na minha... Qual seria a melhor palavra? Muitas pessoas na minha situação se sentem expostas quando há luz demais. Aponto para as janelas. Além disso, luz natural é o que mais tem nesta casa. David reflete um instante e assente com a cabeça. E a luz no porão também é boa? Pergunto.
Sim. Se você encontrar mais alguma das plantas de Ed, me avise. Estou guardando todas. Ouço o rangido da portinhola às minhas costas. Punch entra por ela. Fico muito grata por tudo o que você faz por mim. Continuo, mas vejo que David já vai se encaminhando para o porão. O lixo que você tira, os consertos na casa, você é a minha salvação. Acrescento na falta de coisa melhor. Valeu. Se você não se incomodar de procurar alguém para cuidar lá do terraço... Claro. Punch sobe na ilha da cozinha e deixa cair algo da boca. Um rato morto. Dou um pulo para trás. Por sorte, David ainda está presente. É um rato pequeno, mas com uma gosma na pelagem e um rabo que mais parece uma minhoca preta. O corpo está bem machucado. Punch olha para nós dois, orgulhoso de si mesmo. Não! Digo brava, mas o gato apenas inclina a cabeça. Puxa, esse rato deve ter passado por maus bocados, diz David. Inspeciona o morto. Foi você que fez isso? Pergunto, antes de lembrar que estou interrogando um gato. Punch salta para o chão. Olha só, sussurra David. Ergo a cabeça. Do outro lado da ilha, Punch está inclinado para a frente, os olhos escuros brilhando. O que a gente faz? Enterra em algum lugar? Pergunto. Não quero nenhum rato apodrecendo no lixo. David pigarreia e fala. Sempre tiro o lixo às terças, mas posso tirar agora mesmo. Tem jornal aí? Por acaso alguém ainda tem jornal em casa? A resposta saiu mais incisiva que o previsto. Rapidamente acrescento. Podemos usar um saco plástico. Tiro um saco da gaveta. David estende a mão para pegá-lo, mas acho que posso fazer isso eu mesma. Viro o saco pelo avesso, cubro a mão com ele e, com muita cautela, recolho o cadáver. Sinto um calafrio na espinha. Depois reviro o plástico e dou um nó na fitinha da borda. David toma o pacote da minha mão, abre o cesto que fica debaixo da ilha e joga o rato dentro. Descanse em paz. Ele ainda está retirando o saco de lixo de dentro do cesto quando o encanamento começa a cantar no porão e as paredes começam a conversar umas com as outras. Alguém abriu o chuveiro. Olho para David, mas ele nem pisca. Em vez disso, joga o saco nas costas e vai saindo enquanto diz: "Vou jogar lá na caçamba." Não que eu fosse perguntar o nome da garota. 15. Adivinhe quem é? Mãe? Deixo passar. E aí, meu anjo, como foi o seu Halloween? Bom. Ela está mastigando algo. Espero que Ed lembre que precisa ficar de olho no peso dela. Ganhou muitos doces? Muitos. Nunca ganhei tanto doce na vida. Qual é o seu predileto? M&M's de amendoim, claro. Snickers. Perdão, não vou mais errar. Eles são pequenininhos, explica ela. São filhotinhos de Snickers. Mas e no jantar, o que você comeu? Comida chinesa ou Snickers? As duas coisas. Preciso trocar uma palavrinha com Ed. Quando nos falamos, ele fica na defensiva. É a única noite do ano em que ela come porcaria na hora do jantar. Informa. Não quero que ela tenha problemas mais tarde, só isso. Silêncio. Com os dentes? Com o peso. Sei cuidar muito bem da minha filha, diz ele, bufando. Bufo também. Não estou dizendo que não sabe. Foi o que pareceu. É que ela está com 8 anos. Digo, meio impaciente. É muito comum as crianças sofrerem um significativo ganho de peso nessa idade. Sobretudo as meninas. Vou ficar atento.
Não esquece que ela já passou por uma fase mais gordinha. Você quer o quê? Que ela seja um palito? Não, isso seria tão ruim quanto. Quero que ela seja saudável. Tudo bem. Hoje à noite vou dar um beijinho de baixa caloria nela. Uma bicota dietética. Sorrio. Mesmo assim, é sempre difícil quando nos despedimos. Terça-feira, 2 de novembro. 16. Lá pelo meio de fevereiro, após quase 6 semanas trancafiada dentro de casa, e percebendo que não estava melhorando, entrei em contato com um psiquiatra a cuja palestra Os Antipsicóticos Atípicos e a Síndrome de Estresse Pós-Traumático tive a oportunidade de assistir durante um congresso em Baltimore, 5 anos atrás. Na época ele não me conhecia. Agora conhece. Os que não têm muita familiaridade com terapias costumam achar que os terapeutas são pessoas invariavelmente solícitas e delicadas, que falam baixinho. Você entra no consultório, se espalha no divã feito manteiga no pão e depois derrete. Mas nem sempre é assim. Prova disso? O Dr. Julian Fielding. Para início de conversa, com ele não tem essa história de divã. Nossas conversas são sempre às terças-feiras na biblioteca de Ed. Ele numa poltrona de couro ao lado da lareira e eu em outra, junto da janela. E embora fale baixinho, quase feito uma porta que range, ele é bastante incisivo e preciso, como deve ser um bom psiquiatra. É o tipo de cara que sai do chuveiro para mijar na privada, disse Ed, mais de uma vez. Vamos lá? Disse Fielding. Uma flecha da luz da tarde espeta o rosto dele, transformando os óculos em 2 pequenos sóis. Quer dizer, então, que você e Ed discutiram sobre Olivia ontem? Essas conversas. Você acha que elas são úteis? Olho através da janela para a casa dos Russells. O que será que Jane está fazendo nesse exato momento? Um vinhozinho agora cairia bem. Corro o dedo pelo pescoço e olho para Fielding. Ele me encara de volta, sério. 2 sulcos profundos entre as sobrancelhas. Talvez esteja cansado. Eu estou. Contei da minha crise de pânico. Ele pareceu ficar preocupado. Do meu contato com David, não deu muita confiança. E das minhas conversas com Ed e Olivia. Preocupado de novo. Distraída, sem pensar no que estou fazendo, olho para os livros de Ed. 2 volumes sobre Napoleão. Uma história sobre a agência de detetives de Alan Pinkerton. Bay Area Architecture. Um leitor eclético, esse meu marido. Esse meu ausente marido. Me parece que essas conversas estão produzindo efeitos ambivalentes em você, diz Fielding. Expressões típicas da nossa profissão. Me parece. O que estou ouvindo é. Acho que o que você está dizendo é. Somos intérpretes. Somos tradutores. Às vezes começo a dizer, as palavras brotando na boca sem terem sido chamadas. Às vezes fico pensando naquela viagem. Na verdade, ela não me sai da cabeça. Foi ideia minha. E isso é horrível. Da poltrona à minha frente não vem nada. Muito embora, ou talvez por causa disso, ele conheça essa história pelo avesso, pois já a escutou 1 milhão de vezes. Queria que a ideia não tivesse sido minha, mas de Ed. Ou de outra pessoa qualquer, ou de ninguém. Que a gente nunca tivesse viajado. Digo, estalando os dedos. Óbvio. Mas vocês viajaram. Você organizou uma viagem de férias em família. Ninguém deveria se sentir culpado por causa disso. Explica ele delicadamente. Sinto um aperto no peito. Uma viagem para Vermont no inverno. Muitas pessoas vão para Vermont no inverno. Foi uma estupidez. Foi uma boa intenção. Foi uma grande estupidez. Insisto.
Fielding não diz nada. Se não tivéssemos ido, ainda estaríamos juntos. Talvez, declara ele, dando de ombros. Tenho certeza. O olhar dele recai sobre mim, feito um peso. Ontem ajudei uma pessoa, conto. Uma mulher de Montana. Uma avó. Faz um mês que não sai de casa. Fielding está acostumado às minhas guinadas súbitas, ou saltos sinápticos, como ele costuma chamar, mesmo sabendo que minha intenção é apenas mudar de assunto. Então, falo sobre Granny Lizzie, e confesso haver revelado a ela meu nome real. O que levou você a fazer isso? Achei que ela estava tentando estabelecer uma conexão. Não é isso que A.M. Forster nos pede para fazer? Apenas se conecte. Retorno a Howard's End. O título escolhido pelo Clube do Livro para o mês de julho. Eu quis ajudá-la, só isso. Me tornar mais acessível. Um ato de generosidade da sua parte. Diz Fielding. Acho que sim. Ele se reacomoda na poltrona. Me parece que você está tentando se colocar num lugar onde possa encontrar as pessoas nas condições delas, não apenas nas suas próprias condições. Pode ser. Isso é um progresso. Punch, que já tinha entrado no cômodo, começa a rodear meus pés, pedindo com os olhos para subir no meu colo. Cruzo as pernas. E a fisioterapia? Como vai? Pergunta Fielding. Escorrego as mãos pelas pernas e pelo tronco como se fosse uma assistente de palco mostrando o prêmio de um game show qualquer. Você também pode ganhar este corpinho pouco usado de 38 anos. Já vi dias melhores, digo, e antes que ele me corrija. Sei que o objetivo não é emagrecer. Mesmo assim, ele me corrige. Emagrecer não é o único objetivo. Pois é, eu sei. Então, está indo bem? Estou curada. Muito melhor agora. Ele continua me encarando. Juro. A coluna está boa, as costelas já colaram, não estou mais mancando. Eu reparei. Mas quero continuar me exercitando. Gosto da Bina. Ela se tornou uma amiga. De certo modo, sim. Admito. Uma amiga que eu pago. Ela tem vindo às quartas, certo? Geralmente sim. Ótimo. Diz ele, como se quarta-feira fosse um dia especialmente adequado para atividades físicas. Fielding nunca viu Bina. Nem sequer consigo imaginá-los juntos. Eles não parecem ocupar a mesma dimensão. A sessão já está acabando. Não preciso olhar para o relógio em cima da lareira para saber. Fielding também não. Depois de anos de prática, ambos somos capazes de cronometrar mentalmente 50 minutos com uma precisão quase absoluta. Quero que você continue com o beta-bloqueador na mesma dosagem. Você está tomando o Tofranil de 150 miligramas. Tendo em vista a nossa conversa de hoje, vou aumentar para 250. Informa Fielding. Sério. Acho que vai ajudar a equilibrar seu emocional. Já fico meio zonza do jeito que está. Zonza? Meio sem foco. Sem foco como? Na visão? Não, não é isso. É mais... Já falamos sobre isso antes. Será que ele não se lembra? Ou será que não falamos? Zonza, sem foco. Puxa, um vinho agora seria perfeito. Às vezes fico pensando em muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. É como se tivesse um cruzamento no meu cérebro e todo mundo estivesse tentando atravessar ao mesmo tempo. Dou um risinho meio desconcertada. Fielding franze a testa e dá um suspiro. Bem, não se trata de uma ciência exata. Como você sabe bem. Eu sei. Você está tomando várias medicações. Vamos ajustando cada uma até chegarmos à combinação correta. Ok. Sei muito bem o que isso significa. Ele acha que estou piorando. Sinto um aperto no peito.
Passe para 250, depois me diz o que achou. Se tiver algum problema, podemos procurar algo para ajudar você a focar. Um nootrópico? Aderal. Quantas vezes tive que ouvir os pais dos meus pacientes perguntando se o Aderal não podia beneficiar seus filhinhos. Quantas vezes precisei ser firme com eles. E agora sou eu quem está de olho na coisa. Plus ça change. Vamos avaliando juntos as reações, diz ele. Em seguida escreve uma receita num bloco de papel, arranca a folha e estica o braço para me entregar. Noto que o papel treme nos dedos dele. Tremor essencial ou hipoglicemia? Torço para que seja qualquer coisa, menos um Parkinson precoce. Não é o caso de perguntar. Obrigada. Digo assim que pego a receita. Prometo fazer um ótimo uso dela. Fielding fica de pé, ajeita a gravata. Então, até semana que vem. Ele vai se encaminhando para a porta, mas antes de sair vira para trás e diz: Ana. Sim? Por favor, não vá guardar essa receita na gaveta. Assim que Fielding vai embora, peço o remédio pela internet. A farmácia promete fazer a entrega até às 5 da tarde, o que me dá tempo mais que suficiente para uma taça de vinho. Ou duas. Mas não imediatamente. Antes preciso fazer uma coisa. Arrasto o mouse para o canto pouco usado do desktop e, com alguma hesitação, clico 2 vezes sobre o ícone de uma planilha de Excel. meds.xlsx. É nessa planilha que mantenho um registro dos medicamentos que estou tomando, de todas as dosagens e instruções. Ou seja, de todos os ingredientes do meu coquetel farmacológico. Constato que minha última atualização foi no mês de agosto. Como sempre, Fielding está certo. Estou tomando um monte de coisas. Preciso dos dedos de 2 mãos para contar tantos remédios. E tenho plena consciência. Sinto um frio na barriga ao pensar nisso. De que não estou utilizando esses medicamentos como e quando deveria. Pelo menos nem sempre. As doses duplas, as doses esquecidas, as doses misturadas com um álcool. Fielding ficaria furioso. Preciso dar um jeito nisso. Não pretendo chutar o balde. Command mais Q e tchau Excel. Agora sim. Vamos àquele vinho. 17. Com uma taça numa das mãos e a Nikon na outra, me sento num canto do escritório de onde posso ver tanto a janela que dá para o sul quanto a que dá para o oeste. Hora de bisbilhotar a vizinhança, ou de fazer o meu controle de estoque, como Ed gosta de dizer. Lá está Rita Miller, voltando de sua aula de yoga, brilhando de suor, o celular colado à orelha. Ajusto a lente e fecho o zoom. Ela está sorrindo. Será que está falando com o engenheiro? Ou com o marido? Talvez com nenhum dos dois. No número 214, a senhora Wasserman e seu Henry descem devagarzinho os degraus da frente, saindo para distribuir sua luz e suas palavras de carinho. Giro a câmera para o lado oeste. Na calçada, 2 pedestres olham para as casas geminadas, um deles apontando para as janelas. Belo imóvel, deve estar dizendo. Meu Deus, agora estou inventando conversas. Com muita cautela, não quero ser pega bisbilhotando. Aponto minha lente para o outro lado do parque, para a casa dos Russells. Na cozinha não há ninguém, e as janelas estão com as persianas parcialmente fechadas, lembrando pálpebras semicerradas. Mas no andar de cima, na sala totalmente devassada, vejo Jane e Ethan sentados no sofazinho de listras vermelhas. Ela usa um suéter amarelo-manteiga decotado, os cabelos ladeando a fenda entre os seios como alpinistas na beira do desfiladeiro. Giro a lente para ajustar o foco. Jane ri enquanto fala, gesticulando muito com as mãos. Ethan olha para as próprias pernas, mas com um daqueles seus sorrisos tímidos nos lábios. Não contei a Fielding sobre os Russells. Como sou capaz de analisar a mim mesma, sei o que ele vai dizer.
que encontrei neste núcleo familiar, mãe, pai, filho único, um eco da minha própria família. Posso ver da minha janela, a poucos metros de distância, a família que um dia foi minha, a vida que um dia foi minha. Uma vida que eu julgava perdida para sempre, mas que agora está bem ali, do outro lado de um parque. Mas e daí? Penso. Ou talvez tenha dito. Ultimamente nem sei direito se estou pensando ou falando. Dou um gole no vinho, seco os lábios e ergo a Nikon outra vez. Olho através da lente. Ela está olhando de volta para mim. Deixo a câmera cair no colo. Não há qualquer dúvida. Mesmo a olho nu, consigo discernir claramente o olhar fixo dela, os lábios entreabertos. Ela ergue a mão e acena. Minha vontade é sumir. E agora, faço o quê? Aceno de volta? Desvio o olhar? Será que posso me fazer de boba e fingir que estava apontando a câmera para outro lugar? Para alguma coisa nas imediações da casa dela? Fazer uma cara de puxa, não vi você aí? Não. Levanto de um pulo e a câmera cai no chão. Deixa pra lá, digo. Dessa vez eu tenho certeza. Depois fujo do escritório em direção à escuridão da escada. Nunca fui pega antes. Nem pelos Millers, nem pelos Takedas, nem pelos Wassermans, nem por qualquer componente da família Gray. Nem pelos Lords antes deles irem embora. Nem pelos Motts antes deles se separarem. Nem pelos taxistas ou pedestres que passavam na rua. Nem mesmo pelo carteiro que eu costumava fotografar diariamente enquanto ele ia de porta em porta. E durante meses eu ficava namorando essas fotos, revivendo cada um daqueles momentos, até o dia em que, enfim, percebi que não dava mais conta de acompanhar o mundo do outro lado das minhas janelas. Ainda abro algumas exceções. Claro. Os Millers me interessam. Ou interessavam antes da chegada dos Russells. E meu zoom opteca é melhor do que qualquer binóculo. Mas nesse exato momento sou um poço de vergonha. Fico pensando em todas as pessoas e coisas que capturei com minha lente. Vizinhos, desconhecidos, beijos, brigas, gente roendo unha, deixando moedas cair na rua, tropeçando na calçada. O filho dos Takedas tocando seu violoncelo, de olhos fechados. Os Grays fazendo um brinde emocionado com suas taças de vinho. Os jovens Motts, nos estertores do casamento, gritando um com o outro em lados opostos da sua sala vermelho paixão, tendo um vaso espatifado no chão entre eles. Penso no meu disco rígido, lotado de imagens roubadas. Penso em Jane Russell me encarando de volta lá do outro lado do parque. Não sou invisível. Não morri. Estou viva para o mundo, à vista dele. E morrendo de vergonha. Penso no Dr. Brulov, de Quando Fala o Coração. Minha querida, você não pode continuar batendo cabeça com a realidade e achando que ela não existe. 3 minutos depois volto ao escritório. O sofazinho dos Russells está vazio. Ethan está no quarto, debruçado sobre o computador. Cuidadosamente recolho a câmera do chão. Não quebrou. E a campainha toca. 18. Você deve estar morrendo de tédio, diz ela assim que abro a porta. Depois me abraça forte, tirando de mim um riso nervoso. Aposto que já não aguenta mais esses filmes em preto e branco. Ela entra passando direto por mim. Eu ainda não disse uma palavra. Trouxe uma coisa para você, anuncia sorrindo, enquanto retira da bolsa uma garrafa de Riesling. Está geladinho. Começo a salivar. Faz tempo que não bebo vinho branco. Puxa, não precisava. Mas ela já está marchando na direção da cozinha. Em menos de 10 minutos estamos com nossas taças na mão. Jane acende um Virginia Slim, depois outro, e não demora para que a fumaça contamine o ar da cozinha, espiralando sobre nossas cabeças, pairando sob as lâmpadas do teto. Meu Riesling fica defumado, mas não me importo. O cheiro me faz lembrar dos meus dias de pós-graduação,
Dos botecos e das noites escuras de New Haven. Do gosto de cigarro na boca dos homens. Merlot é o que não falta nesta casa, observa ela, olhando para as garrafas no balcão. Encomendo caixas inteiras. Explico. Adoro Merlot. De quanto em quanto tempo? 2 ou 3 vezes ao ano. Pelo menos uma vez por mês. Ela balança a cabeça, depois pergunta. Você está assim desde... Desde quando mesmo? 6 meses? Quase 11. 11 meses. Fala Jane, fechando os lábios em forma de U. Finge que acabei de assobiar. Porque nunca consegui. Em seguida ela apaga o cigarro numa tigela de cereal, junta as mãos como se fosse rezar e inclina-se para a frente. Mas e então? O que você faz o dia todo? Aconselho pessoas. Respondo com firmeza, altiva. Quem? Pessoas online. Ah. Também estudo francês pela internet. E jogo xadrez. Online? Online. Ela corre um dedo pela borda da taça de vinho. Quer dizer então que a internet é tipo... sua janela para o mundo. Não só a internet, mas essa outra aí também. Digo, apontando para o janelão às costas dela. Sua luneta de espiã, afirma ela, e percebe que me fez corar. Foi só uma brincadeira. Desculpe a minha falta de... Ela abana a mão no ar e acende mais um cigarro. Esquece, diz, a fumaça escapando dos lábios. Você tem um tabuleiro de xadrez de verdade? Você joga? Costumava jogar. Ela apoia o cigarro na tigela. Vamos lá. Quero ver se você é boa nisso. Nossa primeira partida já vai longe quando a campainha toca. 5 em ponto. Entrega da farmácia. Jane faz as honras da casa. Drogas em domicílio! Grita da porta. E volta para a cozinha. São das boas? Estimulantes. Explico, já abrindo uma segunda garrafa, mas de Merlot. Agora sim, a festa está completa. Enquanto bebemos e jogamos, vamos conversando. Ambas somos mães de um filho só, como eu já sabia. Ambas gostamos de velejar, como eu não sabia. Jane prefere os barcos individuais. Quanto a mim, prefiro dividir as velas com mais alguém. Ou preferia. Conto a ela sobre minha lua de mel com Ed. O Alerion de 33 pés que alugamos na Grécia, o tour que fizemos pelas ilhas, o vai-vem entre Santorini, Delos, Naxos e Mykonos. Só nós 2, relembro, navegando de um lado para o outro no Egeu. Igualzinho a terror a bordo, diz Jane. Dou um gole no vinho. Acho que em Terror a Bordo eles estavam no Pacífico. Bem, tirando este detalhe, é igualzinho a Terror a Bordo. Além disso, eles foram velejar para se recuperar de um acidente. Ok, tudo bem. Depois resgataram um psicopata que tentou matá-los. Você vai me deixar terminar ou não vai? Enquanto ela pensa em sua próxima jogada, vasculho a geladeira em busca de uma barra de Toblerone. Depois pico o chocolate com uma faca de cozinha. Vamos comendo e jogando. Doce para o jantar. Exatamente como Olivia. Mais tarde... Você recebe muitas visitas? Pergunta ela, após pensar um instante e arrastar seu bispo no tabuleiro. Não. Respondo, tomando mais um gole de vinho. Até agora, só você e seu filho. Por quê? Ou por que não? Sei lá. Meus pais já se foram e eu trabalhava demais. Não tinha tempo para amigos. Ninguém do trabalho? Penso em Wesley. Éramos apenas 2 pessoas no consultório.
explico. Portanto, ele agora está 2 vezes mais ocupado. Ela me encara e diz: Isso é muito triste. Nem me diga. Mas um telefone você tem, não tem? Aponto para o aparelho fixo, esquecido num canto da cozinha. Depois para o celular no meu bolso. Tenho esse iPhone também. É jurássico, mas funciona. Caso meu psiquiatra ligue. Ou qualquer outra pessoa. Meu inquilino, por exemplo. Seu inquilino bonitão. Meu inquilino bonitão. Bebo vinho e capturo a rainha dela. Traiçoeira, diz Jane e bate as cinzas do cigarro. Depois cai na gargalhada. Terminada nossa segunda partida, ela pede para conhecer a casa. Fico na dúvida, mas só por um segundo. A última pessoa que examinou o lugar de cima a baixo foi David. E antes dele... Na realidade, nem me lembro. Bina nunca passou do primeiro andar. Fielding só conhece a biblioteca. A simples ideia de subir com outra pessoa me parece um ato de grande intimidade, como se eu estivesse levando comigo um amante. Mas eu aprovo a ideia e vou mostrando a casa para ela, andar por andar, cômodo por cômodo. No lavabo vermelho. Parece que estou presa numa artéria. Na biblioteca. Quantos livros! Você leu isso tudo? Leu pelo menos um? No quarto de Olivia. Meio pequeno, você não acha? Pequeno demais. Ela precisa de um quarto em que possa crescer dentro, como o quarto do Ethan. Mas no meu escritório. Uau! Exclama. Aqui sim, dá para fazer muita coisa. Bem, aqui eu geralmente jogo xadrez ou converso com outros enclausurados como eu. Não diria que é muita coisa. Olhe! Ela deixa a taça de vinho no parapeito da janela, enterra as mãos nos bolsos traseiros e aproxima o rosto da vidraça. Depois aponta para a casa do outro lado do parque e diz baixinho, numa voz quase gutural. Lá está ela. Até esse momento ela vinha se comportando com tanta informalidade, fazendo tantas piadinhas, que fico assustada ao vê-la assim tão séria, como se a agulha tivesse derrapado no disco de vinil. Sim, é ela. Digo. Linda! Você não acha? Acho. Ela continua na janela por mais 1 minuto. Depois voltamos para a cozinha. Mais tarde ainda. Você usa aquilo ali? Pergunta Jane, olhando à sua volta enquanto espera minha próxima jogada. O sol está descendo rapidamente. Sob a luz frágil do anoitecer e com o amarelo do suéter que está vestindo, ela mais parece um espectro, flutuando na minha casa. Está apontando para o guarda-chuva que vê a seu lado, apoiado na parede, feito alguém que bebeu demais. Mais do que você imagina, respondo. Recosto na cadeira e conto sobre minha terapia com o Dr. Fielding no quintal. Sobre a dificuldade que é atravessar aquela porta e descer os degraus. A proteção que busco no nylon do guarda-chuva. A estranheza que sinto diante da claridade e das correntes de vento do jardim. Interessante, afirma Jane. Acho que a palavra correta é ridículo. Mas funciona. Mais ou menos. Bem, diz ela, fazendo um carinho no cabo do guarda-chuva como se fosse um cachorro. Então é isso. E o seu aniversário, quando é? Por quê? Vai me dar um presente? Também não vamos exagerar. Na realidade, é daqui a pouco. O meu também. 11 de novembro.
Ela abre a boca, chocada. O meu também. Está brincando? Não, não estou. 11/11. Ergo minha taça para um brinde. Ao 11/11. Tem papel e caneta por aí? Pego as duas coisas numa gaveta e deixo na frente dela. Sente aí, ordena ela. E faça uma cara linda. Faço o que posso para obedecer. Ela começa a rabiscar o papel com traços rápidos e precisos. Meu rosto vai surgindo aos poucos. Os olhos fundos, as faces um tanto flácidas, o maxilar quadrado. Não esqueça de incluir o queixo pronunciado, digo. Mas ela não me dá atenção. Continua desenhando por mais uns 3 minutos, 2 vezes levando vinho à boca. Voilá! Diz afinal, mostrando o resultado. Analiso o desenho por 1 segundo. A semelhança é incrível. Estou impressionada. Não é? Você consegue desenhar outros também? Além de você? Acredite se quiser. Consigo. Não, não é isso. Estou falando de bichos, naturezas mortas. Sei lá. Estou mais interessado em pessoas. Como você. Com um gesto teatral, ela assina o desenho e então diz: um original Jane Russell. Guardo o presente numa das gavetas da cozinha, onde ficam as toalhas boas. Eu não quero que manche. Olhe só, quantos comprimidos. Eles se espalham pela mesa feito pequenas pedras preciosas. Aquele ali faz o quê? Qual? O rosa. Octogonal? Não. Seisonal. Hexagonal. Isso! É o Inderal, um beta-bloqueador. Jane estreita os olhos, confusa. Mas isso não é para infarto? Para ataques de pânico também. Reduz os batimentos cardíacos. E aquele outro, o oval branquinho? Aripiprazole, um antipsicótico atípico. Ui, parece sério. Parece e é, pelo menos em alguns casos. No meu é apenas um aditivo, para me deixar mais lúcida. Mais gorda também. Sei. E aquele ali? Imipramina, tofranil, para depressão e para incontinência urinária. Você faz xixi na cama? Hoje à noite acho que vou fazer, digo, e dou um gole no vinho. E esse outro? Temazepam, para dormir. Só vou tomar mais tarde. Mas não é perigoso misturar todos esses comprimidos com álcool? Engulo em seco e então respondo. Não. Os comprimidos já estão todos na minha goela, quando lembro que já os tinha tomado pela manhã. Jane inclina a cabeça para trás, soprando um jato de fumaça. Por favor, não diga cheque-mate. Ela ri e avisa. Meu ego não vai aguentar 3 seguidos. Não se esqueça que faz anos que não jogo. Dá para notar, digo. Ela escancara a boca numa risada, deixando à mostra uma coleção de obturações escuras. Dou uma olhada nos meus prisioneiros. 2 torres, 2 bispos, uma gangue de peões. Jane não capturou nada além de um único peão e um solitário cavalo. Ela percebe que estou olhando. Derruba um cavalo para o lado e diz: Cavalo ferido. Chame o veterinário. Adoro cavalos. Conto a ela. Olhe só para isso. Recuperação milagrosa. Jane reergue o cavalo, fazendo um carinho na crina de mármore. Sorrio e esvazio a minha taça.
Também adoro esses seus brincos, declaro. Ela toca um deles, depois o outro. 2 pequenos cachos de pérola, um em cada lóbulo. Presente de um ex-namorado. Confidencia. Alistair não acha ruim que você use? Ela reflete um instante e sorri. Acende mais um cigarro e diz: duvido que ele saiba. Saiba o quê? Que você está usando o brinco ou que ganhou de outro? Jane dá um trago, soprando a fumaça para o lado. Uma coisa ou outra. Ou as duas. Alistair às vezes é um cara difícil. Afirma, batendo as cinzas na tigela. Não me entenda mal. É um homem bom, um bom pai. Mas é controlador. Por quê? Doutora Fox, a senhora está me analisando? Pergunta em tom de brincadeira, mas com certa frieza no olhar. Se estou analisando alguém, não é você. É o seu marido. Jane traga novamente, franzindo a testa. Ele sempre foi assim, meio desconfiado. Pelo menos comigo. De novo. Por quê? Porque eu era uma maluquete. Explica. Como é mesmo a palavra usada por Alistair? Dissoluta. Isso. Eu levava uma vida dissoluta. Até conhecer Alistair? Mesmo depois. Levei um tempo para entrar nos trilhos. Não pode ter sido tanto tempo assim, penso com meus botões. Pela aparência dela, devia ter uns 20 e poucos anos quando teve o filho. Ela balança a cabeça, dizendo: fiquei com um sujeito aí durante um período. Quem era ele? Jane dá um risinho. Exatamente. Era. Mas não vale a pena falar disso. Todo mundo comete erros na vida. Fico calada. São águas passadas. Mas a minha vida familiar ainda é problemática. Sim, essa é a palavra correta. Le mot juste. Essas aulas de francês estão dando resultado, hein? Comenta ela sorrindo, mas com o cigarro ainda preso entre os dentes. Mas por que você diz que sua vida familiar é problemática? Insisto. Ela sopra a fumaça. Um anel quase perfeitamente circular vai se desmanchando aos poucos no ar. Faz de novo? Peço, não me contendo. Jane repete o truque. Eu me dou conta de que estou bêbada. Sabe... Explica ela, limpando a garganta. Não é uma coisa só. É complicado. Alistair é problemático. Todas as famílias são problemáticas. Mas Ethan é um bom menino. E quem afirma isso é uma pessoa capaz de reconhecer um bom menino quando está diante de um. Ela me olha nos olhos. Fico feliz que ache isso. Também acho Ethan um bom garoto. Bate as cinzas do cigarro. Mas e você? Imagino que sinta muita falta da sua família. Sinto. Muita. Mas falo com eles todo dia. Jane assente com a cabeça. As pálpebras estão meio pesadas. Deve estar bêbada também. Mas não é o mesmo que tê-los aqui com você, é? Não. Claro que não. Ela assente outra vez. Ok. Ana, você já deve ter percebido que em nenhum momento perguntei o que deixou você desse jeito. Gorda? Digo, prematuramente grisalha? É, realmente não estou bem. Agorafóbica, responde ela, bebendo do vinho. Bem,
Já que estamos trocando confidências, vamos lá. Um trauma. Igual a todo mundo. Reacomodo o corpo na cadeira. Fiquei deprimida. Profundamente deprimida. Não gosto nem de lembrar. Claro, eu entendo. Sei que não é da minha conta. E imagino que deva ser difícil para você fazer coisas como, sei lá, convidar pessoas para uma festa na sua casa. Mas acho que podemos, pelo menos, encontrar mais uns hobbies para você. Além do xadrez e dos filmes em preto e branco. E da espionagem. Penso um instante. Eu costumava tirar fotos. Pelo visto, ainda tira. Isso merece um risinho. Tudo bem. Mas antes eu gostava de sair fotografando por aí. Gostava muito. Tipo aquele livro Humans of New York? Não. Gostava mais de fotografar a natureza. Natureza em Nova York? Em Vermont. De vez em quando a gente ia para Nova Inglaterra. Jenny vira para a janela. Olha esse céu, diz, apontando para o oeste. Olho e vejo um magnífico pôr do sol, a silhueta das casas e prédios contra as cores múltiplas do anoitecer. Passarinhos circulam por perto. Isso é natureza, não é? Tecnicamente, sim. Concordo. Pedaços disso que está aí. Mas estou falando de... O mundo pode ser um lugar bonito. Insiste Jane, séria. Firme no olhar. Firme na voz. Não se esqueça disso. Ela se recosta na cadeira e apaga o cigarro na tigela. E não abra mão dele. Pego meu telefone no bolso, tiro uma foto do crepúsculo e olho para ela. É isso aí, garota. Aprova Jane. 19. Já passa das 6 quando acompanho Jane até a porta. Tenho coisas muito importantes para fazer. Informa ela. Eu também. 2h30. Quando foi a última vez que falei com uma pessoa, qualquer pessoa, por 2h30? Vasculho os últimos meses para ver se encontro algo neles. Nada. Ninguém. Não desde a minha primeira sessão com o Dr. Fielding. Séculos atrás, em meados do inverno. Mesmo assim, nesse dia eu nem consegui falar por muito tempo. Minha traqueia ainda estava machucada. De repente me sinto mais jovem, quase alegre. Talvez seja o vinho, mas imagino que não. Querido diário, hoje fiz uma amiga. Mais tarde, nessa mesma noite, ainda meio tonta, estou vendo Rebecca quando a campainha toca. Jogo o cobertor para o lado e vou me arrastando até a porta. Por que você não vai? Ironiza Judith Anderson às minhas costas. Por que não sai de Manderley? Confiro o monitor no interfone. Um homem alto, de ombros largos, cintura fina e o cabelo com 2 entradas bem acentuadas na testa. Por um instante não o reconheço. Estou acostumada a vê-lo somente em cores, mas depois me dou conta de que é Alistair Russell quem está à porta. Veio fazer o que aqui? Digo. Ou penso. Acho que digo. Definitivamente ainda estou bêbada. Além disso, não devia ter tomado todos aqueles comprimidos mais cedo. Aperto o botão para abrir a porta da rua. Ouço o clack da tranca se abrindo e o rangido da porta. Fico esperando até ouvi-la bater. Ao abrir a porta do corredor, deparo com um homem bem à minha frente, pálido e luminoso na penumbra. Está sorrindo. Dentes fortes saem de gengivas sadias. Olhos claros, rodeados por pés de galinha. Alistair Russell. Apresenta-se. Moro ali no 207, do outro lado do parque. Entre. Digo, estendendo a mão. Sou Anna Fox. Ele dispensa o aperto de mão, ficando parado onde está. Realmente não quero incomodar. Aliás, desculpe se interrompi alguma coisa. Filminho na televisão?
Faço que sim com a cabeça. Ele sorri novamente, radiante, feito uma vitrine de Natal. Eu só queria saber se você recebeu alguma visita hoje cedo. Estranho. Antes que eu possa responder, uma explosão acontece na televisão da sala. A cena da colisão do navio. Navio encalhado! Gritam as pessoas na praia. Todos para a Bahia! Uma barulheira danada. Volto para a sala e pauso o filme. Quando retorno para o corredor, encontro Alistair do lado de cada porta. Sob a luz chapada do hall, ele mais parece um cadáver. 2 sombras pretas no lugar das faces. Atrás dele, a porta boceja como se fosse uma boca escura. Você se incomodaria de fechar isso aí? Peço. E ele fecha. Obrigada. Percebo que estou enrolando a língua para falar. Cheguei numa hora ruim? Não. Quer beber alguma coisa? Beber? Não, obrigado. Eu estava oferecendo água. Explico. Educadamente, ele faz que não com a cabeça. E então repete. Você recebeu alguma visita hoje? Bem, Jane já havia alertado. Fisicamente, ele não parece um homem controlador, desses que têm olhos esbugalhados e lábios finos. Faz mais o gênero paizão jovial. Um leão já no outono da vida. Barba grisalha, princípio de calvície. Acho até que ele e Ed poderiam ter sido amigos. Desses que trocam tapinha nas costas antes de ir para a sala beber seu whiskinho, dividir histórias de guerra. Mas as aparências... Isso não é da minha conta, claro. Mesmo assim, não quero me colocar na defensiva. Não recebi nenhuma visita esta noite. Estou no meio de uma maratona de filmes. Qual é esse aí? Rebecca. Um dos meus prediletos. Você não... Então percebo que ele está olhando para o interior da casa, sério, franzindo a testa. Viro para trás. O tabuleiro de xadrez. Já coloquei as taças na máquina de lavar, lavei a tigela, mas o tabuleiro ainda está lá, atulhado com seus vivos e mortos, o rei de Jane caído para o lado. Volto a atenção para Alistair. Ah, aquilo ali. Meu inquilino gosta de jogar xadrez. Explico, displicentemente. Ele olha para mim, desconfiado. Posso muito bem imaginar o que está pensando. Após 16 anos transitando pela cabeça das pessoas, até que é fácil. Mas talvez eu esteja meio enferrujada. Ou talvez seja o álcool. E os remédios. Você joga? Ele não responde de imediato. Faz tempo que não, diz, afinal. Só você e o seu inquilino moram aqui? Não, eu... Sim. Sou separada do meu marido. Minha filha está com ele. Alistair olha uma última vez para o tabuleiro, para a televisão, depois volta para a porta. Bem, já vou indo. Desculpe o incômodo. Incômodo nenhum. Ah, agradeça sua mulher pela vela. Ele para onde está, virando-se para mim. Foi Ethan que trouxe. Quando? Pergunta ele. Uns dias atrás, no domingo. Espera aí, que dia é hoje? Ou no sábado. Eu fico irritada. Por que diabo esse homem precisa saber que dia foi? Que diferença faz? Ele me encara, espantado. Depois abre um sorriso frouxo e vai embora sem dizer uma palavra. Antes de cair na cama, dou uma espiada no 207. Lá estão os Russells reunidos na sala. Jane e Ethan no sofá. Alistair sentado diante deles numa poltrona falando sem parar. Um homem bom. Um bom pai. Quem há de saber o que acontece numa família? Aprendi isso na pós-graduação. Você pode passar anos com um paciente e ainda se surpreender com ele? Disse Wesley.
pouco depois de apertar minha mão pela primeira vez, os dedos encardidos de nicotina. Como assim? Perguntei. Ele se dirigiu para a mesa, correu a mão pelo cabelo e disse: Você pode ouvir as confidências de uma pessoa, os medos dela, as carências, mas não se esqueça de uma coisa. Tudo isso existe em meio aos medos e segredos de outras pessoas. As que dividem o mesmo teto com ela. Conhece aquela frase que diz que todas as famílias felizes são iguais? Guerra e paz, falei. Ana Karenina. Mas não importa. O que importa é que está errado. Nenhuma família, feliz ou infeliz, é igual a outra. Aliás, Tolstói falou muita bobagem, lembre-se disso. E é disso que me lembro enquanto vou ajustando o foco da minha lente, buscando o melhor enquadramento. Um retrato de família. Mas acabo deixando a câmera de lado. Quarta-feira, 3 de novembro. 20. Acordo com Wesley na cabeça. Wesley e uma merecida ressaca. Completamente zonza, como se estivesse atravessando uma neblina, desço para o escritório, mas preciso correr para vomitar no banheiro. Que maravilha! Descobri que vomito com grande precisão. Ed costuma dizer que eu poderia me profissionalizar. Apenas um jato e tudo vai embora. Lavo a boca, boto uma corzinha nas maçãs do rosto e volto para o escritório. Do outro lado do parque, as janelas da família Russell estão vazias. Os quartos estão escuros. Fico olhando para a casa, ela me olhando de volta. Constato que sinto falta deles. Olho para o lado sul da vizinhança. Um táxi, caindo aos pedaços, vai descendo a rua. Uma mulher caminha pela calçada com seu copinho de café na mão e um vira-lata na coleira. Confiro as horas no celular. 10h28. Por que será que levantei tão cedo? Claro. Esqueci de tomar meu temazepam. Ou melhor, capotei antes que tivesse a oportunidade de lembrar. O temazepam me deixa inconsciente. Eu apago. Aos poucos vou me lembrando da noite de ontem. Fiapos de lucidez rodopiando na cabeça, feito carrossel de pacto sinistro. Foi isso mesmo que aconteceu? Sim. Abrimos o vinho de Jane, falamos de barcos, devoramos uma barra de chocolate, tirei uma foto, falamos de nossas famílias, espalhei meus comprimidos em cima da mesa, bebemos mais um pouco. Não nessa ordem. 3 garrafas de vinho. Ou foram 4? Bem, sou capaz de encarar até mais do que isso. Já encarei. Os comprimidos. Digo, mais ou menos como um detetive que grita eureka. A dosagem. Lembro que ontem tomei meus remédios 2 vezes. Deve ser isso. Os comprimidos. Depois dessa você vai cair de 4, aposto. Disse Jane, rindo ao me ver abocanhar aquilo tudo com uma golada de vinho. Minha cabeça roda. Minhas mãos tremem. Encontro um frasco pequeno de Advil escondido no fundo da gaveta da escrivaninha e jogo 3 comprimidos garganta abaixo. A data de validade expirou 9 meses atrás. Tempo suficiente para colocar uma criança no mundo. Para criar vidas, reflito. Muitas vidas. Tomo o 4º comprimido só por garantia. Depois... O que aconteceu depois? Ah, sim. Alistair chegou perguntando pela mulher. Movimento do outro lado da janela. É o Dr. Miller, saindo para o trabalho. Vejo vocês 3h15. Digo a ele. Não se atrase, hein? Não se atrasar nunca. Essa era a regra de ouro de Wesley. Para algumas pessoas, estes são os 50 minutos mais importantes da semana, dizia ele. Portanto, o que quer que você faça ou deixe de fazer, pelo amor de Deus, não se atrase.
Wesley Brill, o brilhante. Faz 3 meses desde a minha última pesquisa. Então acesso o Google. O cursor pulsa feito um coração no campo de busca. E vejo que ele ainda ocupa a mesma cátedra de sempre. Ainda publica seus artigos no Times e nos diversos periódicos especializados. E ainda está clinicando, claro. Embora no verão tenha mudado o consultório para Yorkville. Lá trabalham apenas Wesley, sua recepcionista Phoebe e o leitor de cartão de crédito que ela usa para receber os pagamentos. Ah, e a poltrona Imes também. Wesley adora aquela poltrona. Mas nunca adorou muito mais do que isso. Nunca se casou. A vida de professora era sua grande paixão. Os pacientes, seus filhos. Nem pense em ficar com dó do pobre Dr. Brill, disse a mim certo dia. Lembro perfeitamente. Central Park, cisnes com um ponto de interrogação no lugar do pescoço, sol a pino do outro lado da copa rendada dos olmos. Wesley tinha acabado de me convidar para dividir o consultório com ele. Minha vida está cheia demais, relatou. Por isso preciso de você ou de alguém como você. Juntos vamos poder ajudar um número ainda maior de crianças. Ele estava certo. Como sempre. Clico sobre a aba de imagens do Google. Entre as fotos que se abrem, não encontro nenhuma mais recente ou na qual ele esteja especialmente bem. Não sou muito fotogênico, declarou certa vez, mas não em tom de reclamação. A fumaça do charuto espiralando para o alto, as unhas manchadas e ressequidas. Não é mesmo. Devolvi a queima-roupa. Erguendo uma das sobrancelhas peludas, ele falou: verdadeiro ou falso? Você é igualmente severa com seu marido. Não necessariamente. Ele riu com sarcasmo. Nada é necessariamente verdadeiro ou falso, disse ele. Ou é verdadeiro ou não é. Ou é falso ou não é. Tem razão. 21. Adivinhe quem é? Diz Ed. Eu me acomodo na cadeira. Quem fala isso sou eu. Você está com uma voz péssima, campeã. Não é só a voz. Está doente? Estava. Não deveria contar sobre a noite de ontem, eu sei, mas não resisto. Quero ser honesta com Ed. Ele merece isso. Mas não fica nem um pouco satisfeito depois de ouvir minha confissão. Você não pode fazer uma coisa dessas, Ana. Misturar remédio e vinho. Eu sei. A esta altura já começo a achar que falei mais do que devia. Francamente. Eu sei. Você tem recebido muitas visitas ultimamente. Diz depois, menos exaltado. Muita agitação. Pausa. Esse pessoal que mora do outro lado do parque. Os Russells. Talvez seja melhor eles deixarem você em paz por um tempo. Fique tranquilo, vão deixar. Desde que eu não desmaie mais no meio da rua. Eles não têm que se meter na sua vida. Nem você na deles. Aposto que é isso que ele está pensando. O que foi que o Dr. Fielding falou? Prossegue Ed. Tenho a leve impressão de que Ed pergunta isso sempre que não sabe ao certo o que dizer. Ele está mais interessado na minha relação com você. Comigo? Com vocês dois. Ah. Ed, morro de saudades de você. Minha intenção não era dizer aquilo. Nem tinha me dado conta de que estava pensando nisso. Subconsciente sem filtros. Desculpe. É o Id falando. Ele permanece calado por um instante. Depois diz: bem, agora é o Ed falando. Morro de saudades disso também. Dos trocadilhos infames dele. Ed costumava dizer que fui eu quem colocou a Ana em psicanalista. Essa é horrível. Eu retrucava, sempre fazendo o possível para não rir. Mentira, você adora. Insistia ele.
coberto de razão. Mais silêncio. Quando você diz que tem saudades, do que exatamente sente falta? Por essa eu não esperava. Sinto falta de... Começo a dizer, rezando para que a frase se complete por iniciativa própria. E as palavras vão saindo com a força de uma torrente, um aguaceiro que jorra da calha ou de uma represa que explodiu. Sinto falta do seu jeito de jogar boliche. Uma idiotice, eu sei, mas é a primeira coisa que me vem à língua. Sinto falta da sua incompetência na hora de amarrar um nó de marinheiro. Sinto falta das manchas vermelhas no seu rosto recém-barbeado. Sinto falta das suas sobrancelhas. De repente me vejo subindo as escadas, rumo ao quarto. Sinto falta dos seus sapatos. Sinto falta de você me pedindo o café da manhã cedo. Sinto falta daquele dia que você usou meu rímel e todo mundo notou. Sinto falta daquele outro dia em que você teve a audácia de me pedir para costurar alguma coisa. Sinto falta da sua delicadeza com os garçons. Agora na cama. Na nossa cama. Sinto falta dos ovos que você fazia. Sempre mexidos, mesmo quando a intenção era apenas fritar. Sinto falta das histórias que você inventava para nossa filha. As heroínas sempre rejeitavam o príncipe, optando pela universidade. Sinto falta da sua imitação de Nicolas Cage. Bem mais estridente, depois de O Sacrifício. Sinto falta daquele tempão que você levou para descobrir que a pronúncia correta da palavra inexorável não era inexorável. Que palavrinha mais besta. Morro de rir quando me lembro. Sinto falta das suas piadinhas infames. Sinto falta da sua mania de partir a barra em vez de cravar os dentes direto na merda do chocolate. Agora você fala palavrão? Desculpe. Além disso, o chocolate fica bem melhor quando a gente parte a barra antes. Pausa. Sinto tanto a sua falta. Outra pausa. Amo tanto você. Respiro fundo para não engasgar. Amo vocês dois. Não há nenhum padrão estabelecido aqui. Pelo menos que eu perceba. E olha que sou treinada para perceber padrões. Apenas sinto falta dele. Apenas amo Ed. Amo os dois. Silêncio. Longo e profundo. Respiro. Mas, Ana, diz ele, delicadamente. Se... Ouço um barulho lá embaixo, apenas um som baixinho e grave. Provavelmente é a casa se reacomodando em suas estruturas. Só um segundo. Peço a Ed. Então escuto com clareza uma tosse seca, um resmungo. Alguém está na minha cozinha. Preciso ir. O que foi que... Mas já estou correndo para a porta com o telefone na mão e digitando o número da emergência, o polegar pairando acima do botão de ligar. Lembro da última vez que chamei a emergência. Na realidade, já chamei mais de uma vez, ou tentei chamar. Dessa vez alguém há de atender. Desço a escada com cautela, o corrimão escorregando sob os dedos, os degraus invisíveis no escuro. Mudando de direção no patamar, deparo com a luz que vem de baixo. Pé ante pé, sigo para a cozinha. O telefone treme na minha mão. Um homem está diante da lava-louça, de costas para mim. As costas são largas. E ele vira. Aperto o botão de ligar. 22. Olá? Diz David. Porra. Respiro aliviada. Rapidamente cancelo a chamada e coloco o telefone no bolso. Desculpe.
Acrescenta ele. Toquei a campainha uma meia hora atrás, mas acho que você estava dormindo. Devia estar no chuveiro, digo. David não reage. Provavelmente está envergonhado por mim. Meus cabelos não estão exatamente molhados. Então subi pelo porão. Espero que isso não seja um problema. Problema nenhum, claro. Pode subir quando quiser. Ando até a pia e encho um copo d'água. Meus nervos estão à flor da pele. Precisa de alguma coisa? Estou procurando um X-Ato. X-Ato? Um estilete X-Ato. Desses de cortar papelão? Exatamente. Exatamente. Faço uma piadinha com o nome do produto. Onde estou com a cabeça? Procurei debaixo da pia, continua ele, graças a Deus, e naquela gaveta perto do telefone. Aliás, seu telefone não está plugado. Acho que está mudo. Nem me lembro da última vez que usei meu telefone fixo. Deve estar mesmo. Talvez seja uma boa ideia dar um jeito nisso. Não precisa, penso, já voltando para a escada. Tem um estilete no depósito lá em cima, digo, mas ele já vem subindo atrás de mim. Abro a porta do closet que faz às vezes de depósito. Está um breu dentro dele. Puxo a correntinha para acender a luz. O espaço é estreito e fundo, parece um sótão. Cadeiras de praia se apoiam na parede. Latas de tinta se enfileiram como vasos. Contrariando todas as expectativas, as paredes são revestidas de um papel estampado com pastorinhas e lordes do campo. Aqui e ali uma criancinha descamisada. A caixa de ferramentas de Ed ainda está na prateleira, intacta. Não levo jeito para consertar coisas, e daí? Diria ele. Com um corpinho desses, nem preciso. Abra a caixa, vasculhe o conteúdo. Ali, fala David, apontando para a lâmina que escapa de um estojo de plástico cinza. Cuidado. Não vou cortar você. Entrego a ele o estilete, a lâmina virada para mim. É você que eu não quero cortar, diz ele. Sinto certo prazer ao ouvir essas palavras. Afinal de contas, o que você pretende fazer com isso? Puxo a correntinha, anoitece outra vez no depósito. David não se mexe. Ali no escuro, eu de roupão e ele com seu estilete. De repente me dou conta de que nunca estive tão próxima assim do meu inquilino. Ele poderia me beijar se quisesse. Ou me matar. Um vizinho me pediu para ajudar numa parada. Abrir umas caixas, guardar coisas. Que vizinho? O que mora no outro lado do parque. Russell. David volta para a escada, vai descendo por ela. Como foi que ele encontrou você? Pergunto, descendo atrás. Andei distribuindo uns panfletos pela vizinhança. Talvez ele tenha visto na cafeteria ou em algum outro lugar. Você conhece ele? Não. Esteve aqui ontem, só isso. Voltamos para a cozinha. Ele precisa abrir algumas caixas e montar uns móveis que ainda estão no porão da casa dele. Devo voltar lá pelo meio da tarde. Acho que eles não estão em casa. Ele olha para mim, surpreso. Como é que você sabe? Porque espiono a casa deles. Parece que não tem ninguém em casa, digo, apontando através da janela para o outro lado do parque. Nesse mesmo instante, alguém acende uma luz na sala dos Russells. Lá está Alistair, telefone espremido entre o rosto e o ombro, cabelos bagunçados de quem acabou de levantar. Foi ele que me chamou, diz David, e vai se dirigindo para a porta do hall. Volto mais tarde. Valeu pelo estilete. 23. Minha intenção é voltar para Ed. Adivinhe quem é. Me preparo para dizer, porque agora é minha vez. Mas alguém bate à porta segundos depois de David sair. Ele deve ter esquecido alguma coisa. Vou lá ver o que é. É uma mulher de olhos grandes, muito esguia. Bina,
a fisioterapeuta. Confiro as horas no telefone, 12:00 em ponto. David deixou a porta aberta para mim. Explica. Cada vez mais gato. Onde é que isso vai parar? Acho que você devia fazer alguma coisa a respeito. Acho que você devia ficar na sua e se preparar para a nossa sessão. Tirar esse roupão, vestir uma roupa de verdade. Subo para me trocar, depois volto e desenrolo meu tapetinho ali no chão da sala. Faz quase 10 meses que Bina entrou na minha vida. Quase 10 meses que saí do hospital, a coluna machucada, a garganta ferida. E durante esse tempo acabamos ficando próximas. Talvez até amigas, como quer o Dr. Fielding. O dia está lindo hoje. Bina coloca um peso na minha lombar. Meus cotovelos pulam. Que tal a gente abrir uma janela? Sem chance. Você está perdendo. Muito mais do que você imagina. 1 hora depois, já encharcada de suor, fico de pé com a ajuda dela. Quer tentar o truque do guarda-chuva? Sugere. Faço que não com a cabeça, os cabelos grudados na nuca. Hoje não. E não é um truque. O dia está perfeito para esse tipo de exercício. Um solzinho gostoso. Não. É que eu... Não. Você está de ressaca. Isso também. Um rápido suspiro. Depois... Você tentou com o Dr. Fielding essa semana? Sim. Minto. E como foi que se saiu? Muito bem. Até onde conseguiu chegar? 13 passos. Bina me encara, desconfiada. Tudo bem. Para uma velhinha da sua idade, até que não está mal. Daqui a pouco, mais velhinha ainda. Por quê? Quando é o seu aniversário? Semana que vem. Dia 11. 11/11. Vou ter que dar para você o desconto da terceira idade. Ela recolhe os pesos do chão, guarda na mochila. Vamos comer alguma coisa. Nunca fui muito de cozinhar. Ed era o chefe. E agora minha comida é entregue em casa pela Fresh Direct. Pratos congelados, refeições de micro-ondas, sorvete, vinho. Muito vinho. Também costumo comprar alguma coisa do grupo das proteínas magras e das frutas, pelo bem de Bina. E pelo meu próprio também, ela diria. Nossos almoços não têm hora para acabar. Ao que parece, Bina gosta da minha companhia. Eu não deveria estar pagando a você por isso? Perguntei a ela certa vez. Você já está cozinhando para mim, respondeu. Será que a gente pode chamar isso de cozinhar? Retruquei, colocando no prato dela um peito de frango completamente esturricado. Mas o cardápio de hoje é melão com mel e fatias de bacon. Tem certeza que esse bacon é não curado? Absoluta. Muito gentil da sua parte, senhora. Ela leva à boca um pedaço da fruta, limpa o mel dos lábios com o dorso da mão. Outro dia li um artigo sobre as abelhas. Elas podem se afastar até 10 quilômetros da colmeia em busca de pólen. Onde foi que você leu isso? Na Economist. Uau! Na Economist. Não é impressionante? É deprimente, isso sim. Não consigo nem sair de casa. O artigo não era sobre você. Não era mesmo. E elas também dançam, tem até um nome. Dança das abelhas. Ela parte uma fatia de bacon. Onde foi que você aprendeu? Numa exposição sobre abelhas que vi no Pitt Rivers, de Oxford, quando estive lá. É o Museu de História Natural da cidade. Uau! Oxford! Lembro dessa dança porque a gente tentou imitar, zumbindo muito, sacudindo os braços. Mais ou menos como os nossos exercícios aqui. Vocês estavam bêbados? Não estávamos sóbrios.
Tenho sonhado com abelhas desde que li esse artigo na revista. Conta ela. O que você acha que isso significa? Não sou freudiana. Não interpreto sonhos. Mas e se fosse? Se fosse, diria que as abelhas representam a necessidade urgente de você parar de me perguntar o que os seus sonhos significam. Me aguarde, diz ela mastigando. Da próxima vez vou fazer você sofrer. Comemos em silêncio. Já tomou os comprimidos de hoje? Já. Mentira. Vou tomar depois que ela for embora. Pouco depois, o encanamento da casa estremece no interior das paredes. Bina olha na direção da escada. Foi o banheiro? Foi. Tem mais alguém na casa? Não. Mastigo minha comida e digo. Deve ser alguma amiguinha do David que passou a noite aqui. Que galinha! David não é nenhum santo. Você conhece a garota? Não. Nunca conheço nenhuma delas. Está com ciúmes? Ela arremessa uma migalha de bacon contra mim. Na próxima quarta não vou poder vir outra vez. Mesma coisa da semana passada. Sua irmã. Pois é. Voltou. Na quinta está bem para você? As chances são grandes. Oba! Ela mastiga mais um pouco e toma um gole d'água. Você está com um aspecto cansado, Ana. Tem dormido direito? Faço que sim com a cabeça, depois que não. Bem, sim, mas é que ando com muita coisa na mente nos últimos tempos. É difícil para mim, entende? Tudo isso, digo, apontando de modo vago para a casa à minha volta. É muito difícil. Imagino. Quer dizer, sei. Esses seus exercícios também são muito difíceis. Você está indo muito bem, acredite em mim. A terapia também é difícil para mim. Não é fácil estar do outro lado do divã. Posso imaginar. Respiro fundo. Não quero perder o controle. Só mais uma coisa. Morro de saudades de Liv e de Ed. Bina deixa o garfo sobre a mesa. O que é mais do que compreensível, diz. E o sorriso dela é tão carinhoso que preciso me conter para não chorar. 24. Granny Lizzie. Olá? Doutora Ana? A mensagem surge na tela com um bip. Deixo minha taça de lado e interrompo a partida de xadrez. Já venci outras 3 desde que Bina foi embora. Uma façanha histórica. The doctor is in. Oi, Lizzie. E aí, como está? Bem melhor agora, graças a você. Que bom. Doei todas as roupas do Richard para nossa igreja. Eles devem ter ficado muito felizes. Ficaram, e é isso que o Richard teria querido. E meus alunos da turma de 3º ano mandaram um cartão que eles mesmos fizeram, desejando melhoras. Um cartão enorme, purpurina e bolinhas de algodão por todo lado. Que bonitinho. Pra ser sincera, eu daria uma nota 7 para eles. Mas é a intenção que conta. Dou uma risada. Digito kkk, mas depois apago. Eu também trabalhava com crianças. Jura? Psicologia infantil. Às vezes penso que eu era psicóloga também. Outra risada. Puxa, eu quase ia esquecendo. Hoje de manhã, consegui sair para uma pequena caminhada. Um ex-aluno passou por aqui e conseguiu me tirar de casa. Foi só um minutinho, mas valeu a pena. Parabéns. Daqui pra frente só vai ficando mais fácil. Isso talvez não seja verdade, mas pelo bem de Lizzie, espero que seja.
E que maravilha esses alunos que gostam tanto de você. Esse que veio aqui é o Sam. Nunca levou muito jeito para a arte, mas era uma criança adorável. E hoje é um homem muito correto. Mas acabei esquecendo de levar a chave de casa. É natural. Fiquei um tempinho trancada do lado de fora. Espero que não tenha sofrido muito. O susto foi grande, mas sempre deixo uma cópia da chave no vaso da frente. Minhas violetas estão lindas, todas em flor. Em Nova York não temos esse luxo. KKKKKKK. Quem ri sou eu. Ela ainda não entendeu direito o espírito da coisa. Agora preciso preparar o almoço. Uma amiga está vindo para cá. Vai lá. Que bom que você tem amigos. Obrigado. Carinha feliz. Ela sai do site e eu fico radiante. É possível que eu faça algum bem antes de morrer. Judas, o Obscuro, parte 6, capítulo 1. 5 horas e tudo corre bem. Termino minha partida. 4-0. Bebo o resto do vinho e desço para ver televisão. Hoje vamos ter uma sessão dupla de Hitchcock. Penso ao abrir a gaveta de DVDs. Talvez Festim Diabólico, Subestimado e Pacto Sinistro. Bingo! Ambos estrelados por um ator gay. Fico me perguntando se foi por isso que escolhi os 2 títulos. Ainda não deixei a psicanalista de lado. Bingo. Digo a mim mesma. Ultimamente ando falando sozinha com frequência. Não posso esquecer de comentar isso com Fielding. Talvez seja melhor assistir a Intriga Internacional. Ou a Dama Oculta. Um grito de horror, desses que saem das profundezas do ser, ecoa no ar. Viro e olho na direção das janelas da cozinha. O silêncio agora é total. Meu coração dispara. De onde exatamente veio esse grito? O céu lá fora é de um dourado cor-de-mel. A brisa balança a copa das árvores. Será que veio da rua ou... Outro grito, desesperado e delirante, rasga o silêncio à minha volta. Vindo do outro lado do parque. Na casa dos Russells, as janelas da sala estão abertas, as cortinas irrequietas com o vento. Um solzinho gostoso lá fora, dissera Bina. Que tal a gente abrir uma janela? Fico olhando para a casa, ora para a cozinha, ora para a sala, ora para o quarto de Ethan e novamente para a cozinha. Será que Alistair está atacando a mulher? Muito controlador. Não tenho o número de telefone deles. Minhas mãos estão tão trêmulas que deixo o celular cair ao tentar tirá-lo do bolso. Droga! Recolho o aparelho e ligo para o número de auxílio à lista telefônica. Endereço? Pergunta a atendente, mal-humorada. Passo o endereço e dali a pouco uma voz robótica recita os dígitos. Depois se oferece para repeti-los em espanhol. Desligo e disco o número repassado. Um primeiro sinal ronrona no meu ouvido. E o segundo. O terceiro. O quarto. Alô? É Ethan. Abalado, murcho. Corro os olhos pela fachada lateral da casa, mas não consigo localizá-lo. Aqui é Ana, sua vizinha. Uma fungada. Oi. O que está acontecendo por aí? Ouvi um grito. Ah, não. Ele tosse. Está tudo bem. Ouvi alguém gritar. Onde está sua mãe? Está tudo bem, repete o garoto. Ele perdeu a calma, só isso. Você precisa de ajuda? Silêncio. Não. Um sinal zumbi no meu ouvido. Só então percebo que ele desligou. Do outro lado do parque,
A casa olha para mim como se nada tivesse acontecido. David. Ele disse que trabalharia lá nos Russells hoje. Será que já voltou? Bato na porta do porão chamando por ele. Por um instante, receio que alguma garota abra a porta com cara de sono, dizendo que ele deve chegar daqui a pouco, pedindo licença para voltar para a cama, obrigada, volte mais tarde. Ninguém atende. Será que ele ouviu? Será que viu? Ligo para o número dele. 4 sinais, longos e preguiçosos, depois um recado genérico gravado. O número que você discou? Voz de mulher. Sempre uma voz de mulher. Talvez as vozes femininas sejam mais reconfortantes. Cancelo a ligação. Corro os dedos pelo celular como se tivesse nas mãos uma lâmpada mágica de onde pudesse sair um gênio para dispensar sua sabedoria, realizar meus desejos. Jane gritou. 2 vezes. O filho disse que estava tudo bem. Não posso chamar a polícia. Se o garoto não quis se abrir comigo, dificilmente se abriria com um policial uniformizado. Minhas unhas estão fincadas na palma da mão. Preciso falar com ele outra vez. Ou melhor, falar com ela. Verifico o registro de ligações recentes e pressiono o número dos Russells. Sou atendida quase imediatamente por Alistair e sua agradável voz de tenor. Sim. Respiro fundo. Olho pela janela, lá está ele na cozinha, o celular grudado à orelha. Na outra mão, um martelo. Ele não me vê. Aqui é Anna Fox, do 213. Você esteve aqui ontem... Sim, eu me lembro. Como vai, Ana? Bem, respondo já arrependida de ter ligado. Ouvi um grito agora há pouco, só queria saber se... Dando as costas para mim, ele deixa o martelo na bancada da cozinha. O martelo. Teria sido isso que assustou Jane? Alistair leva a mão à nuca, como se precisasse fazer um carinho em si mesmo. Desculpe, você ouviu o quê? Pergunta ele. Por essa eu não esperava. Um grito? Não, assim não está bom. Preciso ser mais incisiva. Um grito, agora há pouco. Um grito? Ele ressalta a palavra com estranheza, como se tratasse de outro idioma. Sprezzature, Schadenfreude. Grito. Sim. Onde? Na sua casa. Anda, vira para a janela, quero ver o seu rosto. Deve ter sido... Bem, aqui em casa que não foi, pode acreditar. Vejo quando ele abafa um risinho, recostando na parede. Mas eu ouvi. E seu filho confirmou, penso. Mas não vou dizer isso a ele. Talvez isso o deixe exaltado, agressivo. Você deve ter ouvido outra coisa, em outro lugar. Não, tenho certeza que ouvi um grito vindo daí. Só eu e meu filho estamos aqui agora. Eu não gritei. E tenho certeza que ele também não. Mas eu ouvi. Bem, desculpe, mas eu preciso desligar. Estou esperando outra ligação. Fique tranquila, está tudo bem por aqui. Ninguém gritou, juro. Você... Tenha um bom dia. Aproveite o sol. Alistair desliga o telefone, pega o martelo de volta e some com ele no interior da casa. Atônita, fito o meu celular como se esperasse dele algum tipo de explicação. E então, quando olho novamente para a casa dos Russells, vejo Jane descendo os degraus para sair à rua. Ela para um instante e, feito um animal intuindo a presença de predadores, fica observando os 2 lados da rua. Só então vai para a calçada e segue caminhando na direção oeste, rumo à avenida, os cabelos brilhando à luz do anoitecer. 25. Ele se apoia no batente da porta, a camisa e os cabelos encharcados de suor e apenas um dos fones no ouvido. Hein? Você escutou aquele grito na casa dos Russells? Repito. Ouvi quando ele chegou agora há pouco, menos de meia hora após Jane surgir à porta. Nesse meio tempo, minha Nikon ficou pulando de janela em janela na casa dos Russells, como um perdigueiro farejando o solo em busca de raposas. Não. Saí há meia hora e fui comer um sanduíche na esquina.
David leva uma ponta da camisa ao rosto e enxuga o suor, deixando à mostra o abdômen definido. Você ouviu um grito? 2 gritos, sonoros e horríveis, por volta das 6. Ele confere as horas no relógio. De repente, eu até estava lá e não ouvi. Diz, apontando para o fone no ouvido. O outro balança junto da perna. Por causa do Springsteen. Acho que é a primeira vez que ele revela alguma de suas preferências pessoais, mas o timing não é dos melhores. Continuo com a minha investigação. O Sr. Russell disse que você não estava lá. Falou que estava sozinho em casa com o filho. Então eu já devia ter saído. Liguei para você. Insisto, quase suplicando. Ele estranha a informação. Tira o telefone do bolso, confere as chamadas e franze a testa como se o aparelho o tivesse decepcionado. Está precisando de alguma coisa? Quer dizer então que você não ouviu ninguém gritando? Não, não ouvi ninguém gritando. Me viro para sair. E aí, está precisando de alguma coisa? Repete. Mas já estou a caminho da janela, armada com a minha câmera. Ele vai sair. A porta da frente se abre e lá está ele, descendo rápido os degraus da escada. Na calçada, vira para a esquerda e vem marchando apressadamente na direção da minha casa. Quando a campainha toca, já estou aguardando junto do interfone. Aperto o botão e ouço quando ele deixa a porta da rua bater às suas costas e atravessa o corredor. Abro a porta interna e deparo com ele ali, no escuro do corredor, os olhos caídos e vermelhos de choro. Desculpe, diz Ethan. Não precisa se desculpar. Entre. Ele se dirige para o sofá da sala quando, de repente, resolve seguir para a cozinha. Quer comer alguma coisa? Pergunto. Não, obrigado. Não posso demorar, responde, o rosto molhado de lágrimas. 2 vezes esse menino esteve na minha casa. 2 vezes ele chorou. Bem, estou acostumada com as birras infantis. O chororô, o berreiro, a criança que esmurra a boneca, a que rasga o livro. Mas antes, era apenas Olivia que eu podia abraçar. Agora abro os braços para Ethan. E meio desajeitadamente, o garoto se joga neles. Por um instante, tenho a sensação de que estou abraçando minha filha outra vez. No seu primeiro dia de aula, na piscina durante as férias em Barbados, no silêncio de uma nevasca. O coraçãozinho dela batendo contra o meu, 2 instrumentos de percussão ligeiramente descompassados. Ethan resmunga algo contra o meu ombro. Hein? Falei que sinto muito. Repete ele, desvencilhando-se e secando o nariz com a manga da camiseta. Sinto muito mesmo. Já disse que não precisa se desculpar. Afasto uma mecha de cabelo que cai sobre meus olhos. Depois faço o mesmo por ele. O que está acontecendo? Papai. Ele se cala. Olha para sua casa através da janela. Papai estava gritando muito. Eu precisava sair de casa. E sua mãe? Onde está? Ele funga, seca o nariz mais uma vez. Sei lá. Respirando fundo, olha nos meus olhos e diz: Desculpe. Ela saiu, não sei para onde foi. Mas está bem. Tem certeza? O garoto espirra e baixa os olhos para o chão. Punch passa entre as pernas dele, roçando suas canelas. Ethan espirra outra vez. Desculpe. Outra fungada. É o gato. Ele olha em torno de si como se estivesse surpreso ao se ver na minha cozinha. Preciso ir. Papai vai ficar bravo. Parece que ele já está bravo. Afasto uma das cadeiras da mesa, sinalizando para que ele sente. Ethan olha para a cadeira, reflete um instante e então volta os olhos para a janela. Preciso ir. Aliás, nem devia ter vindo. Eu só... Você só precisava sair de casa. Termino por ele.
Eu compreendo. Mas você acha que é seguro voltar? Para minha surpresa, ele dá uma risada curta e entrecortada. Ele fala grosso. Só isso. Não tenho medo dele. Mas sua mãe tem. Ele permanece calado. Até onde posso ver, Ethan não apresenta nenhum dos sintomas mais óbvios de abuso doméstico. Não tem marcas de espancamento no rosto nem nos braços. É um garoto extrovertido e aparentemente feliz, embora tenha chorado 2 vezes. Não vamos esquecer. A higiene está em dia. Mas isso é apenas uma impressão, um exame superficial. Afinal, o garoto está aqui na minha cozinha, observando muito nervoso a sua casa do outro lado do parque. Recoloco a cadeira sob a mesa. Quero que fique com o número do meu celular. Digo. Ele assente com a cabeça. Um tanto a contragosto, acho. Mas tudo bem. Você anota para mim? Pede. Você não tem um telefone? Papai não deixa. Fungada. Também não tenho e-mail. O que não chega a ser surpreendente. Pego uma receita velha dentro da gaveta e anoto o número no verso. Lá pelo 4º dígito, percebo que estou anotando o número do meu antigo consultório, a linha de emergência que eu reservava para os meus pacientes. 0800 Ana agora. Ed costumava brincar. Desculpe, número errado. Depois de anotar o correto, ergo a cabeça e encontro Ethan parado à porta da cozinha, olhando para sua casa. Você não tem que voltar para lá. Ele vira para trás, hesita, balança a cabeça e diz: Preciso ir. Ele guarda no bolso o papel com o número do meu celular. Pode ligar quando quiser. E passe esse número para sua mãe também, por favor. Ok. Ele segue em direção à porta com os ombros empinados, a coluna ereta. Preparando-se para a guerra, acho. Ethan! Ele olha para mim, já com a mão na maçaneta. É sério, ligue quando quiser. Ele faz que sim com a cabeça e vai embora. Volto para a janela e fico observando o garoto. Ele atravessa o parque, sobe os degraus até a porta, encaixa a chave na fechadura. Faz uma pausa, enche os pulmões. Depois some dentro de casa. 26. 2 horas depois, após beber o que ainda resta do vinho, deixo a garrafa na mesinha de centro e lentamente tento levantar do sofá. Quando me vejo de pé, percebo que oscilo um pouco, como o ponteiro de segundos de um relógio. Melhor subir para o quarto, penso. Tomar um banho. Debaixo do chuveiro, as lembranças dos últimos dias vão inundando meu cérebro. Ethan chorando no sofá, Fielding com seus óculos de alta voltagem, Bina apertando minha coluna com o joelho, o turbilhão da noite em que Jane veio me visitar, a voz de Ed no meu ouvido, David com o estilete, Alistair, um homem bom, um bom pai. Aqueles gritos. Derramo um pouco de shampoo na palma da mão e esfrego a cabeça automaticamente. A maré vai subindo nos meus pés. E os comprimidos. Meu Deus, os comprimidos. Fielding já havia alertado desde o início, quando eu ficava meio zonza com os analgésicos. São psicotrópicos muito fortes, Ana. Use com responsabilidade. Apoiando as mãos na parede, baixo a cabeça sob a água e deixo o rosto sumir na caverna escura dos cabelos. Algo está acontecendo comigo, através de mim. Algo perigoso e novo. Uma planta venenosa que já criou raízes e agora está crescendo, se expandindo, enroscando-se na minha cintura, apertando meus pulmões e meu coração. Os comprimidos, digo, a voz abafada pela água, como se falasse durante um mergulho. Uso os dedos para desenhar hieróglifos no vidro embaçado do boxe.
Limpo os olhos, me afasto um pouco e vejo que escrevi, de cima a baixo na porta, o nome de Jane Russell. Quinta-feira, 4 de novembro. 27. Ele está deitado de costas. Corro um dedo sobre os pelos pretos que dividem seu torso, desde o umbigo até o peito. Gosto do seu corpo. Confesso. Ele suspira, depois sorri e diz: "Pare com isso." E enquanto minha mão passeia pelas curvas do seu pescoço, ele vai catalogando cada um dos seus defeitos. A pele ressecada que transforma as costas numa lixa, a verruga entre as escápulas, solitária feito um esquimó perdido na imensidão do Ártico, a unha torta do polegar, os ossos salientes dos punhos, a cicatriz minúscula e esbranquiçada que parece desenhar um hífen entre as narinas. Faço um carinho nela, e o mindinho escorrega para dentro do nariz. Ele ri. Essa cicatriz, como é que ela foi parar aí? Pergunto, enroscando uma mecha dos meus cabelos nos dedos. Ele conta. Um primo. Nem sabia que você tinha um primo. Tenho 2. Esse era Robin. Ele encostou uma gilete no meu nariz, falando que ia cortar para que eu ficasse com uma narina só. Quando fiz que não com a cabeça, me feri com a gilete. Santo Deus! Pois é. Se eu tivesse feito que sim com a cabeça, essa cicatriz não estaria aí. Quantos anos você tinha? Questiono, rindo. Ah, isso foi terça-feira passada. Dou uma sonora gargalhada. Ele também. Quando acordo, o sonho me escapa. Na verdade, a memória do sonho me escapa. Tento pegá-la de volta, mas já é tarde. Passo a mão pela testa na esperança de que isso tenha algum efeito sobre a ressaca. Jogo as cobertas para o lado e vou despindo a camisola enquanto caminho para a cômoda. No relógio da parede, um bigode preto com as pontas espetadas para cima informa. 10:10. Dormi 12 horas seguidas. No dia de ontem aconteceu uma briga doméstica, algo desagradável, mas não incomum. Foi isso que eu vi. Ou melhor, entreouvi. E nada disso é da minha conta. Talvez Ed tenha razão, penso, enquanto desço para o escritório. Claro que Ed tem razão. Muita agitação, disse ele. É verdade. Agitação demais. Tenho dormido demais, bebido demais, pensado demais. Tudo demais. Trop. Será que também me envolvi tanto assim com os Millers quando eles chegaram, no último mês de agosto? Bem, eles nunca vieram me visitar, mas ainda assim eu estudava a rotina deles, observava seus movimentos e os rastreava como se fossem tubarões em alto mar. Portanto, não é que os Russells sejam particularmente interessantes. É que eles estão particularmente próximos. Estou preocupada com Jane. E com Ethan. Ele perdeu a calma, só isso. Se é que um dia esse homem teve alguma calma para perder. Mas não posso chamar, por exemplo, o serviço de proteção à criança e ao adolescente. Não tenho prova de nada. A essa altura dos acontecimentos, isso atrapalharia mais do que ajudaria. Disso eu sei. Meu telefone toca. É tão raro isso acontecer que, por um instante, fico confusa. Olho pela janela como se tivesse ouvido um passarinho piar. O celular não está no bolso do roupão. Ouço quando ele se manifesta novamente em algum lugar lá em cima. Quando enfim subo para o quarto e encontro o aparelho jogado no meio das cobertas, na cama, a pessoa já desligou. O identificador de chamadas informa. Julian Fielding. Ligo de volta. Alô? Bom dia, Dr. Fielding. Você acabou de me ligar. Oi, Ana. Oi. Bom dia. Minha cabeça lateja com a profusão de cumprimentos.
Liguei porque... Espere só um minuto. A voz some. Depois volta bruscamente no meu ouvido. Estou num elevador. Liguei apenas para saber se você mandou fazer a sua receita. Receita? Que receita? Ah, sim. A entrega que Jenny recebeu por mim quando estava aqui. Fique tranquilo. Mandei sim. Ótimo. Espero que não esteja brava comigo por eu ficar assim no seu pé, como se você fosse uma criança. Claro que estou. Claro que não. Daqui a pouco você vai começar a sentir os efeitos. Sinto na sola dos pés a aspereza do sisal que reveste os degraus da escada. Resultados rápidos. Ótimo. Eu diria efeitos mais do que resultados. O tipo do cara que sai do chuveiro para mijar na privada, diria Ed. Não se preocupe, digo, descendo para o escritório. Vou dando notícias. Fiquei preocupado depois da nossa última sessão. Silêncio. Não sei o que dizer. Minha esperança é que essa mudança no seu medicamento seja benéfica. Continuo calada. Ana? Claro. Tomara que sim. A voz dele some outra vez. Alô? Segundos depois ela volta, altíssima. Esses comprimidos não podem ser misturados com álcool. Ok. 28. Na cozinha, engulo meus remédios com uma taça de Merlot. Entendo a preocupação de Fielding. Juro que entendo. Sei perfeitamente que o álcool é um agente depressivo, portanto pouco recomendado para os deprimidos. Aliás, até já escrevi sobre o assunto. Efeitos do consumo excessivo de álcool sobre a depressão juvenil. Journal of Pediatric Psychology. Volume 37, número 4. Coautoria de Wesley Brill. Se necessário, posso até citar nossas conclusões. Como dizia Bernard Shaw, frequentemente cito a mim mesmo. Isso torna a conversa mais interessante. Dele também. O álcool é um anestésico que nos permite enfrentar a cirurgia da vida. O velho e sábio Shaw. Assim sendo, Fielding que me desculpe. Esses remédios não são antibióticos. Além disso, faz quase um ano que misturo todos eles com álcool. E olha só como eu estou. Meu laptop toma o seu solzinho na mesa da cozinha. Levanto a tampa dele e entro no Ágora. Encaminho 2 novos recrutas para minha listinha de primeiros socorros. Depois dou os meus pitacos em mais uma discussão sobre os medicamentos em circulação no mercado. Nenhum deles deve ser misturado com álcool. Alerto. A certa altura, olho rapidamente para a casa dos Russells. Lá está Ethan, debruçado sobre o computador. Entretido com algum game, suponho, ou escrevendo algo. Seja lá o que for, não está navegando na internet. E na sala está Alistair, sentado com o tablet no colo. Uma família do século XXI. Nenhum sinal de Jane, mas tudo bem. Nada disso é da minha conta. Agitação demais. Tchauzinho, família Russell, digo, voltando minha atenção para a televisão. À meia luz. Ingrid Bergman, mais linda do que nunca, gradualmente perdendo a sanidade mental. 29. Lá pelo meio da tarde, estou novamente no Ágora, quando entra Granny Lizzie. O ícone ao lado do nome dela se transforma num smiley face, como se participar desse fórum fosse um grande prazer, uma grande diversão. Dessa vez sou eu quem vai puxar conversa. The doctor is in. Olá, Lizzie. Granny Lizzie. Doutora Ana. Olá. Como está o tempo aí em Montana? Chuvoso. O que não é nada mal para quem gosta de ficar em casa como eu.
E o tempo em Nova York como está? Será que é muito caipira da minha parte escrever Nova York em vez de NYC? Escreve o que quiser. Aqui está ensolarado. Como você tem passado? Para falar a verdade, hoje está mais difícil do que ontem. Pelo menos até agora. Tomo um gole de vinho e deixo rodopiar na boca. É normal. O progresso raramente se dá em linha reta. Já deu para notar. Os vizinhos agora estão trazendo minhas compras de mercado. Que bom que você tem pessoas tão prestativas por perto para te ajudar. 2 erros de digitação. Mais de 2 doses de vinho. Até que não está mal, concluo. Dou mais um gole e digo: nada mal, Anna Fox. Mas a grande novidade é que meus filhos vêm me visitar no sábado. Tomara que eu consiga sair com eles, pelo menos um pouco. Isso seria muito, muito bom. Não seja muito severa com você mesma. Se não conseguir dessa vez, vai conseguir da próxima. Pausa. Sei que a palavra não é apropriada, mas é difícil eu não ficar me sentindo uma aberração. Realmente a palavra não é apropriada. E pesa no meu coração. Esvazio a taça na boca, arregaço as mangas do roupão e... mãos à obra. Você não é uma aberração. É uma vítima das circunstâncias. Não é nada fácil isso que você está passando. Faz 10 meses que estou trancado em casa. Eu sei como é difícil. Me promete uma coisa. Nunca pense em você como uma aberração, como uma fracassada ou como qualquer outra coisa que não seja uma guerreira. Uma pessoa valente o bastante para pedir ajuda. Seus filhos devem ter orgulho de você. Aliás, você também. Fim. Não é exatamente poesia. Nem mesmo uma prosa decente. Por mais que os dedos escorregassem no teclado, fui sincera em cada palavra digitada. Absolutamente sincera. Isso é maravilhoso. Obrigada. Não é à toa que você é psicóloga. Sabe direitinho o que dizer e como dizer. Sinto o sorriso brotar nos meus lábios. Você tem uma família também? O sorriso vai embora. Antes de responder, me sirvo de mais uma taça de vinho e quase deixo transbordar. Preciso baixar a cabeça para dar o primeiro gole sem derramar. Um fiapo da bebida escorre pelo meu queixo, caindo no roupão. E a coisa só piora quando esfrego a mancha no tecido felpudo. Ainda bem que Ed não está por perto para ver. Ainda bem que ninguém está por perto. Tenho sim, mas não moramos juntos. Por que não? Boa pergunta. Por que não, Ana? Por que sua família não mora com você? Levo a taça à boca, volto com ela para a mesa. A cena se desdobra à minha frente como um leque japonês. Os amplos descampados de neve, o hotelzinho tipo cartão postal, a antiquíssima máquina de fazer gelo. E para minha grande surpresa, começo a contar minha história. 30. Havíamos decidido nos separar 10 dias antes. Esse é o começo de tudo. O era uma vez. Bem, para sermos justos ou sinceros, Ed havia decidido, e eu, a princípio, concordado. Confesso que jamais tinha imaginado que isso pudesse mesmo acontecer, nem quando ele chamou o corretor. Levei um susto. Quanto ao porquê, isso não é nada que Lizzie precise se preocupar. Ou, como insistiria Wesley, nada com que Lizzie precise se preocupar. Wesley era muito rigoroso com as regências verbais. Imagino que ainda seja. Mas o porquê não é importante, pelo menos não aqui. Quanto ao onde e ao quando, tudo bem. Isso eu posso contar.
Vermont e dezembro passado, respectivamente, quando acomodamos Olivia no banco traseiro do Audi e caímos na estrada, saindo de Manhattan pela Henry Hudson Bridge. 2 horas depois, já atravessando o norte do estado de Nova York, deixamos a autoestrada para seguir viagem pelas estradinhas vicinais, como Ed gostava de dizer, com muitas lanchonetes e panquecas no meio do caminho, prometeu ele a Olivia. Minha mãe não gosta de panqueca, disse ela. Mas pode comprar alguma coisa nas lojinhas de artesanato. Esta mãe aqui não gosta de artesanato, informei. Mas, para nossa surpresa, quase não há lanchonetes com lojinhas de artesanato nas vicinais de Nova York. Na mais litorânea delas, finalmente encontramos uma IHOP, a tradicional rede americana de panquecas, onde Olivia quase afogou seus waffles em xarope de bordo. Caseiro, se acreditarmos no cardápio. Enquanto Ed e eu trocávamos farpas com o olhar. Do lado de fora, uma nevezinha fina começava a cair, os flocos investindo contra o vidro das janelas feito kamikazes. Olivia maravilhada, apontando para eles com o garfo. Vai ter muito mais lá em Blue River, falei, baixando o garfo dela com o meu. Blue River era nosso destino final, uma estação de esqui no meio de Vermont que uma amiguinha de Olivia já havia visitado. Na realidade, uma colega de escola, não uma amiga. De volta ao carro, de volta à estrada. Ed e eu quase não falávamos nada. Ainda não tínhamos contado a Olivia sobre a separação. Eu argumentara que não era o caso de estragar as férias dela com uma notícia daquelas, e ele concordara. Pelo bem da menina, seguraríamos as pontas por mais um tempo. Portanto, foi nessa mudez que seguimos adiante, passando por um sem fim de campos e bosques, por riachinhos semicongelados e vilarejos perdidos no mapa, encarando até mesmo um princípio de nevasca na fronteira com Vermont. Lá pelas tantas, Olivia começou a cantarolar. Over the Middle and Through the Woods. Eu fiz o que pude, embora sem grande sucesso para contribuir com uma segunda voz. Você não vai cantar, papai? Disse ela, mais implorando do que perguntando. Ela sempre foi mais de pedir que de ordenar, o que é incomum em se tratando de uma criança. De adultos também, aliás. Ed limpou a garganta e começou a cantar. Foi apenas quando chegamos às Green Mountains, escápulas enormes brotando do chão, que ele começou a relaxar um pouco. Olivia mal podia acreditar nos próprios olhos. Nunca vi nada igual! Exclamou ela, ofegante. Fiquei me perguntando onde ela poderia ter ouvido essas palavras. Você gosta de montanhas? Perguntei. Parecem um cobertor amarrotado. Parecem mesmo. Como uma cama de um gigante. A cama de um gigante? Repetiu Ed. É, como se tivesse um gigante dormindo debaixo do cobertor. Por isso é que ele está amarrotado. Amanhã você vai esquiar numa dessas montanhas, prometeu Ed, fazendo uma curva fechada. A gente sobe, sobe, sobe no teleférico, depois desce, 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 esquiando na montanha. Sobe, 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 repetiu ela. É isso aí. Desce, desce, desce. Isso. Aquela ali parece um cavalo. Está vendo as orelhas? Disse ela, apontando para 2 picos salientes no horizonte. Olivia estava naquela idade em que tudo lembrava um cavalo. Liv, se você tivesse um cavalo, que nome ia dar a ele? Perguntou Ed, rindo. Mas nós não vamos comprar um cavalo, fui logo explicando. Chamaria ele de Vixen. Mas Vixen é uma raposa, observou Ed. Porque ele ia ser rápido que nem uma raposa. Bem pensado. E você, mãe? Ia dar que nome? Você não prefere me chamar de mamãe? Ok. Ok? Ok, mamãe. Eu chamaria meu cavalo de Of Course, Of Course. Olhei para Ed. Nada. Por quê?
Perguntou Olivia. É de uma canção da TV. Que canção? De um programa antigo sobre um cavalo que falava. Um cavalo que falava? Estranhou ela, franzindo o narizinho. Muito bobo. Concordo. Papai, que nome você ia dar? Ed olhou pelo espelho retrovisor e disse: Também gosto de Vixen. Uau! Disse Olivia, assim que olhou pela janela. Porque agora estávamos ladeando um abismo, um grande vazio escavado na terra com um tapete de pinheiros na base e fiapos de neblina pairando no ar. Íamos tão próximos da borda que a impressão era de que estávamos flutuando. Ou de que estávamos no topo do mundo. Quantos metros até lá embaixo? Quis saber Olivia. Muitos, respondi. E para Ed, dá para reduzir um pouquinho? Reduzir o quê? A velocidade, ora. Ele desacelerou ligeiramente. Mais um pouco, pode ser? Não precisa, não tem perigo. Mas dá medo, falou Olivia, choramingando e tapando os olhos com as mãos. Ed, enfim, diminuiu a velocidade. Virando para trás, falei para Olivia. Não olhe para baixo, meu amor. Olhe para a mamãe. Ela obedeceu, me encarando com os olhos arregalados. Apertei a mãozinha dela entre as minhas e disse: Não precisa ter medo, filha. Basta olhar para a mamãe. Nossa reserva era em um hotelzinho chamado Fisher Arms, nas imediações de Two Pines, a cerca de meia hora da estação de esqui. O melhor entre os albergues históricos de toda Vermont. Era o que estava orgulhosamente escrito no site do hotel. E belas fotos mostravam muitas lareiras acesas, muitas janelas salpicadas de neve. Deixamos o carro no pequeno estacionamento. Línguas de gelo desciam dos beirais do telhado. O saguão tinha decoração rústica da Nova Inglaterra. Pé direito alto, móveis elegantemente velhos, chamas dançando numa das fotogênicas lareiras do site. A recepcionista, uma loura gordinha chamada Marie, nos entregou a ficha de hóspedes e ficou arrumando as íris de um vaso sobre o balcão enquanto preenchíamos as informações pedidas. Logo, logo perguntaria se tínhamos vindo para esquiar. Vieram para esquiar? Viemos, respondi. Em Blue River. Que bom que conseguiram chegar, observou a moça, sorrindo para Olivia. Tem uma nevasca vindo por aí. Uma nor'easter? Perguntou Ed, tentando ostentar sua familiaridade com a região. Marie abriu um sorriso duro, então explicou. Na verdade, senhor, nor'easter é um ciclone sem áreas litorâneas. Ed só faltou cavar um buraco no chão para sumir dentro dele. Ah, foi só o que ele disse. O que vem por aí é só uma tempestade normal, mas vai ser das grandes. Não esqueçam de travar as janelas antes de dormir. Antes que eu pudesse perguntar por que diabo as janelas ainda não estavam travadas uma semana antes do Natal, Marie nos entregou a chave do quarto e nos desejou uma boa estadia. Arrastamos nossas malas corredor afora. Entre as muitas cortesias oferecidas pelo Fisher Arms, não estavam incluídos os serviços de carregador. E entramos na nossa suíte. Gravuras de fazão ladeavam a lareira. Cobertores se empilhavam ao pé das camas como bolos de muitas camadas. Olivia foi direto para o banheiro, deixando a porta aberta. Tinha medo de ficar sozinha em banheiros que não conhecia. É bonito aqui, falei. E o banheiro, Liv? Quis saber, Ed. É bom? É frio. Qual das camas você prefere? Perguntou-me ele. Nas viagens de férias, costumávamos dormir em camas separadas para que Olivia não nos espremesse quando viesse dormir do nosso lado, como sempre fazia. Havia noites em que ela pulava de uma cama para outra,
alternando entre a mãe e o pai. Nessas ocasiões, Ed costumava chamá-la de Pong, uma singela homenagem àquele jogo de Atari em que uma bola era rebatida por 2 traços. Pode ficar com essa aí perto da janela, respondi. Não esquece de travar antes de dormir. Abri minha mala e comecei a desfazê-la. Ed jogou a dele na cama e, tão mudo quanto eu, foi tirando suas coisas. Do outro lado da janela, cortinas de neve dançavam de um lado para outro, cinzentas ou brancas contra a luz do anoitecer. A certa altura, Ed arregaçou uma das mangas da camisa, coçou o antebraço e começou a dizer: Sabe? Antes que ele pudesse continuar, Olivia deu descarga na privada e voltou saltitando para o quarto. Que horas a gente vai esquiar? O jantar se resumiria aos sanduíches e sucos de caixinha que eu havia trazido de casa. Também trouxeram uma garrafa de Sauvignon Blanc, mas àquela altura era bem provável que o vinho já tivesse esquentado entre as blusas de lã onde estava alojado. Ed gostava de vinho branco, sempre muito seco e muito gelado, como costumava dizer aos garçons. Liguei para a recepção e pedi gelo. Tem uma máquina de gelo no corredor, logo depois do quarto em que vocês estão, disse Marie. Se a tampa estiver emperrada, é só forçar um pouquinho. Peguei o balde de gelo em cima do minibar que ficava debaixo da televisão, saí para o corredor e não demorei para localizar a máquina Luma Comfort, que ronronava alguns passos à minha direita. Isso é nome de colchão, falei com meus botões. A tampa realmente estava emperrada, mas bastou um empurrão mais forte para que ela deslizasse para cima e deixasse escapar uma nuvem gelada, tão branca e densa quanto o hálito das pessoas em comerciais de chiclete de hortelã. Não havia nenhuma pá à vista, então fui obrigada a encher o balde com minhas próprias mãos, o gelo grudando nos dedos e queimando a pele. Nada confortável para algo que tinha Comfort no nome. Foi assim que Ed me encontrou, as 2 mãos enterradas no gelo. Ele surgiu de repente ao meu lado e se recostou na parede. Por um instante fingi que não o tinha visto. Continuei olhando para a máquina como se fascinada por ela, retirando meu gelo. Queria que ele fosse embora dali. Queria que ele me desse um abraço. Está se divertindo aí? Só então virei para trás, mas não me dei o trabalho de fingir susto ou surpresa. Escute, prosseguiu ele. Completei a frase mentalmente. Escute, que tal repensarmos essa história de separação? Ou até mesmo, acho que me precipitei. Mas o que ele realmente disse foi: não quero fazer as coisas dessa maneira. Fazer o quê? Perguntei, jogando mais um punhado de gelo no balde, o coração saltando dentro do peito. Fazer o quê? Repeti. Isto, respondeu, quase com raiva, apontando para o hotel à nossa volta. Essa farsa toda, a família feliz viajando de férias, abrindo presentes na manhã de Natal. Faltava pouco para que meu coração parasse por completo. Os dedos queimavam. O que você quer? Contar para ela agora mesmo? Ele não disse nada. Com o balde apoiado na cintura, tentei baixar a tampa da máquina, mas ela emperrou no meio do caminho. Ed se adiantou para ajudar e deu um puxão que estava faltando. Mas com isso deixei o balde cair no chão, espalhando gelo por todo o carpete do corredor. Droga! Deixa pra lá, não quero beber nada, declarou ele. Eu quero. Ajoelhei para recolher as pedras de gelo e Ed ficou olhando. O que você pretende fazer com esse gelo sujo? Questionou. O que você quer? Que eu deixe tudo aqui derretendo no tapete? Sim. Fiquei de pé, deixei o balde em cima da máquina. Tem certeza de que quer conversar agora?
Ed suspirou e disse: Não vejo motivo pra gente. Porque já estamos aqui. Falei, apontando para nossa suíte. E já que estamos... Fiquei pensando nisso. Você anda pensando muito ultimamente. Pensei que... Começou a dizer, mas se calou de repente. Uma porta se abriu às minhas costas no corredor. Ao me virar, deparei com uma mulher caminhando na nossa direção. Ela deu um sorriso tímido ao se aproximar, depois desviou o olhar e seguiu rumo ao saguão, tomando cuidado para não pisar nos cubos de gelo espalhados pelo chão. Pensei que talvez você preferisse iniciar o processo de cura imediatamente. Isso é o que você falaria para os seus pacientes. Não faça isso. Não venha me dizer o que eu falaria para os meus pacientes. Ele permaneceu calado. Eu jamais falaria isso para uma criança. Mas para os pais, sim. Por favor, Ed, não me diga o que eu falaria ou deixaria de falar. Mais silêncio. Além disso, até onde ele é capaz de compreender as coisas, não há nada para ser curado. Ed suspirou de novo e ficou brincando com o balde a seu lado. A verdade é que não vou segurar essa onda por muito tempo, declarou. Eu podia ver o peso nos olhos dele. Podia notar sua fisionomia carregada. Então baixei os olhos para o chão, para o gelo que já começava a derreter. Ficamos mudos. Mudos e imóveis. Eu não sabia o que dizer. Até que ouvi minha própria voz, falando baixinho. Depois não vai me culpar, quando ela ficar arrasada. Silêncio. A culpa é sua, sim, Ana. Sussurrou ele, ainda mais baixo que eu. Respirou fundo. Antes eu via você como uma pessoa meiga. Me preparei para o que estava por vir. Mas nesse exato momento, mal consigo olhar para você. Fechei os olhos, inalando o cheiro de carpete molhado. E o que me veio à cabeça não foi o dia do nosso casamento, nem o dia do nascimento de Olivia, mas aquela manhã em que colhemos cranberries nos mangues de Nova Jersey. Olivia gritando e gargalhando no seu macacãozinho impermeável, lambuzada de filtro solar, vento nenhum para nos refrescar, o sol de setembro castigando nossas cabeças. Um oceano de frutinhas vermelhas à nossa volta. Ed com as mãos cheias e os olhos brilhando de tanta alegria. Eu puxando nossa filha pela mãozinha suada. Lembro da água que batia na nossa cintura. E para mim, era como se ela se misturasse ao sangue em minhas veias para inundar meu coração e meus olhos. Ergui a cabeça e fitei Ed e aqueles seus olhos escuros. Não vejo nada demais nos meus olhos, disse ele no nosso segundo encontro como namorados. Mas para mim eles eram lindos. Ainda são. Ele me encarou de volta, a máquina de gelo zumbindo entre nós. Depois fomos juntos conversar com Olivia. 31. The doctor is in. Depois fomos juntos conversar com Olivia. Pausa para a reflexão. O que mais ela gostaria de saber? Até onde vou conseguir continuar com isso, com este confessionário? Meu coração já está doendo. 1 minuto se passa sem nenhuma resposta de Lizzie. Fico me perguntando se não reabri alguma ferida dela com minha história. Eu aqui falando de separação quando ela perdeu o marido para a morte. Também cogito se... Granny Lizzie saiu do chat. Fico olhando para a tela do computador. Agora vou ter que relembrar sozinha o resto da história. 32. Você não se sente muito sozinha aqui? A pergunta me arranca do sono.
Uma voz masculina, monocórdia. Tento descolar as pálpebras. Já nasci sozinha, acho. Agora uma mulher. Um contralto aveludado. Luzes e sombras tremulam à minha frente. Um filme. Prisioneiro do passado. Bogue e Bacall, sentados de frente um para o outro, trocando olhares lânguidos. É por isso que você gosta de frequentar tribunais de justiça? Na mesinha de centro ainda estão os resquícios do meu jantar. 2 garrafas vazias de Merlot, 4 frascos de comprimido. Não, fui ao julgamento porque o seu caso é muito parecido com o do meu pai. Dou um tapa acidental no controle remoto ao meu lado. Sei que não foi ele quem matou minha madrasta. A televisão apaga. A sala fica escura. Será que bebi além da conta? Claro, 2 garrafas inteiras, sem contar as do almoço. Isso é muito além da conta. Não há como negar. Mas os remédios? Será que tomei a dosagem correta hoje de manhã? Será que tomei a medicação correta? Sei que ando meio displicente. Não é à toa que o Dr. Fielding acha que estou piorando. Que vergonha, mulher, digo a mim mesma. Dou uma olhada nos frascos. Um deles está quase vazio. Apenas 2 cápsulas idênticas jazem no fundo. 2 balas de revólver. Uma de cada lado. Meu Deus, estou completamente bêbada. Ergo a cabeça e olho pela janela. Está escuro na rua. A noite já vai longe. Olho em volta à procura do celular, mas não o encontro. O relógio de chão parece me vigiar do canto da sala, tiquetaqueando como se quisesse chamar minha atenção. 10 para as 10. 10 para as 10. Digo em voz alta. Não dá muito certo. Tento 9h50. 9h50. Bem melhor. Obrigada, digo para o relógio, e ele me encara de volta, todo metido à besta. Vou tropeçando na direção da cozinha. Você tropeçou, porta fora! Não foi assim que Jane Russell me descreveu, se referindo ao dia em que os pestinhas me atacaram com ovos? Tropeço. O mordomo compridão de A Família Addams. Olivia adora a musiquinha de abertura. Tananana, tananana. Diante da pia, aproximo a cabeça da bica, abro a torneira e abocanho o jato d'água para saciar a sede. Seco o rosto com a mão, depois me arrasto de volta para a sala. Meus olhos escorregam na direção da casa de Jane Russell. Lá está o halo fantasmagórico do computador de Ethan, o garoto debruçado em sua escrivaninha. Lá está a cozinha vazia. Lá está a sala deles, radiante e iluminada. E lá está Jane em seu pequeno sofá, o branco neve da blusa contrastando com as listras vermelhas do estofamento. Aceno um olá com a mão. Ela não me vê. Aceno de novo. De novo ela não me vê. Um pé, o outro, depois o primeiro, depois o outro. Não vamos nos esquecer do outro. Desabo no sofá, deixo a cabeça pender sobre o ombro. Fecho os olhos. O que será que deu em Lizzie? Será que eu disse algo que não devia? Sinto a testa franzir. O mangue de cranberries reaparece na minha frente. Cintilante, vago. Olivia segura minha mão. O balde de gelo despenca para o chão. Vou ver o resto do filme. Abro os olhos, desenterro o controle remoto das profundezas do sofá. Os alto-falantes sopram a música de um órgão. E lá está Bacall, olhando com ar de ironia por sobre o ombro. Tudo vai dar certo, afirma ela. Fique tranquilo, cruze os dedos. A cena da cirurgia plástica. Bogue dopado na mesa, lembranças circulando em torno dele feito fantasmas num carrossel macabro.
O órgão continua chorando. O médico diz: a anestesia já está em sua corrente sanguínea. Agnes Moorehead bate na lente da câmera. Me deixe entrar! Me deixe entrar! O taxista acende seu isqueiro. Fogo? Olho de novo para a janela, para a casa dos Russells. Jane ainda está na sala, agora de pé, gritando algo que não dá para ouvir. Sento no sofá. Agora vêm as cordas, muitas delas sobre a base do órgão. Não consigo ver a pessoa com quem ela está gritando. A fachada da casa esconde o resto do cômodo. Fique tranquilo, cruze os dedos. Ela realmente está gritando, o rosto está vermelho. Minha Nikon espera na bancada da cozinha. A anestesia já está em sua corrente sanguínea. Fico de pé, pego a câmera e vou para a janela. Me deixe entrar! Me deixe entrar! Me deixe entrar! Recosto na vidraça, ergo a câmera para o olho. Um borrão escuro e então Jane ressurge na lente, meio embaçada. Ajusto o foco e agora a enxergo com muita nitidez. Vejo até o reflexo da luz em seu pingente de ouro. Os olhos estão apertados, a boca escancarada. Ela fura o ar com o dedo em riste. Fogo? Mais um golpe do dedo. Uma mecha dos cabelos escorregou para o rosto, cobrindo uma das faces. Dou um zoom, mas de repente ela vai para a esquerda e some da vista. Fique tranquilo. Viro para a televisão. Bacal de novo, quase ronronando. Cruze os dedos, digo junto com ela. Novamente olho para a janela e ergo a Nikon. Jane está lá outra vez, mas agora pisando de um jeito estranho, hesitante. A blusa branca tem uma mancha escura na altura do peito. Uma mancha vermelha que aos poucos vai crescendo e se espalhando pela barriga. Jane fecha as mãos junto ao tórax. Algo parecido com o cabo de uma faca escapa delas. É o cabo de uma faca. O sangue agora mancha o pescoço dela também. A boca amolece. Jane franze a testa como se estivesse confusa. Depois solta uma das mãos do cabo da faca, erguendo-a na direção da janela. Está apontando diretamente para mim. Deixo a câmera cair e ela bate na lateral da minha perna, a alça apertando meus dedos. Jane apoia o antebraço na vidraça da janela, suplicando ajuda com os olhos arregalados, dizendo algo que não consigo ouvir nem ler nos lábios dela. O tempo parece congelar quando ela apoia a mão na janela e aos poucos vai caindo de joelhos no chão, deixando um rastro de sangue no vidro. Congelo junto com o tempo. Não consigo me mexer. Tudo é silêncio à minha volta. Tudo é silêncio no mundo. E de repente o tempo volta a correr. Rapidamente me desvencilho da câmera e corro para a cozinha. Bato com o quadril na quina da mesa, tropeço até o telefone fixo da bancada e ligo o aparelho. Mas ele está mudo. Completamente mudo. Tenho a vaga lembrança de que David já havia alertado. Ele não está nem plugado. David. Largo o telefone e corro para a porta do porão. Grito o nome dele 1, 2, 3 vezes. Balanço a porta, girando a maçaneta sem parar. Nada. Disparo escada acima para buscar o celular, esbarro na parede, tropeço no último degrau e vou engatinhando até o escritório. Vasculho minha mesa. Nenhum celular à vista. Posso jurar que o tinha deixado ali. Skype. Com as mãos trêmulas, agito o mouse para ressuscitar o computador. 2 cliques no ícone do Skype. Mais 2 cliques, espero o sinal da linha, disco o número da emergência. Um triângulo vermelho aparece na tela. O Skype não faz ligações de emergência. Não é um substituto para os serviços normais de telefonia. Skype desgraçado! Grito. Corro de volta ao corredor, corro escada abaixo, corro para o quarto. Na mesinha de cá da cama, taça de vinho, porta-retratos. Na mesinha de lá, 2 livros, óculos de leitura. Minha cama. Será que deixei a porcaria do celular na cama outra vez?
Agarro as cobertas com ambas as mãos, puxando-as com toda a força. O aparelho alça voo feito um míssil. Salto para pegá-lo, mas ele escapa da minha mão e vai parar debaixo da poltrona. Deito para pegá-lo, depois digito a senha. Ele estremece. Senha errada. Tento outra vez. O dedo está suado, escorregando sobre o monitor. Finalmente consigo abrir o cardápio de aplicativos. Clico sobre o ícone do telefone, abro o teclado, ligo para a emergência. Serviço de emergência em que posso ajudar? Minha vizinha, digo, imóvel pela primeira vez nos últimos 90 segundos. Ela foi esfaqueada. Meu Deus, por favor, venham depressa. Calma, senhora. Pede o atendente com um sotaque sulino, calmíssimo do outro lado da linha, talvez para dar o exemplo. Chega a ser aflitivo. O seu endereço, por favor. Preciso espremer o cérebro para tirar o maldito endereço de lá. Pela minha janela posso ver a sala iluminada dos Russells, o arco de sangue desenhado na janela deles, parecendo uma pintura de guerra. Ele repete o endereço. Isso. A senhora disse que sua vizinha foi esfaqueada? Sim, e depressa, ela está sangrando. Hein? Venha depressa! Por que será que ele não está cooperando? Respiro pela boca, engasgando com o ar. O socorro já está a caminho, mas a senhora precisa se acalmar. Seu nome, por favor? Anna Fox. Ok, Ana. O nome da sua vizinha? Jenny Russell. Haja paciência. A senhora está ao lado dela neste momento? Não, ela está do outro... Está na casa que fica do outro lado do parque. Ana, por acaso foi... As palavras dele vão gotejando com a lentidão do mel. Que serviço de emergência é esse que contrata um atendente tão lerdo? Olho para baixo quando algo varre minhas canelas. É Punch, o gato, roçando minhas pernas. Hein? Foi a senhora que esfaqueou sua vizinha? No reflexo da vidraça, posso ver meu queixo caído. Não! Ok. Eu estava olhando pela janela e vi quando ela foi esfaqueada. Certo. Sabe dizer quem esfaqueou sua vizinha? Continuo olhando para a casa dos Russells. A sala agora está um andar abaixo de onde estou, mas não vejo nada no chão que não seja o tapete de estampa floral. Firmo as pernas para não desabar, estico o pescoço para ver melhor. Nada. Dali a pouco, no entanto, uma mão surge no parapeito da janela, a cabeça que um soldado ergue cautelosamente para espiar acima da trincheira. Os dedos tateiam o vidro, abrindo riscos na mancha de sangue. Jane ainda está viva. Senhora? Mas a esta altura já estou longe. O celular caído no chão, o gato miando atrás de mim. 33. O guarda-chuva está lá no canto, espremido contra a parede como se temesse a aproximação de algum perigo. Fecho os dedos em torno do cabo, frio e escorregadio em contato com o suor da minha mão. A ambulância ainda não chegou, mas eu estou aqui, a poucos passos de distância. Para além destas paredes, do outro lado destas duas portas, um dia ela veio me socorrer. E agora ela está lá, com aquela faca espetada no peito. Meu juramento de psicoterapeuta. Primum non nocere. Primeiramente, não prejudicar. Em seguida, promover a cura e o bem-estar das pessoas, sempre colocando os interesses delas acima dos meus próprios. Jane está do outro lado do parque, talvez ainda com a mão no sangue da janela. Abro a primeira porta e atravesso a escuridão pesada do corredor. Paro diante da porta da rua e abro o guarda-chuva. Sinto o deslocamento de ar que ele provoca, os aros que arranham as paredes feito pequenas garras. 1, 2. Pouso a mão na maçaneta. 3. Giro a maçaneta. O metal está frio.
4. Não consigo me mexer. Sinto o lado de fora tentando entrar. Não foi assim que Lizzie falou outro dia? O mundo externo inflando na rua, flexionando os músculos, arranhando a madeira da porta. Posso ouvir sua respiração, o vapor que ele sopra pelas narinas, o ranger dos dentes. Um monstro prestes a me atropelar, a me rasgar em duas, a me devorar. Encosto a cabeça na porta e respiro. 1, 2, 3, 4. A rua é um cânion, profundo e largo. Aberto demais. Não vou conseguir. Ela está logo ali, do outro lado do parque. Do outro lado do parque. Com guarda-chuva e tudo, recuo e vou para a cozinha. Lá está, ao lado da lava-louça, a porta lateral que dá para o parque. Trancada há mais de 1 ano. Na frente dela há uma lata de lixo reciclável, de cuja borda os gargalos das garrafas escapam feito dentes quebrados. Arrasto a lata para o lado, um coro de garrafas batendo umas nas outras, e giro a tranca. Mas e se a porta fechar às minhas costas? E se eu não conseguir entrar de volta? Olho para a chave pendurada ao lado do batente da porta. Tiro-a do gancho, guardo no bolso do roupão. Coloco o guarda-chuva à minha frente. Minha arma secreta, espada e escudo ao mesmo tempo. Ergo o braço, giro a maçaneta. Abro a porta. Sou atropelada por uma corrente de ar fria e incisiva. Fecho os olhos. Silêncio. Escuridão. 1, 2, 3, 4. Atravesso a porta. 34. Meu pé erra o primeiro degrau da escada e cai pesado no segundo, fazendo com que eu perca o equilíbrio na escuridão, o guarda-chuva dançando na minha mão. O outro pé desce como pode, escorregando para o seguinte, e lá vou eu, escorregando também para a grama, as panturrilhas arranhando os degraus inferiores. Fecho os olhos o mais forte possível. Minha cabeça roça o nylon do guarda-chuva que agora me encobre feito uma tenda. Encolhida ali, estico o braço para trás e vou tateando os degraus até encontrar o mais alto deles. Dou uma espiada. Lá está a porta escancarada, a cozinha do outro lado, reluzindo feito ouro. Estico o braço ainda mais como se pudesse pegar essa luz e trazê-la para mim. Jane está morrendo logo ali. Volto a cabeça para o guarda-chuva. 4 quadrados pretos. 4 linhas brancas. Apoiada nos tijolos duros da escada, reúno minhas forças e lentamente vou ficando de pé. Ouço galhos estalando nas árvores, bebo do ar frio em goles pequeninos. Já tinha até me esquecido do frio. 1, 2, 3, 4. Começo a andar cambaleando como se estivesse alcoolizada. Bem, eu estou alcoolizada. 1, 2, 3, 4. No meu 3º ano de residência, conheci uma criança que, na sequência de uma cirurgia de epilepsia, passou a apresentar uma série de comportamentos curiosos. Antes da lobotomia, pelo menos até onde sabíamos, era uma criança normal de 10 anos, aparentemente feliz apesar dos episódios de epilepsia. Ou epilepsódios, como diziam os mais engraçadinhos. Mas depois ela se tornou arredia com a família, ignorando o irmão mais novo, repelindo os pais quando eles se aproximavam. De início, houve uma suspeita de abuso sexual, mas então alguém observou que a menina tinha se tornado muito mais afável com as pessoas que mal conhecia, ou até mesmo com as que nunca tinha visto na vida. Abraçava os médicos, estendia a mão para quem passasse a seu lado, conversava com as vendedoras de loja como se fossem velhas amigas. Ao mesmo tempo, ignorava os familiares que amava, ou que tinha amado um dia. Nunca chegamos a determinar as causas, mas chamamos o quadro clínico dessa criança
de distanciamento emocional seletivo. Até hoje me pergunto por onde ela andará. O que estarão fazendo os seus familiares? É nela que penso, em seu carinho com os desconhecidos, enquanto atravesso o parque para salvar a vida de uma mulher com quem estive apenas 2 vezes. E é nela que ainda estou pensando quando meu guarda-chuva escudo bate num obstáculo, interrompendo minha travessia. É um banco. É o banco. O único do parque. Uma coisinha frágil com ripas de madeira, braços ornamentados e uma placa parafusada atrás, em memória de alguém. Eu costumava ficar observando lá do alto do meu terraço quando Ed e Olivia se sentavam nesse banco. Ele com um tablet nas mãos, ela com um livrinho de histórias, e uma vez ou outra trocavam seus brinquedos um com o outro. Depois eu perguntava a ele: "E aí, está gostando do livro?" E ele respondia: "Expelliarmus." A ponta do guarda-chuva fica presa entre as ripas do banco. Puxo com cuidado até conseguir soltá-la. E então me dou conta, ou melhor, me lembro de uma coisa. A casa dos Russells não tem porta na fachada lateral que dá para o parque. Não há como entrar nela sem passar pela rua. Eu não tinha pensado nisso. 1, 2, 3, 4. Agora estou mais ou menos na metade do parque de 1000 metros quadrados, protegida apenas pelo nylon e pelo esqueleto metálico de um guarda-chuva, indo para a casa de uma mulher que acabou de ser esfaqueada. Ouço a noite rosnando por perto. Sinto quando ela começa a rodear meus pulmões, já lambendo os beiços. Vou conseguir, digo a mim mesma quando os joelhos ficam bambos. Vamos lá, Ana. Coragem. 1, 2, 3, 4. Dou um primeiro passo adiante. Um passinho tímido e medroso, mas que não deixa de ser um passo. E sigo caminhando com os olhos voltados para os chinelos, para a grama que eles vão amassando. Promover a cura e o bem-estar das pessoas. Agora a noite aperta meu coração entre suas garras. Falta pouco para que ele estoure. Para que eu estoure junto com ele. Sempre colocando o interesse delas acima dos meus próprios. Jane, estou chegando. Arrasto um pé para frente, o corpo cada vez mais pesado. 1, 2, 3, 4. Sirenes choram ao longe feito carpideiras no velório. Feixes de luz vermelha inundam o meu guarda-chuva. Não me contendo, olho na direção do barulho. O vento uiva. Faróis me ofuscam. 1, 2, 3. Sexta-feira, 5 de novembro. 35. A gente devia ter trancado a porta, resmungou Ed ao ver a menina fugir para o corredor. O que você esperava? Perguntei. Nunca achei que... O que você achou que fosse acontecer? O que eu disse que iria acontecer? Sem esperar pela resposta, saí do quarto e Ed veio atrás de mim. No saguão, Marie veio ao nosso encontro, visivelmente preocupada. Tudo bem com vocês? Não, respondi. Sim, respondeu Ed. Encontramos Olivia numa das poltronas junto da lareira. Seu rosto coberto de lágrimas refletia o fogo. Ed e eu nos ajoelhamos a seu lado, as chamas crepitando às minhas costas. Liv, começou Ed. Não, disse ela, flexionando a cabeça para frente e para trás. Ed tentou novamente, agora num tom de voz ainda mais brando. Liv. Vai pro inferno! Berrou ela. Ambos levamos um susto. Por pouco não caí dentro da lareira. Marie já havia voltado para sua mesa e fazia o possível para ignorar a conversa dos hóspedes. Onde foi que você aprendeu a falar assim? Perguntei. Ana, disse Ed. Comigo é que não foi. Agora não é hora para isso. Ele tinha razão.
Liv, meu anjo, falei, acariciando os cabelos dela. Liv. Ed tentou tomar a mão da menina nas suas, mas ela o repeliu. Ele olhou para mim desconsolado. Uma criança está chorando no seu consultório. O que você faz? Primeiro curso de psicologia pediátrica. Primeiro dia de aula. Primeiros 10 minutos. Resposta. Você espera passar. Fica com as antenas ligadas, claro. Procura entender, consola, diz a ela para respirar fundo, mas espera passar. Respire, meu amor. Sussurrei, ainda acariciando seus cabelos. Os soluços sacudiam seu peito. E assim ficou por mais um tempo. Apesar da lareira, estava frio no saguão. De repente, Olivia afundou o rostinho molhado numa almofada e resmungou algo que não conseguíamos entender. O que você disse, filha? Perguntou Ed. Ela reergueu a cabeça, olhou para a janela e disse: Quero voltar para casa. Fiquei olhando para a menina, para os lábios que tremiam, o narizinho que escorria. Depois olhei para Ed, para as rugas na testa dele, as olheiras profundas. Seria eu a responsável por tudo aquilo? Do outro lado da janela, nevava. A vidraça refletia nossa imagem. Eu, meu marido e minha filha, os três reunidos junto ao fogo. Um breve silêncio. Então me levantei e fui até o balcão da recepção. Marie interrompeu o que fazia e deu um sorriso forçado. Sorri também, dizendo: Essa nevasca que está vindo aí? Sim. Ela ainda vai demorar? Você acha que é seguro a gente pegar a estrada agora? Ela voltou para o computador, consultou alguma coisa. Está prevista para daqui a algumas horas, mas... Então podemos... Interrompi. Desculpe. É que essas tempestades de inverno são meio traiçoeiras, não dá para confiar muito nas previsões. Ela olhou de relance para Ed e Olivia. Vocês estão pensando em ir embora? Virei para trás e olhei para eles. Acho que sim. Nesse caso, disse Marie, é melhor saírem imediatamente. Ok. Pode fechar nossa conta, por favor? Marie ainda disse algo, mas àquela altura eu só tinha ouvidos para os uivos do vento, os estalos da lareira. 36. Os estalos de uma fronha excessivamente engomada. Passos por perto. Depois silêncio. Mas um tipo diferente de silêncio. Um silêncio estranho. Meus olhos abrem por conta própria. Estou deitada de lado, virada para o aquecedor. Acima do aquecedor, uma janela. Do outro lado da janela, uma fachada de tijolos aparentes, o zigue-zague de uma escada de incêndio, as costas quadradas dos aparelhos de ar-condicionado. Outro prédio. Estou deitada numa cama larga. As cobertas me apertam contra o colchão. Preciso fazer certa ginástica para me livrar delas e recostar no travesseiro. Olho à minha volta. O quarto é pequeno. Os móveis são simples e escassos. Uma cadeira de plástico encostada à parede, uma mesinha lateral de nogueira. Sobre ela há apenas uma caixa de lenços de papel, um abajur e um vaso magrinho sem flores. O piso é de um linóleo sem graça. A porta é de fórmica clara e está fechada. Lâmpadas fluorescentes riscam o teto de gesso. Amasso o lençol entre os dedos. Pronto. Já vai começar. A parede à minha frente desliza para o lado e a porta some. As paredes laterais vão se afastando uma da outra. O teto estremece, range, depois se eleva como a tampa de uma lata de sardinha, voando como se levado por um furacão. O ar voa junto, esvaziando meus pulmões. O chão ruge. A cama trepida. Cá estou eu, neste colchão arfante, neste quarto escalpelado, nenhum ar para respirar. Estou me afogando na cama, morrendo na cama. Socorro! Tento gritar, mas o que vem é um sussurro.
escalando minha garganta na ponta dos pés, chapinhando na língua. Socorro! Tento outra vez, agora com mais vigor, faíscas saindo da boca como se ali houvesse um fio desencapado. Minha voz acendendo feito um pavio, explodindo. Grito. Ouço um vozerio. Vultos se espremem para atravessar a porta distante e rompem na minha direção e, com passos impossivelmente ágeis, atravessam o sem fim do quarto. Grito de novo. Os vultos se espalham como um rebanho cercando minha cama. Socorro! Suplico, tirando do corpo o último fôlego que encontro. E logo uma agulha é espetada no meu braço. Profissionalmente espetada. Quase não dói. Uma onda cresce acima da minha cabeça, silenciosa e elegante. Estou suspensa na água, flutuando em um abismo luminoso, frio e profundo. Palavras correm de cá para lá, como peixinhos de um cardume. Já está voltando, murmura alguém. Estável, diz outra pessoa. E então, como se tivesse subido à tona e tirado água dos ouvidos, ouço. Ah, ainda bem. Viro a cabeça que cai mole em cima do travesseiro, porque eu já estava quase indo embora. Agora consigo vê-lo, pelo menos em parte. Demoro um pouco para captar a imagem inteira, não só porque estou completamente dopada. Sou experiente o bastante para saber disso. Mas também porque o homem azulado de tão negro parece uma montanha. 2 rochas no lugar dos ombros, uma cordilheira no lugar do peito, uma maçaroca de cabelos pretos. O paletó o cobre com uma espécie de desespero, ciente de que não está à altura da tarefa, mas dando tudo de si para cumpri-la. Olá, diz ele com delicadeza. Sou o detetive Little. Pisco. Ao lado dele, quase na altura dos cotovelos, está uma enfermeira baixinha, peituda feito uma pomba. Você consegue entender o que estamos dizendo? Pergunta ela. Pisco novamente e faço que sim com a cabeça. Sinto o ar se deslocando à minha volta como se fosse uma matéria viscosa, como se eu ainda estivesse debaixo d'água. Você está no Morningside. A polícia ficou esperando a manhã inteira para falar com você. Explica a moça. Mais ou menos como uma pessoa que dá uma bronca na outra por não ter atendido a campainha da porta. Qual o seu nome? Pode nos dizer como se chama? Questiona o detetive Little. Abro a boca para responder, mas não consigo. A garganta está seca demais. Tenho a sensação de que acabei de tossir uma nuvem de poeira. A enfermeira contorna a cama e se aproxima da mesinha lateral. Meus olhos seguem o movimento dela, a cabeça girando devagar. Ela me entrega um copinho d'água e eu bebo. Água morna. Você está sedada, explica ela, bem mais doce do que antes, quase pedindo desculpas. Estava um pouco agitadinha quando chegou. A pergunta do detetive paira no ar sem resposta. Volto minha atenção para o Monte Little. Ana. Digo as sílabas tropeçando boca fora, como se a minha língua fosse um quebra-molas. Que diabo eles me deram para tomar? E o sobrenome, Ana? Qual é? Dou mais um gole na água. Fox. Acho que enrolei a língua. Ok. Ele tira um bloco do bolso interno do paletó, confere as anotações. Pode me dizer seu endereço? Dou o nome da rua e o número. Perfeito, diz Little. Sabe onde foi encontrada ontem à noite, Sra. Fox? Doutora, digo. Os médicos vão chegar daqui a pouco, fala a enfermeira. Não é isso. Sou da área médica também. Doutora Fox. Um sorriso desponta no rosto de Little, feito o sol do amanhecer. Os dentes ofuscam de tão brancos. Doutora Fox. Ele se corrige.
erguendo o bloco e repetindo. A senhora sabe onde foi encontrada ontem à noite? Bebo água e analiso o rosto dele. A enfermeira é apenas uma mancha indistinta ao meu lado. Encontrada por quem? Pergunto. Isso mesmo. Também vou fazer minhas perguntas. Pelo menos até onde a língua permitir. Pelos paramédicos. E antes que eu possa dizer qualquer coisa, ele acrescenta. Encontraram a senhora no Hanover Park. Estava inconsciente. Inconsciente? Ecoou a enfermeira, caso eu não tivesse ouvido da primeira vez. A senhora chamou o serviço de emergência por volta das 10h30. Encontraram a senhora de roupão com isto aqui no bolso. Ele abre a mão imensa para mostrar a chave que apertava entre os dedos. A chave da minha casa. E isto aqui estava do lado, diz, apontando para o guarda-chuva sobre os joelhos. A lembrança brota em algum lugar das minhas entranhas. Passa ao largo dos pulmões, atropela o coração, escala a garganta e se espreme através dos dentes. Jane. Como? Diz Little, franzindo a testa. Jane. Repito. A enfermeira olha para o detetive. Solícita como sempre, traduz. Ela disse Jane. Minha vizinha foi esfaqueada. Eu vi. As palavras levam uma eternidade para se formar, derretendo na boca até que eu consiga cuspi-las. Eu sei, confirma Little. Ouvi a gravação da sua chamada? Isso. Minha chamada para emergência, o atendente com sotaque sulino. Depois o calvário da cozinha para o parque, as árvores balançando à minha volta, as luzes vermelhas rodopiando no guarda-chuva como uma poção diabólica num caldeirão. De repente minha visão fica turva, preciso respirar fundo. Procure se acalmar, ordena a enfermeira. Tento encher os pulmões outra vez, engasgo com o ar. Calma, diz a moça, nada calma. Planta os olhos sobre Little, que declara. Ela está bem. Da minha boca sai algo parecido com um balido, seguido de muitos chiados. A cabeça deixa o travesseiro, o pescoço endurece, os lábios vão sorvendo o ar em goles frenéticos. Os pulmões parecem ter encolhido, mas nem por isso deixo de ficar intrigada. Como é que ele sabe quem eu sou? Um policial que acabei de conhecer, um policial. Até onde me lembro, nunca falei com um policial antes, a não ser com um ou outro guarda de trânsito no momento de uma multa. A luz parece latejar, faixas negras cruzando minha visão feito as listras de um tigre. O detetive me encara sem nenhum pudor. Mesmo quando meu olhar escala seu rosto e em seguida desce escorregando como um alpinista amador. As pupilas do homem são absurdamente grandes. Os lábios são carnudos e gentis. E à medida que estudo as feições do detetive e meus dedos afrouxam em torno das cobertas, percebo que meu corpo já começa a relaxar. O peito está mais sereno. A visão mais nítida. O que quer que tenham me dado para tomar, funcionou. Realmente me sinto bem. Ela está bem, repete Little. A enfermeira dá tapinhas carinhosos na minha mão como se dissesse, é assim que eu gosto. Afundo a cabeça no travesseiro. Fecho os olhos. Estou exausta. Tenho a impressão de que fui embalsamada. Minha vizinha foi esfaqueada. Sussurro. O nome dela é Jane Russell. Ouço a cadeira de Little reclamar quando ele se inclina para dizer: A senhora viu quem a esfaqueou? Não. Preciso fazer um esforço para levantar as pálpebras, 2 janelas emperradas. Little está debruçado sobre suas anotações, balançando a cabeça e franzindo a testa ao mesmo tempo, o que me deixa confusa. Mas a senhora viu sangue na sua vizinha? Vi. Não aguento mais essa língua que não me obedece. Não aguento mais o interrogatório. A senhora estava bebendo? Muito. Só um pouquinho, confesso. Mas isso... De repente sinto uma corrente de pânico atravessar meu corpo de cima a baixo. Vocês têm que ir lá ajudá-la. Ela está... Pode ser até que já tenha morrido. Vou chamar a médica.
informa a enfermeira, saindo do quarto. Little assente outra vez. Na sua opinião, quem teria motivos para esfaquear sua vizinha? A senhora suspeita de alguém? Hesito um instante. O marido dela. Lá vai ele de novo, balançando a cabeça, franzindo a testa, flexionando o pulso. Subitamente sério, fecha o bloco e diz: Anna Fox. O negócio é o seguinte. Hoje de manhã estive na casa dos Russells. Ela está bem? Gostaria que a senhora me acompanhasse mais tarde para um depoimento. A médica é relativamente jovem, com traços hispânicos. Tão linda que fico sem ar outra vez. Mas não é bem por isso que ela me dá uma injeção de lorazepam. Tem alguém a quem a senhora queira avisar que está internada? Pergunta. Por muito pouco, não digo o nome de Ed. Bobagem. Bobagem. Hein? Não precisa avisar ninguém. Nem tenho... Estou bem. Digo, esculpindo com cuidado cada palavra como se montasse um origami. Mas... nenhum parente? Pergunta a médica, olhando para a aliança no meu dedo. Não. Respondo, cobrindo de forma discreta a mão esquerda com a direita. Meu marido... Nós não estamos mais juntos. Amigos? Amigos? Para quem ela poderia ligar? David? Não. Wesley? Seguramente não. Bina? Talvez, mas na verdade estou bem. Jane não está. Algum médico? Julian Fielding. Respondo de modo automático, sem pensar. Não, ele não. Vejo quando ela troca olhares com a enfermeira, que depois troca olhares com o detetive, que depois troca olhares com a médica. Parecem estar num duelo de filme mexicano. Quero rir, mas não consigo. Jane. Como já deve saber, prossegue a médica, você foi encontrada inconsciente num parque. Os paramédicos não conseguiram identificá-la, então trouxeram você para o Morningside. Quando chegou aqui, você teve um ataque de pânico. Daqueles bem graves, diz a enfermeira. Sim, concorda a médica. Depois examina o prontuário. Hoje pela manhã você teve outra crise. Pelo que está escrito aqui, a senhora é médica também? Sou da área médica. Faz o que exatamente? Sou psicóloga. Trabalho com crianças. Por acaso uma mulher foi esfaqueada. Declaro, aflita, em tom alto bastante para assustar a enfermeira, que recua como se eu ameaçasse esmurrá-la. Por que diabo ninguém faz nada? A médica olha de relance para Little, depois para mim. Você tem algum histórico de ataques de pânico? Bem, então vamos lá. Com o detetive empoleirado em sua cadeira e a enfermeira andando de um lado para o outro feito um beija-flor, conto à médica. Ou melhor, conto aos três, sobre minha agorafobia, minha depressão e, sim, sobre minhas crises de pânico. Conto também sobre os remédios que ando tomando, sobre os 10 meses de prisão domiciliar, sobre o Dr. Fielding e a terapia da aversão. A narrativa demora um pouco, porque ainda estou falando como se tivesse um maço de algodão na boca e preciso parar de vez em quando para molhar a garganta. A água descendo de um lado e as palavras subindo do outro para escorregar boca fora. Terminado o relato, deixo a cabeça cair no travesseiro e espero enquanto a médica consulta o prontuário outra vez. Tudo bem, diz ela, balançando lentamente a cabeça. Em seguida ergue os olhos e de modo mais incisivo declara: Tudo bem. Agora preciso falar com o detetive. O senhor se incomodaria de... Ela aponta para a porta do quarto. Little fica de pé e a cadeira range de alívio. Ele sorri para mim antes de sair com a médica. A ausência dele deixa um vácuo no quarto. Agora estou sozinha com a enfermeira. Beba mais um pouquinho de água, sugere ela. Os dois voltam alguns minutos depois. Ou talvez mais do que isso. Não há relógios por perto. O detetive se ofereceu para levá-la para casa, informa a médica, e Little lança um sorriso radiante na minha direção.
Vou prescrever um Ativan para você tomar mais tarde. Mas precisamos ter certeza de que você não vai ter outra crise no meio do caminho. E o jeito mais rápido de fazermos isso é... Sei muito bem qual é o jeito mais rápido. A enfermeira já está segurando uma seringa. 37. Primeiro achamos que fosse um trote, explica ele. Quer dizer, eles acharam. Tenho que dizer nós, ou melhor, temos que dizer nós, porque estamos trabalhando juntos. Sabe como é essa coisa de trabalho em equipe, não sabe? Trabalhar para o bem comum, como se costuma dizer, ou algo assim. Ele continua. Mas eu não achei que fosse trote. Não estava lá, não sabia de nada. Se é que você me entende. Não entendo. Estamos no carro dele, que não é uma viatura da polícia, mas um sedã. O sol da tarde vai entrando pelas janelas com a intermitência de uma pedra que saltita na superfície do lago. Minha cabeça vai batendo no vidro, refletindo-se nele. A gola do roupão roça minha nuca com a leveza de uma espuma. Little transborda do banco, roçando o cotovelo no meu. Estou mole, desacelerada, tanto no corpo quanto no cérebro. Claro, depois viram você lá, caída na grama, toda encolhida. Foi isso que disseram. Foi assim que descreveram a cena. Viram também que a porta da sua casa estava aberta. Então pensaram que o incidente tinha acontecido lá dentro. Mas foram até lá e não encontraram nada. Tiveram que entrar, sabe como é? Por causa de tudo aquilo que você disse ao telefone. Faço que sim com a cabeça. Porém não lembro exatamente o que disse naquela ligação. Tem filhos? Pergunta ele. De novo respondo com a cabeça. Quantos? Agora respondo com o dedo. Só um? Pois eu tenho 4. Na verdade vão ser 4 em janeiro. Um deles ainda está no forno. Explica e ri. Em princípio eu teria de rir também, mas não consigo. Mal consigo mexer a boca. 44 anos e um 4º filho a caminho. Acho que 4 é meu número de sorte. 1, 2, 3, 4. Penso. Inspiro, expiro. Sinto o lorazepam viajando nas minhas veias como uma revoada de pássaros. Little dá umas pancadinhas na buzina. O carro da frente arranca às pressas. É sempre assim depois do almoço. Horário de pico. Olho pela janela. Faz quase 10 meses desde a última vez que estive nas ruas. Ou num carro nas ruas. 10 meses desde que vi a cidade por outro ângulo, que não fosse o das janelas da minha casa. É uma sensação estranha, como se eu estivesse explorando a superfície de outro planeta, como se estivesse observando uma civilização do futuro. Os prédios me parecem absurdamente altos, dedos que arranham o anil do céu acima deles. Placas e lojas vão passando ao meu lado numa explosão de cores. Pizza de massa fresca por 99 centavos. Starbucks, Whole Foods. Quando foi que isso entrou no mercado? Um antigo batalhão do Corpo de Bombeiros transformado em condomínio residencial. Unidades a partir de 1.990.000. Becos escuros e frios, janelas espelhando a luz do sol. Uma sirene uiva aflita atrás de nós. Little muda de faixa para deixar passar uma ambulância. Paramos num cruzamento. A luz vermelha do semáforo me parece o olho de uma criatura malévola. Pedestres atravessam na faixa à nossa frente. 2 mães de jeans empurrando seus carrinhos de bebê. Um velhinho já bem encurvado com sua bengala. Meninas adolescentes com suas mochilas rosa-choque. Uma mulher embrulhada numa burca turquesa. Um balão verde se desprende da carrocinha de pretzels e vai serpenteando para o alto. Ruídos invadem o carro. Um berro estridente, o barulho do trânsito à nossa volta, a buzina de uma bicicleta. Uma fúria de cores, um tumulto de sons. Tenho a impressão de que estou num recife de corais. Vamos lá, diz Little, e arranca com o carro.
Será que me reduzi a isso? Uma mulher adulta que fica perplexa com qualquer bobagem que vê à sua frente? Um peixinho boquiaberto no aquário da cidade grande? Uma visitante de outro mundo, espantada com a abertura de um mercado novo? Nas profundezas do meu cérebro sedado, alguma coisa lateja de raiva, inconformada com sua derrota. Um rubor queima meu rosto. Foi nisso que me transformei. É isso que sou agora. Não fosse pelas drogas, eu gritaria até estilhaçar o vidro das janelas. 38. Pronto, chegamos, diz Little. Dobramos uma última esquina e entramos na rua. Na minha rua. Minha rua, tal como não a vejo há quase um ano. A cafeteria da esquina continua no mesmo lugar, provavelmente empurrando para a clientela o mesmo café aguado de sempre. A casa ao lado continua com seu vermelho vivo na fachada, as floreiras apinhadas de crisântemos. A igreja de Santa Dínfna, triste como de costume. Mas o antiquário do outro lado da rua fechou. Uma placa na vitrine escura informa: aluga-se. Ainda estamos descendo a rua, navegando sob uma pérgola de árvores secas, quando meus olhos ficam molhados. Na minha rua, 4 estações do ano depois. Muito estranho, penso. O que é estranho? Pergunta Little. Acho que falei em voz alta. Mais adiante, quase no fim da rua, respiro aliviada ao avistar nossa velha casa. Lá está ela. A porta preta com suas almofadas laterais de vidro jateado, o número 213 em dígitos de metal dourado. A aldrava logo abaixo deles. As 2 luminárias com luz laranja, os 4 pavimentos com suas janelas olhando vagamente para a rua. A fachada está bem mais suja do que eu me lembrava. Línguas pretas escorrem do peitoril das janelas como se elas estivessem chorando. No telhado, se vê um fragmento da pérgola já podre. Todas as vidraças precisam de uma boa limpeza. Mesmo de longe posso notar a sujeira delas. A casa mais bonita do quarteirão, Ed costumava dizer. E eu concordava. Ficamos velhas, a casa e eu. Apodrecemos. Passamos direto por ela. Direto pelo parque. Era ali. Digo ao detetive, apontando para trás. A minha casa. Gostaria que você fosse comigo falar com seus vizinhos. Explica ele, já estacionando na rua. Não vai dar. Falo, balançando a cabeça. Será que ele não entende? Preciso ir para casa. Tento desatar o cinto de segurança, logo percebo que não vou conseguir. Little olha para mim. Corre os dedos pelo volante à sua frente. Como vamos fazer isso? Pergunta mais para si mesmo do que para mim. Não estou nem aí. Não quero nem saber. Quero apenas ir para casa. Você que vá com eles falar comigo. Eles e quem mais você quiser. Chame a droga da vizinhança inteira, mas me leva para casa. Por favor. Ele arregala os olhos. Então me dou conta de que falei em voz alta outra vez. Baixo a cabeça, me encolho toda. Alguém bate no vidro da janela. Ergo a cabeça para ver quem é. Uma mulher de nariz afilado, pele meio esverdeada, vestindo uma blusa de gola rolê e um casaco comprido. Só um segundo, diz Little. Ele começa a baixar a janela, mas para quando vê minha aflição, meu desespero. Então desce do carro, bate a porta devagarinho e vai falar com a tal mulher. Ambos estão logo ali, junto do capô. Consigo captar uma ou outra palavra da conversa. Esfaqueada, confusão mental, médicos, enquanto vou submergindo de olhos fechados para a calma e o silêncio do meu oceano pessoal. Deixo-me levar, ciente dos cardumes que transitam à minha volta. Psicóloga, casa, família, sozinha. Corro os dedos pelo tecido felpudo do roupão. Depois deixo que eles escorreguem gola adentro, que belisquem os pneus da minha barriga. Cá estou eu, ilhada num carro da polícia,
beliscando minha própria gordura corporal. Será o fundo do poço? Passado 1 minuto, ou será 1 hora? As vozes se calam. Abrindo apenas um dos olhos, vejo que a mulher me observa da rua com cara de poucos amigos. Fecho o olho rapidamente. Ouço quando Little abre a porta do motorista. O ar frio invade o carro, lambe minhas pernas e rodopia no interior do carro, acomodando-se nele. A detetive Norelli é minha parceira, informa Little com seu vozeirão. Contei a ela o que está acontecendo com você. Ela vai até sua casa com algumas pessoas. Pode ser? Queixo para baixo, queixo para cima. Ok. O carro balança quando o gigante se acomoda no banco. Fico me perguntando quanto ele pesa. Fico me perguntando quanto eu peso. Que tal você abrir os olhos? Sugere ele. Ou prefere ficar assim? De novo respondo com queixo. Little bate a porta, liga o carro, engata ré e vai recuando, recuando, recuando. O carro atropela um buraco no asfalto, recupera o fôlego e para logo depois. Ele desliga o motor. Chegamos, anuncia. Abro os olhos e espio pela janela. Realmente chegamos. Minha casa está logo ali, imensa, com aquela porta preta que mais parece uma bocarra aberta. A escadinha fazendo as vezes de língua. As cornijas das janelas lembram sobrancelhas. Olivia sempre enxerga rostos nesse tipo de casa, e agora entendo por quê, vendo a minha daqui. Uma bela casa, observa Little. Bela e grande. São 4 andares? Aquilo ali é um porão? Faço que sim com a cabeça. Então são 5 andares. Um instante de silêncio. O vento sopra uma folha contra a janela do carro. Vai embora com ela. E você mora sozinha nesse casarão todo? Inquilino. Digo. Onde ele fica? No porão ou lá em cima? Porão. Será que ele está em casa agora? Dou de ombros, dizendo: pode ser. Silêncio. Little batuca os dedos no console do carro. Viro na sua direção. Ele vê que estou olhando, abre um sorriso. Foi ali que encontraram você, revela, apontando com o queixo para o parque. Sei. Muito simpático esse parquinho. Sim. A rua também é muito simpática. Sim, tudo é simpático. Ele sorri de novo. Ok, diz, olhando para mim e em seguida para as janelas da casa. Esta chave abre a porta da frente também, ou só a porta por onde entraram os paramédicos ontem à noite? Pergunta. A chave pendurada num dos dedos. O anel do chaveiro entalado em sua articulação. As 2, respondo. Ótimo. Ele rodopia a chave no dedo. Quer que eu carregue você? 39. Ele não me carrega, mas me ajuda a descer do carro, atravessa o portão comigo e me ajuda a subir os degraus da escada. Meu braço passado sobre a imensidão daquelas costas que mais parecem um campo de futebol. Os pés praticamente se arrastando pelo chão. O guarda-chuva pendurado ao pulso como se estivéssemos chegando de um passeio. Um passeio regado a muitas drogas. O sol parece perfurar minhas pálpebras. Do alto da escada, Little destranca e empurra a porta. E ela bate com tamanha força que o vidro chega a tremer. Fico me perguntando se os vizinhos estão espiando. Fico me perguntando se a senhora Wasserman está chamando a polícia agora mesmo, tendo visto um negro tamanho família entrando comigo em casa. Aposto que está. Quase não há espaço para nós 2 no corredor. Preciso me espremer contra a parede, colar o ombro nela. Little fecha a porta com o pé e tudo fica escuro. Fecho os olhos, recosto a cabeça no braço dele e fico esperando que ele abra a segunda porta. E de repente sinto o aconchego da minha sala. E de repente farejo:
o ar bolorento da minha casa. E de repente ouço os miados do meu gato, Punch. Eu tinha me esquecido completamente dele. Abro os olhos. Tudo está do mesmo jeito que deixei antes de sair. A porta da lava-louça continua aberta, o cobertor continua embolado no sofá, a TV continua ligada com o menu de Prisioneiro do Passado, congelado na tela. E lá estão as 2 garrafas de vinho vazias sobre a mesinha de centro, incandescentes sob a luz do sol, acompanhadas dos 4 frascos de comprimido, um deles tombado como se tivesse caído de tanto beber. Minha casa. Meu coração quase explode dentro do peito. Eu poderia chorar de tanto alívio. O guarda-chuva escorrega do meu braço. Little vai me conduzindo para a cozinha, mas abano a mão para a esquerda, sinalizando como uma motorista antes de desviarmos para o sofá da sala. Lá onde agora está Punch, aninhado atrás de uma das almofadas. Pronto, diz Little, ajudando-me a sentar. O gato nos observa do seu canto. Espera o detetive se afastar, depois vem atropelando o cobertor, empaca ao meu lado e só então vira a cabeça para mostrar os dentes afiados para o meu acompanhante. Bom dia para você também, cumprimenta Little. Recosto no sofá, sinto o coração desacelerar. Ouço o sangue cantarolando baixinho nas minhas veias. Momentos depois endireito o roupão, tentando me recompor. Estou em casa. Estou segura. Casa. Segurança. O pânico vai escorrendo para fora do meu corpo como se fosse água. Por que os paramédicos entraram aqui? Pergunto ao detetive. Como? Você disse que os paramédicos entraram na minha casa. Ele ergue as sobrancelhas. Encontraram você no parque. Viram a porta da cozinha aberta. Precisavam saber o que estava acontecendo. Antes que eu possa dizer qualquer coisa, ele olha para a foto de Olivia na mesinha lateral e pergunta. Sua filha? Sim. Ela está em casa? Com o pai. Resmungo. Sei. Resmunga ele também. Depois olha para a bagunça da mesa. Alguém andou dando uma festinha por aqui? Inspiro. Expiro. Foi o gato. Declaro. Versos brotam de repente na minha cabeça. Goodness me. Why? What was that? Silent bee. It was the cat. Caramba! Ué, o que foi isto? Calado. Deve ter sido o gato. Será que é Shakespeare? Não. Fofo demais para ser Shakespeare. Aparentemente também sou fofa demais para o gosto do detetive, porque ele sequer esboça um sorriso. Bebeu isso tudo sozinha? Pergunta, inspecionando as garrafas. Um bom merlot. Reacomodo o corpo no sofá, desconcertada feito uma criança na hora da bronca. Sim, confesso. Mas o quê? A coisa parece pior do que realmente é? A coisa é pior do que parece? Little pega no bolso o frasco de Ativan receitado pela jovem e simpática médica e deixa sobre a mesinha. Resmungo um muito obrigada. É então que algo se desprende das águas profundas do meu cérebro e é trazido à tona. O corpo de Jane. Jane. Meu queixo cai. Pela primeira vez noto o revólver que Little traz na cintura, dentro do coldre. Lembro do susto que Olivia levou certo dia ao se ver diante de um oficial da polícia montada no centro de Manhattan. Ela já os encarava havia um tempo, quando finalmente percebi que o interesse dela não estava nem no cavalo, nem no policial, mas na arma dele. Achei graça naquilo, brinquei com ela. Pois agora me vejo na mesma situação, com um revólver ao alcance da mão, e não estou achando graça nenhuma. Percebendo meu desconforto,
De forma discreta, Little cobre a arma com o paletó. E a minha vizinha? Pergunto. O que aconteceu com ela, afinal? Little tira o celular do bolso, quase encosta o aparelho no nariz. Provavelmente é míope. Quer dizer, então, que você mora sozinha neste casarão? Diz, andando para a cozinha. Você e seu inquilino. Corrige antes que eu o faça. E esta porta aqui? É do porão? É. Mas... E a minha vizinha? Ele confere o celular outra vez. Então para onde está e dobra o tronco enorme para pegar algo no chão. Quando o ergue outra vez, está com a vasilha de água do gato na mão direita e na esquerda o receptor do meu telefone fixo. Olha para uma coisa, depois para outra, avaliando-as. Nosso amigo deve estar com sede, diz, já a caminho da pia. Vejo o reflexo dele na tela da televisão. Ouço o barulho da torneira. Numa das garrafas sobre a mesa, ainda resta um dedinho de merlot. Imagino se conseguiria entorná-lo na boca, sem que ele visse. Ouço quando ele põe a vasilha do gato no chão e vejo quando ele volta o telefone para a base e examina o aparelho. Está sem bateria, adverte. Eu sei. Só queria avisar. Ele se aproxima da porta do porão. Posso bater aqui? Faço que sim com a cabeça. Ele bate rapidinho na porta, um toque-toque displicente. Depois fica esperando. Qual é o nome do seu inquilino? David. Ele bate de novo. Nada. Doutora Fox, onde está seu telefone, afinal? Pergunta. Hein? Meu telefone? O celular. A título de ilustração, ele agita seu próprio aparelho. A senhora possui um? Faço que sim com a cabeça. É que não encontraram nenhum celular nos seus bolsos. A maioria das pessoas vai direto pro telefone depois de passar uma noite inteira no hospital. Não sei. Onde estará a porcaria do celular? Não uso muito. Little permanece calado. Minha paciência já se esgotou. Finco os pés no carpete, me levanto como posso. A sala rodopia à minha volta, como um toca-discos, mas logo volta ao normal. Punch me parabeniza com um rápido miau. Olho diretamente nos olhos do detetive. Algum problema? Pergunta ele, vindo na minha direção. Você está bem? Estou. O roupão ameaça abrir, refaço o nó do cinto. O que está acontecendo na casa dos vizinhos? Mas Little para onde está e não me responde. Apenas olha para o celular. Repito. O que está... Ok, eles estão vindo aí. E de um momento para outro, ele está avançando para a cozinha como um tsunami, os olhos correndo por toda parte no cômodo. Foi por esta janela aqui que você viu sua vizinha? Aponta ele. Foi. Ele se adianta para a pia com um passo largo, planta as mãos na bancada e fica olhando pela janela, obstruindo-a quase por inteiro com as costas imensas. Começo a limpar a bagunça da mesinha, mas de repente ele vira para trás e diz: Deixe isso aí. E deixe a televisão ligada também. Que filme é esse? Um policial antigo. Você gosta de policiais? Começo a ficar inquieta. O efeito do lorazepam já deve estar passando. Gosto, mas por que não posso limpar a mesa? Porque precisamos saber exatamente o que estava acontecendo aqui quando você viu sua vizinha ser esfaqueada. Será que o mais importante não é saber o que estava acontecendo lá? Little ignora minha pergunta. Talvez seja melhor trancar o gato em algum lugar. Ele parece meio arisco, vai acabar arranhando alguém. Diz, enquanto encho um copo d'água na pia. Beba isto aqui. Você precisa se manter hidratada, teve um choque. Little atravessa a sala e me entrega o copo. Quase um gesto de ternura. Meio que fico esperando que ele faça um carinho no meu rosto. Dou um primeiro gole.
E a campainha toca. 40. Trouxe o Sr. Russell comigo, informa a detetive Norelli, desnecessariamente. A mulher tem uma vozinha aguda, feminina demais para o eu me garanto, que parece dizer a jaqueta de couro que ela veste por cima de um suéter de gola alta. Sem se dar o trabalho de se apresentar, ela esquadrinha a casa com rapidez. Depois aterrissa seu olhar glacial sobre mim. É a bad cop. A policial má da dupla. E de repente me dou conta, não sem uma pontinha de decepção, de que talvez a afabilidade de Little não passe de uma encenação. Alistair vem logo atrás, limpinho e cheiroso, vestindo calças caqui e um suéter. Mas é a primeira vez que noto a marca que ele tem no pescoço. Um pedaço em que a pele se estica com a rigidez de uma corda de arco. Talvez ela sempre tenha estado ali. Ele olha para mim e sorri. Oi, diz. Parece meio surpreso. Por essa eu não esperava. Fico tonta, estou irrequieta, aflita. Meu organismo ainda está lento, um motor de válvulas entupidas com açúcar. Sem falar na rasteira que acabei de levar com o sorriso estampado no rosto do meu vizinho. Você está bem? Pergunta Little. Respondo vagamente com a cabeça mole. Estou. Não estou. Ele fecha a porta do corredor, depois volta para o meu lado e com delicadeza toma meu braço, dizendo: Acho melhor a gente... A senhora está bem? Interrompe Norelli, séria. Ela está bem, sim, informa Little. Ainda está sob o efeito dos sedativos, só isso. Sinto o rosto ferver. Little me conduz para a cozinha e me acomoda à mesa. A mesma mesa onde Jane fumou quase um maço inteiro de cigarros. Onde jogamos não sei quantas partidas de xadrez. Onde conversamos sobre nossos filhos. Onde ela sugeriu que eu fotografasse o pôr do sol. Onde ela falou de Alistair e de seu próprio passado. Norelli vai até a janela da cozinha com o celular em punho. Senhora Fox, diz. Doutora Fox, corrige Little por mim. Ela leva um pequeno susto, depois continua. Doutora Fox, pelo que o detetive Little me disse, a senhora viu algo ontem à noite. Olho de relance para Alistair, parado feito um 2 de paus junto à porta do corredor. Vi minha vizinha ser esfaqueada. Quem é a sua vizinha? Pergunta Norelli. Jane Russell. A senhora viu pela janela, certo? Certo. Que janela? Aquela ali. Norelli olha na direção que aponto. Os olhos da mulher são pretos, chapados, e agora estão examinando a casa dos Russells, correndo da esquerda para a direita como se lessem um texto. Sem tirá-los da janela, ela questiona. A senhora viu quem esfaqueou a vizinha? Não, mas viu sangue. E viu uma coisa no peito dela. O que exatamente? Uma coisa prateada. Respondo, nervosa. Que diferença faz? Uma coisa prateada? Sim. Norelli, enfim, se afasta da janela. Passa direto por mim e vai para a sala. Quem esteve aqui ontem à noite? Ninguém. Então, estas garrafas... Foi você? Foi? Respondo aflita. Muito bem, então, doutora Fox, diz ela, mas olhando para Little. Agora eu gostaria que... A mulher dele. Interrompo, apontando para Alistair, enquanto ele vem caminhando na nossa direção. Só um minuto. Norelli se adianta até a mesa e coloca seu celular à minha frente. Eu gostaria que a senhora ouvisse a gravação da chamada que fez para a emergência ontem à noite. Pouco depois das 10h30. A mulher dele. Acho que isso vai responder a muitas perguntas. Com seu dedo fino e comprido, ela localiza a tal gravação. Serviço de emergência em que posso ajudar?
diz o atendente. Sua voz ainda mais robotizada do que antes. E alta demais, machucando os meus ouvidos. Norélia abaixa o volume. Minha vizinha. Ela foi esfaqueada. Meu Deus. Por favor, venham depressa. Sou eu mesma. Reconheço. Ou pelo menos são minhas palavras. Mas a voz não é minha, é uma voz arrastada, letárgica. Calma, senhora. O seu endereço, por favor. O sotaque sulino, tão irritante quanto antes. Olho para Alistair, depois para Little. Ambos encaram o celular de Norélia, e ela olha para mim. A senhora disse que sua vizinha foi esfaqueada? Sim, depressa. Ela está sangrando. Quase não consigo me fazer entender, de tão enrolada que está minha língua. Uma vergonha. Hein? Venha depressa. Nesse momento engasgo com o ar. Tenho a impressão de que estou a ponto de chorar. O socorro já está a caminho, mas a senhora precisa se acalmar. Seu nome, por favor. Anna Fox. Ok, Ana. O nome da sua vizinha? Jenny Russell. Haja paciência. A senhora está ao lado dela neste momento? Não. Ela está do outro... Está na casa, que fica do outro lado do parque. Sinto o olhar de Alistair sobre mim. Ergo a cabeça para encará-lo de volta. Ana, foi a senhora que esfaqueou sua vizinha? Uma pausa. Hein? Foi a senhora que esfaqueou sua vizinha? Não. Agora são os três que me encaram. Inclino o corpo para frente, olho para o celular da detetive. O monitor escurece, mas a gravação continua. Ok. Eu estava olhando pela janela e vi quando ela foi esfaqueada. Certo. Sabe dizer quem esfaqueou sua vizinha? Outra pausa, agora maior. Senhora? Silêncio. Espicho o pescoço, olho para Little, que não está mais olhando para mim. Norélia se debruça sobre a mesa, corre um dedo pelo celular, depois diz... O atendente ficou na linha por 6 minutos, até receber a confirmação de que os paramédicos já tinham chegado à cena. A cena. E o que foi que eles encontraram na cena? O que aconteceu com Jane? Não estou entendendo. De repente me sinto exausta, oca. Lentamente vou correndo os olhos pela cozinha, os talheres espetados na lava-louça, as garrafas na lata de lixo. O que aconteceu com a... Nada aconteceu, doutora Fox. Diz Little, com delicadeza. Não aconteceu nada com ninguém. Como assim não aconteceu nada? Pergunto. Ele puxa as calças para cima, agacha-se ao meu lado. Acho que, com esse vinho todo que você bebeu, esse merlot delicioso, com os remédios que está tomando e mais o filme que estava vendo, é bem possível que você tenha ficado um pouco agitada e tenha visto coisas. Arregalo os olhos para o detetive. Ele pisca. Você acha que imaginei tudo isso? Pergunto com a voz embargada. Little balança a cabeçorra, dizendo... Não, não é isso. Acho apenas que você sofreu um excesso de estímulos e acabou misturando um pouco as coisas na cabeça. Meu queixo desaba. Os remédios que você toma, eles têm efeitos colaterais? Sim, mas... Podem produzir alucinações? Não sei. Digo, mesmo sabendo que sim. Foi a médica lá do hospital que disse. Parece que esses remédios realmente podem causar alucinações. Eu não estava alucinando. Sei muito bem o que vi. Levanto da mesa. O gato sai do seu esconderijo debaixo da cadeira, corre para a sala. Little ergue as mãos enormes, as palmas riscadas de muitas linhas. Você acabou de ouvir a gravação. Mal estava conseguindo falar. Norélia se aproxima outra vez. No exame que fez no hospital, informa ela, o teor de álcool em seu sangue estava 0,22. Quase 3 vezes o nível permitido por lei.
Alistair acompanha a conversa com atenção, ora olhando para mim, ora para a detetive. E daí? Eu não estava alucinando. Rosno, cuspindo as palavras. Eu não estava imaginando nada. Não estou louca. Pelo que fui informada, sua família não mora aqui, diz Norelli. Isto é uma pergunta? É uma pergunta. Meu filho disse que você é divorciada, fala Alistair. Separada. Corrijo automaticamente. E segundo nos contou o Sr. Russell, prossegue a detetive, ninguém na vizinhança vê a senhora pela rua. Parece que não sai muito de casa. Não digo nada. Não faço nada. Portanto, também é possível que a senhora estivesse buscando um pouco de atenção. É só uma teoria. Dou um passo para trás. Bato as costas no balcão da cozinha. O roupão abre outra vez. Nenhum amigo por perto? A família não sei onde, a senhora bebe um pouquinho mais do que deveria, depois resolve aprontar uma confusão. Você acha mesmo que eu inventei tudo isso? Pergunto, quase aos berros. É exatamente isso que eu acho. Little limpa a garganta. Pisando em ovos, diz... Acho que, bem... Talvez você já não estivesse mais aguentando ficar aqui fechada dentro de casa e... Não estou dizendo que fez tudo isso de propósito, mas... São vocês que estão imaginando coisas. Acuso, apontando um dedo trêmulo na direção deles. São vocês que estão inventando tudo isso. Eu vi Jane coberta de sangue. Eu estava bem ali, naquela janela. Norelli fecha os olhos. Bufa de impaciência. Doutora Fox, o Sr. Russell falou que a mulher dele nem está na cidade e que nem conhece a senhora. Silêncio. A sala parece eletrificada. Ela esteve aqui. Digo, calma e claramente. 2 vezes. Temos... Na primeira, ela me ajudou a entrar quando caí na rua. Na outra veio me visitar. Nesse momento eu grudo os olhos em Alistair. Depois ele apareceu aqui e ficou perguntando por ela. Eu estava procurando por meu filho, não por minha mulher, declara Alistair. Ele engole seco e acrescenta. E você disse que ninguém tinha passado por aqui. Eu menti. A gente sentou aqui mesmo nesta mesa. Ficamos jogando xadrez. Ele olha para Norelli desconsolado. E você fez ela gritar, afirmo. Norelli agora olha para Alistair. Ela disse que ouviu um grito, explica ele. E realmente ouvi. 3 dias atrás. Será isso mesmo? Talvez não. Além disso, Ethan me contou que foi ela. Não foi bem assim, mas quase. Por enquanto, vamos deixar Ethan de fora, diz Little. Olho para os 3 ali na minha cozinha, cercando-me feito os 3 pestinhas naquela noite de Halloween, que me agrediram com ovos. Só me resta encostá-los contra a parede. Então onde é que ela está? Pergunto, cruzando os braços contra o peito. Cadê Jane? Se ela está bem, então tragam-na aqui. Eles se entreolham. Vamos! Estão esperando o quê? Reajusto o roupão, aperto o cinto, cruzo os braços novamente. Tragam Jane aqui. Norelli sussurra algo para Alistair. Ele assente com a cabeça, tira o celular do bolso e vai fazer sua ligação na sala. E depois disso, me dirijo a Little. Quero vocês fora da minha casa. Você acha que estou alucinando. Ele se assusta. E você acha que estou mentindo. Norelli não reage. E ele está dizendo que não conhece uma mulher que esteve aqui 2 vezes. Alistair resmunga algo ao telefone. E eu quero saber exatamente quem esteve aqui e quando e onde. Atrapalhada com as palavras, paro um instante para me recuperar. Quero saber quem mais esteve aqui. Alistair volta para a cozinha. Vamos ter que esperar um pouquinho, diz, guardando o telefone no bolso. Aposto que sim.
Digo, encarando-o. Ninguém diz nada. Corro os olhos pelos três. Alistair confere as horas no relógio. Norelli observa o gato placidamente. Apenas Little olha para mim. Passam-se uns 20 segundos. Depois mais 20. Suspiro, descruzo os braços. Isso é ridículo. A mulher mora... A campainha toca. Giro a cabeça na direção de Norelli. Depois para Little. Eu atendo, fala Alistair, e vai para a porta. Sem mexer um músculo sequer, fico observando enquanto ele aperta o botão do interfone, gira a maçaneta, abre a porta do corredor e dá um passo para o lado. Segundos depois, Ethan emerge do corredor para a sala, os olhos voltados para o chão. Meu filho você já conhece, diz Alistair. E esta é minha mulher, acrescenta ele, fechando a porta às costas dela. Olho para ele. Olho para ela. Nunca vi essa mulher na minha vida. 41. Ela é alta, mas tem os traços finos, emoldurados por cabelos muito lisos e escuros. Sobrancelhas fininhas desenham arcos acima dos olhos esverdeados. Ela olha para mim com frieza. Depois atravessa a cozinha para me cumprimentar. Acho que ainda não nos conhecemos, declara, com uma voz grave, aveludada, uma voz de Lauren Bacall, que corta meus ouvidos. Não me mexo. Não consigo. A mão dela paira no ar, apontada para o meu peito. Impaciente, pergunto: quem é essa? Sua vizinha, informa Little, quase triste. Jane Russell, diz Norelli. Olho para um, depois para outra, e em seguida para a tal mulher. Não, você não é Jane Russell, digo. Ela enfim recolhe a mão. Essa aí não é a Jane. Que diabo é isso? Pergunto aos detetives. Juro a você que... diz Alistair. O senhor não precisa jurar nada, Sr. Russell, interrompe Norelli. Faz alguma diferença se eu jurar? Questiona a mulher. Dou um passo ameaçador na direção dela. Quem é você, afinal? Rosno, brava, e gosto de ver quando os dois recuam juntos, ela e Alistair, como se estivessem acorrentados um ao outro pelos tornozelos. Little pousa a mão no meu braço. Doutora Fox, vamos nos acalmar, ok? O que me deixa ainda mais irritada. Dou as costas para ele e para Norelli, e agora estou no centro da cozinha, os dois detetives junto à janela. Alistair e a mulher refugiados na sala. Vou caminhando ao encontro deles. Estive com Jane Russell 2 vezes. Repito, plácida e segura. Você não é Jane Russell. Dessa vez ela se defende. Posso mostrar os meus documentos? Fala, levando a mão ao bolso. Doutora Fox, diz Norelli da cozinha. Depois vem para a sala e se interpõe entre nós. Chega! Já está de bom tamanho. Alistair assiste a tudo com os olhos arregalados. A mulher ainda está com a mão enterrada no bolso. Ethan está atrás deles, refugiado na chaise, com o gato deitado a seus pés. Ethan, chamo, e ele ergue os olhos como se já esperasse a convocação. Ethan. Abro caminho através de Alistair e da mulher. O que está acontecendo aqui? Ele me encara um instante, depois baixa os olhos. Toco o ombro dele, dizendo: essa mulher não é a sua mãe. Fale para eles. Ele inclina a cabeça, escorregando os olhos para a esquerda. Crispa os lábios, engole em seco. Brincando com uma das unhas, fala baixinho. Você nunca esteve com a minha mãe. Recolho a mão. Me viro para trás lentamente, perplexa. Depois os três falam ao mesmo tempo, num pequeno coro. Será que agora podemos... diz Alistair, apontando o queixo para a porta da rua. Já terminamos aqui.
decreta Norelli. Procure descansar um pouco, aconselha Little, dirigindo-se a mim. Olho para os três mais confusa do que nunca. Será que podemos... Tenta Alistair, novamente. Obrigada, Sr. Russell. Diz Norelli. Obrigada, Sra. Russell. Os dois me olham com cautela, como se eu fosse um animal selvagem recém-atingido por um dardo de tranquilizantes. Depois se encaminham para a porta. Venha, ordena Alistair. Ethan fica de pé, baixa os olhos novamente, passa por cima do gato. Norelli se junta aos três. Doutora Fox, denúncias falsas constituem crime com pena prevista em lei, informa ela. Fui clara? Olho para a detetive. Acho que respondo com a cabeça. Ótimo. Ela ajeita a gola do suéter. Por hoje é só. Eles saem para o corredor e fecham a porta. Ouço quando destrancam a segunda porta que dá para a rua. Agora estou sozinha com o Little. Olho para os sapatos dele, um par de brogues pretos. E de repente lembro. Como? Por quê? Que perdi minha aula de francês com Yves. Sozinha com Little. Os dois. Les deux. Ouço a porta da rua bater. Tudo bem se eu for embora também? Pergunta Little. Faço que sim, ausente. Por acaso você tem alguém com quem possa conversar? De novo respondo com a cabeça. Fique com isto aqui, diz ele, tirando do bolso do paletó um cartão de visita e colocando-o na minha mão. Examino o cartão. O papel não é dos melhores. Detetive Conrad Little, Polícia de Nova York. 2 números de telefone. Um endereço de e-mail. Se precisar de alguma coisa, é só ligar. Ei, olhe para mim. Faço o que ele pede. Pode ligar, ok? Silêncio. Ok? A palavra escorre pela língua, passando à frente das outras. Ok. Ótimo. A qualquer hora do dia ou da noite. Ele joga o telefone de uma mão para outra. Tenho aqueles filhos que te falei. Não durmo nunca. Joga o telefone para a mão de antes e interrompe a brincadeira quando percebe que estou observando. Olhamos um para o outro. Fique bem, doutora Fox. Little sai para o corredor e fecha a porta atrás de si. De novo ouço a porta da rua se abrir. De novo ouço a porta da rua se fechar. 42. Um silêncio súbito, intenso. O mundo freou e parou. Pela primeira vez no dia estou sozinha. Olho à minha volta. As garrafas de vinho radiantes sob o sol da janela. A mesa da cozinha com uma cadeira afastada para o lado. O gato patrulhando o sofá. Partículas de poeira vagam pelo ar. Vou para a porta do corredor, passo a chave. Depois me volto para a sala outra vez. Será que isso realmente aconteceu? O que aconteceu? Reviro a cozinha até encontrar mais uma garrafa de vinho. Pego o saca-rolhas e abro. Sirvo um pouco na taça, bebo um gole. Penso em Jane. Esvazio a taça na boca, depois pego a garrafa e bebo direto no gargalo. Goles demorados. Penso na tal mulher. Agora tomo o rumo da sala, vou ganhando velocidade pelo caminho. Derramo 2 comprimidos na palma da mão. Jogo na boca, sinto a dança deles na garganta. Penso em Alistair. E esta é minha mulher. Continuo bebendo da garrafa, gole após gole, até engasgar. Só então penso em Ethan, na sua dificuldade em me olhar de frente, na insistência em virar o rosto, no constrangimento ao me responder, no subterfúgio de brincar com as unhas, no gaguejar da resposta, na mentira contada. Porque o garoto realmente mentiu. Ethan estava irrequieto, ora virava o rosto, ora olhava para cima. Demorou para responder, sinais evidentes da mentira que estava por vir. Antes mesmo que ele abrisse a boca, eu já sabia que ouviria uma mentira. Mas os lábios crispados, isso é sinal de outra coisa. É sinal de medo. 43.
O celular está no chão do escritório, no mesmo lugar em que tinha caído. Faço a ligação enquanto vou guardar os frascos no armarinho de remédios do banheiro. Sei perfeitamente que é o Dr. Fielding quem possui um diploma de medicina e um bloco de receitas. Mas não é ele que pode me ajudar agora. Você pode dar um pulinho aqui? Peço assim que ela atende. Silêncio. Hein? Ela parece confusa. Você pode vir aqui? Vou para a cama, desabo em cima dela. Agora? É que... Por favor, Bina. Mais silêncio. Posso chegar lá pelas 9h30? Concorda ela, afinal. Tenho planos para o jantar. Paciência. Tudo bem, digo, e afundo a cabeça no travesseiro, a espuma invadindo a orelha. Árvores balançam do outro lado da janela. Folhas saltam das copas feito faíscas de uma fogueira. Elas rebrilham na vidraça, depois voam para longe. Está Suso bem contigo? O quê? O temazepam está emperrando meu cérebro. Chego a sentir os circuitos entrando em curto. Perguntei se está tudo bem com você. Não. Sim. Explico quando você chegar. As pálpebras pesam. Desabam. Ok. A gente se vê mais tarde. Mas a essa altura já estou desintegrando no sono. Um sono escuro, sem sonhos. Um hiato de esquecimento. E quando a campainha grita lá embaixo, acordo exausta. 44. Bina pousa os olhos em mim e escancara a boca. Finalmente volta a fechá-la, sem pressa, mas com firmeza, como uma planta carnívora. Não diz nada. Estamos na biblioteca de Ed, eu enroscada na poltrona, com asas no espaldar, ela espichada na outra, a preferida de Fielding. Suas pernas, finas e compridas como um par de calhas, estão cruzadas, Punch trançando em volta delas como um fiapo de fumaça. Na lareira, um fogo brando. Bina agora olha para a dança tímida das chamas. Quanto você bebeu, afinal? Pergunta ela com uma careta de medo, como se eu estivesse prestes a atacá-la. Não o bastante para ter alucinações. Certo. Mas e os comprimidos? Amasso entre os dedos o cobertor, jogado sobre as pernas. Estive com Jane 2 vezes, em dias diferentes. Certo. Também a vi inúmeras vezes pela janela com o marido e o filho. Certo. Ela estava ensanguentada, eu vi, com uma faca espetada no peito. Tem certeza de que era uma faca? Um broche que não era, porra. Só estou... Ok. Deixa pra lá. Eu estava com a minha câmera. Vi direitinho. Mas não fotografou? Não fotografei. Queria ajudar a mulher e não documentar a coisa toda. Ok. Bina brinca displicentemente com uma mecha dos cabelos. E agora estão dizendo que ninguém foi esfaqueado. Mais que isso. Estão dizendo que Jane é outra pessoa. Ou que outra pessoa é a Jane. Ela enrosca a mecha no dedo comprido. Tem certeza de que... Começa ela, e me deixa tensa, pois sei o que vem depois. Tem certeza de que isso tudo não foi um grande mal-entendido? Sei muito bem o que vi. Digo, me inclinando para a frente. Ela baixa a mão para o colo. Eu não sei o que dizer. Eles não vão acreditar que alguma coisa aconteceu a Jane. Falo baixinho, com a cautela de quem pisa num chão de vidro moído. Talvez mais para mim mesma do que para Bina. Até descobrirem que essa mulher que eles pensam ser Jane não é Jane. O raciocínio é confuso, mas ela sente com a cabeça. Mas... e a polícia? Eles não pediram para ver os documentos dessa outra mulher? Não pediram. Simplesmente acreditaram na palavra do suposto marido. Que motivo teriam para não acreditar? Que motivo? O gato vem trotando e se aninha sob a minha poltrona. E ninguém viu essa mulher antes.
Não faz nem uma semana que eles se mudaram para cá. Ela pode ser qualquer pessoa. Uma parenta, uma amante, uma noiva encomendada pelo correio. Ergo a mão para pegar minha taça de vinho. Depois lembro que não tem taça nenhuma. Mas eu vi Jane com a família dela. Vi o relicário dela com a foto do filho dentro. Vi... Puxa, ela mandou o Ethan aqui para entregar uma vela. Bina acende outra vez. Depois diz... E você não notou nada de estranho no comportamento do marido? Como se ele tivesse acabado de esfaquear alguém? Não. Tem certeza de que foi ele mesmo que... Que o quê? Que fez isso? Completa ela, aflita. Quem mais poderia ser? O filho deles é um anjo. Se fosse esfaquear alguém, esfaquearia o pai. Mais uma vez tento pegar a taça que não está lá. Além disso, vi o garoto no computador pouco antes. A menos que ele tenha corrido até a sala para retalhar a mãe, está fora de suspeita. Eu acho. Você contou essa história toda a mais alguém? Ainda não. Nem para o seu médico? Vou contar. A ele e a Ed também. Mais tarde. Agora silêncio. Apenas o estalar das chamas na lareira. Fico observando Bina, o reflexo dourado que o fogo produz na sua pele, e de repente me pergunto se ela não está apenas sendo simpática comigo. Se na verdade também não duvida de mim. Afinal, é uma história impossível, não é? Meu vizinho matou a mulher e agora uma impostora está se fazendo passar por ela. E o filho está amedrontado demais para contar a verdade. Onde você acha que Jane está? Pergunta ela baixinho. Silêncio. Eu nem imaginava que ela tivesse feito tanto sucesso. Diz Bina, debruçando-se às minhas costas, os cabelos compridos fazendo uma cortina entre mim e a luminária da mesa. Foi uma grande pin-up nos anos 1950. Depois foi uma ativista ferrenha contra o aborto. Fez um que não deu muito certo. Ah! Estamos diante do computador no meu escritório, passando as 22 páginas de fotos de Jane Russell, coberta de joias, os homens preferem as louras, sentada num monte de feno com um vestidinho informal, o proscrito, rodando uma saia de cigana, sangue ardente. Consultamos o Pinterest. Viramos o Instagram pelo avesso. Pesquisamos não sei quantos sites e jornais de Boston. Visitamos a galeria de fotos de Patrick McMullen. Nada. É impressionante. Observa Bina. Tem pessoas que, de acordo com a internet, simplesmente não existem. O caso de Alistair é mais fácil. Lá está ele, embrulhado feito uma salsicha no seu paletó muito justo, numa nota publicada há 2 anos na Consulting Magazine. Russell vai para Atkinson, diz a manchete. Seu perfil no LinkedIn traz a mesma foto. Um retrato na newsletter da Associação de Ex-Alunos de Dartmouth, brandindo um copo de uísque durante um evento de arrecadação de fundos. Mas nada de Jane. E mais estranho ainda, nada de Ethan. Ele não está no Facebook, nem no Foursquare, nem em lugar nenhum. E o Google não fornece nada além de alguns links para um fotógrafo de mesmo nome. Hoje em dia, quase todos os garotos dessa idade estão no Facebook, declara Bina. O pai não deixa. Nem celular o menino tem. Enrolo a manga do roupão. E ele estuda em casa. Provavelmente não conhece muita gente na cidade. Provavelmente não conhece ninguém. Mas há de conhecer a mãe. Alguém em Boston, ou sei lá, alguém. Bina vai até a janela. Não é possível que eles não tenham fotos tipo um álbum de família. A polícia não esteve lá hoje? Reflito um instante. Nada impede que Alistair tenha mostrado fotos dessa outra mulher. Ele pode ter mostrado qualquer coisa, falado qualquer coisa. Ninguém vai revistar a casa dele. Os policiais deixaram isso bem claro. Sei.
Bina olha pela janela. As cortinas estão fechadas. Hein? Vou para junto dela. Vejo com meus próprios olhos. A cozinha, a sala, o quarto de Ethan. Realmente as cortinas estão todas cerradas. A casa fechou os olhos. Muito bem fechados. Está vendo? Digo. Não querem que eu fique bisbilhotando a casa deles. O que é compreensível. Estão tomando precauções. Essas cortinas são prova disso. São ou não são? É esquisito mesmo. Bina inclina a cabeça e pergunta. Geralmente, elas ficam fechadas? Nesses últimos dias, nunca. A casa parece um aquário com 3 peixinhos dentro. Ela hesita um instante e então diz. Você acha possível que... sei lá... que você esteja correndo algum tipo de perigo? Eu não tinha pensado nisso. Por quê? Porque se o que você viu realmente aconteceu... Claro que aconteceu. Nesse caso, você é uma testemunha ocular. Expiro. Inspiro. Bina, você dorme comigo aqui essa noite? Por favor. Ela ergue as sobrancelhas. Isso é uma cantada? Vou pagar, claro. Depois me olha com desconfiança. Não é isso. É que amanhã preciso acordar muito cedo e todas as minhas coisas estão... Por favor. Insisto, olhando nos olhos dela. Por favor. Ela suspira. 45. Uma escuridão densa e espessa. Escuridão de um abrigo antibombas. Escuridão de estratosfera. De repente, muito ao longe, uma estrela desponta. Um pinguinho de luz. E se aproxima. Estremece, incha, pulsa. Um coração. Um minúsculo coração. Batendo. Reluzindo. Comendo a escuridão à sua volta, amanhecendo, pendurado a uma correntinha tão fina quanto um corte de seda. Uma blusa branca como um fantasma. Um par de ombros dourados de luz. Um traço de pescoço. Uma mão. Os dedos brincando com o coraçãozinho pulsante. E acima dele, um rosto. Jane. A Jane verdadeira. Olhando radiante para mim. Sorrindo. Sorriu de volta. Uma janela escorrega à sua frente. Ela espalma uma das mãos na vidraça, imprimindo nela o mapa das pontas dos dedos. Subitamente, a escuridão às suas costas se desfaz para iluminar um cenário. O sofazinho listrado de vermelho e branco. Os 2 abajures idênticos, ambos acesos. O carpete de estampa floral. Jane baixa os olhos para o relicário pendurado à correntinha e brinca com ele. Depois olha para a blusa luminosa, para a mancha de sangue que vai crescendo, inchando, lambendo o colarinho, flamejando contra a pele. E quando reergue a cabeça e olha para mim, não é mais Jane, mas a outra mulher. Sábado, 6 de novembro. 46. Bina sai um pouco depois das 7, quando o amanhecer já se mostra entre as frestas das cortinas. Descobri que ela ronca, quase um choramingar de pequenos soluços, um quebrar de ondas distantes. Inesperado. Agradeço sua gentileza, afundo a cabeça no travesseiro, volto a dormir. Quando acordo, confiro as horas no celular. Quase 11. Por um instante fico olhando para o aparelho. E dali a pouco já estou falando com Ed. Dessa vez sem nenhum adivinhe quem é. É inacreditável, diz ele, após um momento de silêncio. Mas aconteceu. Ele se cala um instante. Em seguida fala. Não estou dizendo que não aconteceu, mas... Já vou me preparando para o pior. Mas você realmente tem tomado uma medicação barra pesada nos últimos meses. Portanto, você também não acredita em mim. Não! Não é que eu não acredite em você. Só que você faz ideia de como isso é frustrante para mim? Grito. Ele se cala. Eu continuo. Vi quando tudo aconteceu. Tudo bem, eu tinha tomado remédios.
Admito, mas não imaginei nada. Ninguém toma um punhado de comprimidos e depois imagina uma coisa dessas. Sugo um pouco de ar para reabastecer os pulmões. Não sou como esses adolescentes que passam a noite inteira na violência dos videogames e então vão pra escola e matam todo mundo. Sei muito bem o que vi. Ed permanece calado. Até que... Bem, para início de conversa, e só para não faltar com o rigor acadêmico, você tem certeza de que foi ele mesmo? Ele quem? O marido. Foi ele quem... Bina perguntou a mesma coisa. Claro que eu tenho certeza. Será que não foi essa outra mulher? Não encontro o que dizer. É Ed quem quebra o silêncio, como se estivesse pensando em voz alta. Digamos que ela seja mesmo a amante, como você disse. Ela chega de Boston ou sei lá de onde. Elas brigam. De repente surge uma faca, também não sei de onde. E dali a pouco, sua vizinha está esfaqueada, sem marido nenhum na jogada. Reflito. Acho a tese difícil de engolir, mas... quem sabe? O problema, no entanto, é outro. Não importa quem foi que esfaqueou, insisto. Pelo menos por enquanto. O fato é que uma pessoa foi esfaqueada e o problema é que ninguém acredita em mim. Nem Bina. Nem você. Silêncio. De repente me vejo subindo a escada, entrando no quarto de Olivia. Não conta nada pra Liv sobre isso, digo. Ed dá uma risada. Um sonoro e metálico ha-ha. Não vou contar. Ele tosse. E o Dr. Fielding? O que foi que ele disse? Ainda não falei com ele. Mas deveria. Mas deveria, declara Ed. Vou falar. Pausa. E o que mais está acontecendo no resto da vizinhança? Penso um pouco, mas logo vejo que não faço a menor ideia. Os Takedas, os Millers, até mesmo os Wassermans. Nenhum deles sequer passou perto do meu radar na última semana. Para mim, agora só existem a minha própria casa, a dos Russells e o parque entre elas. Fico me perguntando o que foi feito do engenheiro de Rita. Ou que livro a Sra. Gray escolheu para o seu clube de leitura. Eu costumava anotar e comentar os movimentos dos meus vizinhos. Registrava todo o vai-vem deles. Tenho capítulos inteiros sobre a vida de cada um no disco rígido do meu computador. Mas agora... Não sei. Admito. Bem, conclui ele. Talvez seja melhor assim. Terminada nossa conversa, novamente confiro o relógio do celular. 11h11. Meu aniversário. E o de Jane também. 47. Desde ontem tenho evitado a cozinha. A cozinha e todo o primeiro pavimento. Mas agora estou de volta à janela, espiando a casa do outro lado do parque. Despejo 1 ou 2 dedos de vinho na taça. Sei o que vi. Uma mulher ensanguentada, suplicando ajuda. Essa história mal começou. Bebo mais vinho. 48. As persianas, vejo, estão recolhidas. A casa me encara de volta com os olhos arregalados, como se surpresa ao me avistar do lado de cá. Dou um zoom, focando na janela, e espiono a sala. Imaculadamente limpa. Nada. O sofazinho listrado. Os abajures feito um par de sentinelas. Reacomodo o corpo na cadeira encostada à janela e aponto a câmera para o quarto de Ethan. Mais uma vez o encontro debruçado sobre o computador feito uma gárgula. Aquelas figuras monstruosas que se debruçam sobre telhados antigos. Fecho o zoom ainda mais. Praticamente consigo ler o que está escrito na tela. Movimento na rua. Um carro cintilante como um tubarão encontra uma vaga diante da porta dos Russells e estaciona. A porta do motorista se abre como uma barbatana e Alistair salta, vestindo um casaco de inverno. Ele caminha para casa. Tiro uma foto. E tiro outra quando ele alcança a porta. Não tenho um plano em mente.
Se é que um dia tive algum. Claro, não sou ingênuo a ponto de achar que vou conseguir fotografá-lo com as mãos sujas de sangue. Ou que ele venha bater à minha porta para confessar seu crime. Mas nada me impede de continuar observando. Ele entra em casa. Minha lente salta para a cozinha e, como esperado, é lá que ele aparece segundos depois. Joga as chaves na bancada e tira o casaco. Sai da cozinha. Não volta. Movo a câmera na direção da sala do andar de cima. E nesse mesmo instante, ela surge, leve e radiante num pullover verde. Jane. Ajusto o foco da lente. Com total nitidez, vejo quando ela acende o primeiro abajur, depois o outro. Vejo as mãos delicadas, o pescoço comprido, o movimento do cabelo sobre o rosto. A mentirosa. Então ela sai da sala, rebolando os quadris magros porta fora. Nada. A sala está vazia. A cozinha está vazia. No andar de cima, a cadeira de Ethan está vazia e a tela do computador é um retângulo preto. O telefone toca. Giro a cabeça quase dando a volta completa, feito uma coruja, e a câmera cai no meu colo. A campainha soa às minhas costas. É o telefone fixo. Não o da cozinha, que apodrece aos poucos em sua base, mas o da biblioteca de Ed, do qual eu já nem me lembrava mais. Ele continua tocando, distante, insistente. Fico onde estou. Mal consigo respirar. Quem será que está ligando? Não sei há quanto tempo ninguém liga pra cá. Quem tem esse número? Um número do qual nem eu me lembro direito. Mais um toque da campainha do telefone. Depois outro. Vejo meu reflexo no frio da vidraça, o reflexo de uma mulher murcha, abatida. E fico imaginando os cômodos da minha casa, um por um, estremecendo com o barulho do telefone. Campainha. Olho para o outro lado do parque. Lá está ela, na janela da sala com seu próprio telefone ao ouvido. Olhando para mim. Um olhar fixo, duro. Pego minha câmera e fujo da janela para a mesa do escritório. Ela continua olhando. Um traço rígido no lugar dos lábios. Como foi que conseguiu o número daqui? Ora, do mesmo jeito que eu consegui o dela. Auxílio à lista. Fico imaginando a cena toda. Ela discando o número, informando meu nome, pedindo para ser transferida. Ligando para cá. Invadindo minha casa, minha cabeça. A mentirosa. Continuo olhando para ela, ferozmente. Ela continua olhando para mim, ferozmente. Campainha. E depois outra coisa. A voz de Ed. Você ligou para Ana e Ed, diz ele com a dicção trovejante de um locutor de trailer de cinema. Ainda me lembro do dia em que gravou essa mensagem. Falei que ele estava parecendo Vin Diesel e ele riu, baixando ainda mais o tom da voz. Agora não estamos em casa, mas deixe sua mensagem e ligaremos de volta assim que possível. Lembro que, quando terminou a gravação e apertou o stop, inventou um sotaque horrível de caipira e acrescentou: ou quando der na nossa telha. Fecho os olhos por um instante e imagino que é ele quem está ligando. Mas é a voz dela que invade o escritório. Que invade a casa. Acho que você sabe quem é. Silêncio. Abro os olhos. A mulher ainda me encara. Vejo sua boca formando as palavras que me chegam pela secretária eletrônica, perfurando os ouvidos. O efeito é surreal. Pare de fotografar nossa casa, ou vou chamar a polícia. Ela afasta o celular e o guarda no bolso. Olha para mim. Eu olho de volta. O silêncio é total. Saio para o corredor. 49. Girlpool está desafiando você. É o meu programa de xadrez. Faço um gesto obsceno para o computador e então ligo para o Dr. Fielding. A secretária eletrônica, com a secura de uma folha morta,
Pede que eu deixe um recado. É o que eu faço, enunciando as palavras com todo o cuidado. Estou na biblioteca de Ed, o laptop queimando minhas pernas, o sol de meio-dia queimando o carpete. Uma taça de Merlot espera na mesinha ao meu lado. Uma taça e uma garrafa. Eu não quero beber. Quero manter a lucidez, quero pensar. Quero analisar. As últimas 36 horas já começam a recuar na memória, evaporando como uma nuvem de neblina. A casa já se prepara para dar de ombros e mandar para o inferno todo o mundo exterior. Preciso beber. Girlpool. Que apelido mais idiota. Girlpool. Whirlpool. O filme. A Ladra. Jean Tierney. Lauren Bacall. A anestesia já está em sua corrente sanguínea. Realmente está. Levo a taça à boca, sinto o vinho descendo pela garganta, correndo nas veias. Fique tranquilo. Cruze os dedos. Me deixe entrar. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem, quanta ironia. Minha cabeça é um pântano profundo e salobro. Fatos e fantasias trocando abraços, confundindo-se uns com os outros. Como é mesmo o nome daquelas árvores que crescem em terrenos pantanosos e muito sedimentados? Aquelas com as raízes aéreas. Man alguma coisa, disso eu tenho certeza. David. A taça estremece na minha mão. Na confusão, acabei me esquecendo de David, que andou trabalhando na casa dos Russells, que poderia ter visto, que certamente viu Jane. Deixo a taça na mesinha, me levanto e vou cambaleando para o corredor. Desço a escada, sigo para a cozinha. Dou uma olhada na direção da casa dos Russells. Ninguém à vista. Ninguém me olhando de volta. Depois bato de leve a porta do porão. Bato de novo. Agora mais forte. Chamo por David. Ninguém atende. Talvez ele esteja dormindo, mas a essa hora, no meio da tarde... Tenho uma ideia. Não está certo, eu sei, mas a casa é minha. E a situação é de urgência. Muita urgência. Vou até a escrivaninha da sala, abro uma das gavetas e lá está ela. Encardida e dentada. A chave. Volto à porta do porão e bato mais uma vez. Nada. Encaixo a chave na fechadura, giro, empurro a porta. Ela range, meu coração dispara. Mas tudo é silêncio lá embaixo. Vou descendo na escuridão, pisando com cuidado, arrastando a mão pelo gesso áspero da parede. Desço o último degrau. As cortinas estão fechadas. Por aqui já é noite. Meus dedos encontram um interruptor e acendem a luz. Faz 2 meses que estive aqui pela última vez. 2 meses desde que David pediu para ver o lugar. Ele correu os olhos escuros pelo cômodo, a saleta com a mesa de arquiteto de Ed no centro, o canto estreito onde fica a cama, a kitnet em tons de marrom e chumbo, o banheiro. E aprovou com um gesto rápido de cabeça. Não mudou muita coisa depois que se instalou. À primeira vista não mudou nada. O sofá de Ed continua no mesmo lugar. A mesa também, mas com a prancha paralela ao chão. Sobre ela há um prato com os talheres de plásticos cruzados, feito um brasão de armas. Caixas de ferramentas se empilham contra a parede dos fundos, junto da porta que dá para a rua. Na mais alta delas, localizo o estilete que ele pegou emprestado, uma pontinha da lâmina cintilando sob a tampa de plástico. Ao lado está um livro com a lombada rasgada. Siddhartha. Na parede oposta está pendurado um porta-retratos de bordas pretas e finas, com a mesma foto de sempre. Eu e Olivia na escadinha da nossa casa. Ela com 5 anos, eu com o braço pousado em seus ombros. Ambas sorrindo, e Olivia com sua boquinha já banguela. Quantas janelas neste sorriso, menina? Dizia Ed. Eu já tinha me esquecido dessa foto. Meu coração bate um pouco mais forte. Por que será que ela continua aqui? Sigo para onde fica a cama. David?
Chamo baixinho, mesmo sabendo que ele não está. As cobertas estão emboladas ao pé do colchão e os travesseiros com sulcos profundos como se tivessem levado golpes de judô. Faço um rápido inventário do que vejo pela cama. Um pedaço de macarrão enroscado em uma das fronhas, uma camisinha aparentemente usada, agarrada à madeira de um dos pés, um frasco de aspirina espremido entre a cabeceira e a parede, hieróglifos de suor ou de sêmen no lençol, um laptop magrinho esquecido num canto do colchão. Um cinturão de camisinhas fechadas abraça a haste da luminária de chão. Um brinco reluz na mesa de cabeceira. Dou uma olhada no banheiro. Pelos de barba salpicam a pia. O vaso está escancarado, parecendo bocejar. No chuveiro, um vidro grande de shampoo vagabundo e o resto de sabonete. Recuo e volto para a saleta. Corro a mão sobre a mesa de Ed. Novamente passei os olhos pelo cômodo. Não vejo nenhum álbum de fotos, mas é bem provável que nos dias de hoje ninguém mais tenha um álbum de fotos. Jane tem. Lembro a mim mesma. Também não vejo nenhum porta-CD, nenhuma torre de DVD, mas acho que essas coisas também já pertencem ao passado. Bina comentou: "É impressionante, tem pessoas que, de acordo com a internet, simplesmente não existem." Todas as fotos de David, todas as suas músicas, tudo aquilo capaz de revelar quem é esse rapaz. Nada disso existe mais. Ou melhor, tudo está flutuando por aí no éter, de forma invisível. Uma coleção de arquivos e ícones, bits e bytes. Nada que possamos ver ou pegar no mundo real. Nenhum sinal. Nenhuma pista. Realmente impressionante. Olho mais uma vez para a foto pendurada. Lembro da gaveta na sala repleta de DVDs. Sou uma peça de museu. Fui deixada para trás. Já estou voltando para a escada quando ouço um barulho atrás de mim. Mais exatamente, na porta que dá para a rua. Fico olhando para ver o que é. Então ela se abre e, de repente, lá está David, olhando para mim. 50. Inferno! Está fazendo o que aqui? Levo um susto. Nunca ouvi uma grosseria sair da boca de David. Na realidade, quase nada sai dessa boca. Está fazendo o que aqui? Insiste ele. Dou um passo atrás, aflita. Eu só estava... Quem te deu o direito de entrar aqui, na minha ausência? Recuo mais um passo. Tropeço. Desculpe. Ele avança na minha direção, a porta escancarada às suas costas. Minha visão começa a turvar. Desculpe. Respiro fundo. Eu estava procurando uma coisa. Procurando o quê? Respiro novamente. Na verdade, estava procurando você. Ele ergue as mãos, as chaves tilintando. Depois as deixa cair ao lado das pernas. Pois já encontrou. Ele balança a cabeça. Por quê? Porque... Você podia ter telefonado. Achei que... Achou que podia simplesmente descer aqui, não achou? Quase digo que sim, mas me contenho a tempo. Essa talvez seja a conversa mais longa que já tivemos até agora. Pode fechar a porta, por favor? Ele empurra a porta de longe, deixando-a bater com força, e parece mais calmo quando volta a atenção para mim. Mas o tom de voz ainda é ríspido. O que você quer, afinal? Estou tonta. Posso me sentar um pouquinho? David fica onde está. Vou até o sofá e desabo nele. Por um instante, David permanece imóvel como uma estátua. Depois guarda as chaves no bolso, tira a jaqueta e a joga de qualquer jeito. Ouço quando ela aterrissa na cama e escorrega para o chão. Isso não se faz. Eu sei. Você também não ia gostar se me encontrasse lá em cima, sem ter sido convidado. Tem razão. Eu sei. Você ficaria brava comigo. Ficaria. E se eu tivesse acompanhado? Bati antes de entrar. Acha que isso faz alguma diferença? Não digo nada. Ele me encara por alguns segundos,
Depois vai tirando as botinas a caminho da cozinha. Pega uma cerveja na geladeira e abre a garrafa na quina da pia, a tampinha caindo no chão e rolando para o aquecedor. Se eu fosse mais jovem, teria ficado impressionada com o truque. Ele dá um gole na cerveja e volta para o meu lado. Recosta o corpo esguio na mesa de Ed, dá mais um gole e diz: E aí? Estou aqui. Ok. Digo, erguendo os olhos para ele. Por acaso, você chegou a ver a mulher que mora do outro lado do parque? Ele franze a testa. Quem? Jenny Russell, que mora ali do outro lado do parque, no número... Não. Diz ele, sem titubear. Mas você foi lá fazer um trabalho para eles, não foi? Fui. Então? Só estive com o Sr. Russell. Não cheguei a conhecer a mulher dele. Aliás, nem sabia que ele era casado. Tem um filho. Solteiros também têm filhos. Ele bebe da cerveja. Não que eu tenha refletido sobre o assunto. Era isso que você queria saber? Faço que sim com a cabeça. Minha vontade é sumir dali. Baixo o rosto, fico olhando para as minhas mãos. Foi só para isso que você desceu aqui? Foi. Bem, então já tem sua resposta. Continuo onde estou. Afinal de contas, por que você queria saber se eu conheço a mulher? Ergo a cabeça, ele não vai acreditar em mim. Bobagem minha. Respondo. Enterro os dedos no braço do sofá. Tento ficar de pé. Ele estende a mão calejada para me ajudar. Depois issa meu corpo num gesto rápido e firme, os músculos inchando no antebraço. Sinto muito por ter vindo aqui. Não vai acontecer de novo. Eu me dirijo para a escada, sentindo que ele me segue com os olhos. 3 degraus acima, lembro de uma coisa. Você não... Por acaso você não ouviu um grito no dia em que estava trabalhando lá? Pergunto, recostando o ombro na parede. Você já me perguntou isso, lembra? Falei que não ouvi grito nenhum. Lembra? Estava ouvindo Bruce Springsteen. Lembra? Já perguntei. Às vezes tenho a impressão de que estou afundando no meu próprio cérebro. 51. Ao sair do porão e chegar à cozinha, recebo uma ligação de Fielding. Vi seu recado. Diz. Você parecia preocupada. Chego a abrir a boca para responder. Já estava preparada para contar a história toda, para me abrir com ele. Mas pensando melhor, do que adiantaria? Ele é que me parece preocupado, sempre, e com tudo. Ele é que vem aumentando minha medicação a ponto de... Deixa pra lá. Não foi nada. Ele reflete um instante. Nada? Não. Bem, é que eu tinha uma pergunta sobre... Engulo em seco. Sobre os genéricos. Ele não diz nada. Andei pensando em trocar minhas drogas pelos genéricos. Pelo menos algumas. Trocar sua medicação. Corrige ele automaticamente. Isso, a medicação. Bem, se você realmente quiser. Não me parece muito convicto. Seria ótimo, porque esses remédios estão ficando muito caros. Isso tem sido um problema? Não. Mas não quero que se torne um problema. Entendo. Não entende, não. Bem, continua ele. Na terça conversamos sobre isso. Combinado. Pego uma garrafa de Merlot. Dá para esperar até terça. Não dá? Claro. Retiro a rolha. Tem certeza de que está bem? Absoluta. Busco uma taça na pia. Não anda misturando os remédios com álcool, anda? Não. Servindo a dose. Ótimo. Então a gente se vê na terça. A gente se vê na terça. Ele desliga.
Eu bebo um gole. 52. Viajo para o andar de cima. Na biblioteca de Ed, encontro a taça e a garrafa que abandonei ali 20 minutos atrás, esturricando ao sol. Pego as duas coisas e navego com elas para o escritório. Sento à mesa e penso. No monitor à minha frente está um tabuleiro de xadrez, as peças já no lugar. 2 exércitos preparados noite e dia para a batalha. A Rainha Branca. Lembro de ter capturado a de Jane. Jane, com sua blusa branco-neve, agora saturada de sangue. Jane. A Rainha Branca. O computador apita. Olho para a casa dos Russells. Nenhum sinal de vida. Granny Lizzie. Bom dia, doutora Ana. Bem, vamos lá. Em que pé deixamos as coisas? Em que dia deixamos as coisas? Abro a caixa de diálogo e vou subindo até encontrar. Granny Lizzie saiu do chat. Às 16h46 da última quinta-feira, dia 4 de novembro. Isso. Eu e Ed tínhamos acabado de dar a notícia a Olivia. Lembro de como meu coração trepidava no peito. E 6 horas mais tarde liguei para a emergência. E depois disso, a aventura no parque. A noite no hospital. A conversa com Little e com a médica. A injeção. A viagem de volta para o Harlem. O sol machucando meus olhos. A confusão na minha cozinha. Punch pulando no meu colo. Norelle circulando à minha volta. Alistair na minha casa. Ethan na minha casa. A mulher na minha casa. E Bina e nossas pesquisas na internet, os roncos dela durante a noite. E hoje, a desconfiança de Ed. O telefonema de Jane. O porão de David, a raiva de David. A voz de Fielding coachando no meu ouvido. Será que foram mesmo só 2 dias? The doctor is in. Bom dia. Tudo bem com você? Na quinta-feira ela me deixou falando sozinha. Mas vou relevar. Granny Lizzie. Estou bem, mas antes de qualquer coisa preciso me desculpar por ter saído tão bruscamente aquele dia. Ótimo. Não tem importância. Todo mundo tem os seus afazeres. Não é isso, juro. Minha internet bateu as botas. Descanse em paz, internet. Isso acontece pelo menos 2 vezes por mês, mas dessa última foi numa quinta-feira e o pessoal da empresa só pôde vir aqui no fim de semana. Eu realmente sinto muito. Você deve ter pensado horrores a meu respeito. Levo a taça à boca e bebo. Encho a taça novamente e bebo mais. Achei que Lizzie não queria ouvir minha tragédia. Eu e minha pouca fé. Não precisa se desculpar. Essas coisas acontecem. Bem, seja como for, fiquei me sentindo péssima. Bobagem. Me desculpa. Não tem nada para desculpar. Espero que você esteja bem. Estou. Meus filhos vêm me visitar. Carinha feliz. Que bom. Carinha feliz. Fico feliz por você. Adoro quando eles vêm. Como eles se chamam? Bo e William. Os nomes são lindos. As almas também. Sempre me deram uma ajuda enorme. Sobretudo quando Richard adoeceu. Acho que nos saímos muito bem como pais. Parece que sim. William liga todo dia da Flórida. Adoro quando ele diz com o vozeirão dele: "Bom dia, flor do dia." Como não rir de uma coisa dessas? Rio também. Na minha família, a gente diz "adivinhe quem é" quando fala um com o outro. Também é muito bom. Lembro de Liv e Ed. Ouço a voz deles na minha cabeça. Sinto um nó na garganta. Bebo mais um gole de vinho. Deve ser realmente muito bom quando eles visitam. Ana, você nem imagina. Eles dormem nos quartos que pertenciam a eles.
Fica parecendo que a gente voltou aos velhos tempos. Pela primeira vez em muitos dias me sinto mais relaxada. No controle das coisas. Até mesmo útil. Quase como se estivesse outra vez no meu consultório da Rua 88, ajudando um paciente. Basta se conectar. Talvez eu precise disso mais do que Lizzie. Portanto, à medida que a noite cai do lado de fora e as sombras murcham do lado de dentro, continuo a puxar a língua dessa vovó solitária e muitos quilômetros distante de mim. Lizzie adora cozinhar, segundo ela conta. O prato predileto dos filhos é o meu famoso cozido de carne, nem tão famoso assim. Todo ano ela assa uma fornada de brownies de cream cheese pro pessoal do Corpo de Bombeiros. Antes havia um gato. Aqui eu conto sobre Punch. Mas agora ela tem uma coelha. Uma moreninha chamada Petúnia. Embora não seja nenhuma cinéfila, ela adora Game of Thrones e esses programas de culinária que passam na televisão. Fico surpresa com o Game of Thrones, que não é para os fracos de espírito. Claro, ela também fala de Richard. Todos nós temos muita saudade dele. Richard trabalhava como professor, servia como diácono na igreja metodista que eles frequentavam. Adorava trens, tinha uma maquete enorme no nosso porão. E era um pai amoroso. Um homem bom. Um homem bom. Um bom pai. Alistair brota de repente na minha cabeça. Sinto um calafrio na espinha. Afundo ainda mais na minha taça de vinho. Espero não estar entediando você. De jeito nenhum. Fico sabendo que Richard não era apenas um homem decente, mas também muito responsável. Era ele quem cuidava praticamente de tudo. A manutenção da casa, a limpeza do jardim, as contas, os eletrônicos. William comprou para mim um Apple TV que até hoje não sei como funciona. Na ausência dele, explica a viúva, fico perdidinha me sentindo uma velha coroca. Tamborilando os dedos no mouse, reflito um instante. Não é exatamente um caso de delírios de Cotard, mas posso ajudá-la com algumas dicas práticas. Vamos dar um jeito nisso, digo a ela, e na mesma hora sinto o sangue ferver nas veias, assim como acontecia toda vez que eu orientava um dos meus pacientes. Tiro um lápis da gaveta, rabisco minhas anotações num post-it. No consultório, eu usava uma caderneta Moleskine e uma caneta tinteiro. Não faz a menor diferença. Manutenção. Será que você não encontra por aí um faz-tudo para te ajudar? Tem o Martin, ele trabalha lá na igreja. Ótimo. Eletrônicos. A maioria dos jovens sabe tudo de computadores e TVs. Não sei se ela conhece algum adolescente, mas... Os Roberts, meus vizinhos. Tem um filho que tem um iPad. Ele é o cara. Contas. Ao que parece uma das suas maiores dificuldades. Pagar contas online é um inferno. Sempre me atrapalho com as senhas e nomes de usuário. Sugiro que em ambos ela use um nome fácil de lembrar, talvez até o seu mesmo, mas trocando algumas letras por símbolos e números. W1LL1@M, por exemplo. Pausa. O meu seria L12221E. Mais uma risada. Ficou ótimo. KKKKKK. Vi na televisão que a gente pode ser hackeado. Será que estou correndo algum perigo? Duvido que alguém consiga decifrar esta sua senha. Assim espero. Estamos falando de uma septuagenária de Montana. Por fim, as tarefas externas. Segundo Lizzie, os invernos são muito rigorosos por aqui. Portanto, ela vai precisar de alguém para tirar a neve do telhado, espalhar sal na calçada, descongelar as calhas. Mesmo que eu fosse capaz de sair de casa, esses preparativos de inverno são muito trabalhosos. Bem, vamos rezar para que a gente fique boa antes do inverno. Seja como for,
De repente, esse Martin da igreja pode te ajudar com isso também. Ou a garotada da vizinhança. Seus alunos, sei lá. Não subestime o poder de $10 por hora. Isso! Ótimas ideias! Muito obrigada, doutora Ana. Agora eu estou muito melhor. Problema resolvido. Paciente assistida. Tenho a impressão de que estou brilhando. Bebo vinho. Depois voltamos para os assados de carne, coelhas, Williams e Bush. Uma luz se acende na sala dos Russells. Inclinando a cabeça para contornar a tela do computador, vejo a tal mulher e me dou conta de que fiquei mais de 1 hora sem pensar nela. A sessão com Lizzie realmente está me fazendo bem. Williams está chegando com as compras. Tomara que tenha trazido as rosquinhas que pedi. Preciso ir, senão ele come tudo. Vai. Mas antes me diga, e você, tem conseguido sair? Alongo os dedos, posicionando-os no teclado. Sim, tenho conseguido sair. Na realidade, saí 2 vezes. Infelizmente, não. Não é o caso de dar detalhes. Daqui a pouco você consegue, você vai ver. Nós 2, se Deus quiser. Ela sai do chat. Bebo o resto do vinho e deixo a taça na mesa. Depois dou um leve impulso com o pé e deixo a cadeira girar, as paredes rodando junto comigo. Promover a cura e o bem-estar das pessoas. Foi isso que fiz hoje. Fecho os olhos. Ajudei Lizzie a se preparar para a vida, contribuí para que ela possa viver mais plenamente. Ajudei-a a encontrar um pouco de alívio. Sempre colocando os interesses delas acima dos meus próprios. Sim, claro. Mas hoje fui beneficiada também. Por quase 90 minutos pude tirar os Russells da cabeça. Alistair, aquela mulher, até mesmo Ethan, até mesmo Jane. A cadeira para de girar. Reabrindo os olhos, vejo que estou de frente para a porta do escritório, que dá para a biblioteca de Ed. E fico pensando em todas as coisas que não contei a Lizzie, que não consegui contar a ela. 53. Olivia se recusou a voltar para o quarto. Então Ed ficou com ela durante todo o tempo de que precisei para refazer nossas malas e acalmar o coração. O fogo na lareira já estava bem mais baixo quando voltei para o saguão. Entreguei o cartão de crédito a Marie. Ela fechou nossa conta e nos desejou uma boa viagem com os 2 olhos muito arregalados e um sorriso absurdamente largo. Olivia correu ao meu encontro. Apertei os dedos da mãozinha quente dela e olhei para Ed. Ele pegou nossa mala e encaixou uma sacola no ombro. O carro estava no fundo do estacionamento e já estávamos cobertos de neve quando enfim o alcançamos. Ed abriu o porta-mala, jogou nossas coisas dentro. Enquanto eu tirava a neve do para-brisa, Olivia se acomodou no banco traseiro e bateu a porta por conta própria. Por um momento, Ed e eu ficamos parados ali, em lados opostos do carro, a neve caindo sobre nós, caindo entre nós. Pensei em ter visto a boca dele se mexer. Hein? Perguntei. Ele repetiu, agora mais alto. Você dirige. Não me opus. Com os pneus derrapando no gelo, saí do estacionamento e tomei a estrada. Os flocos de neve zuniam do lado de fora das janelas. Peguei a autoestrada e me lancei no breu da noite, na branquidão do inverno. A não ser pelo barulho do carro, tudo era silêncio. Ed não tirava os olhos do asfalto à sua frente. Olivia sacolejava em sua cadeirinha, a cabeça caída sobre o ombro. Não estava dormindo, mas as pálpebras já começavam a pesar. Dobramos uma curva, apertei o volante ainda mais. E, de repente, o abismo surgiu ao nosso lado. Uma bocarra descomunal escavada na terra. Sob a luz do luar, as árvores lá embaixo brilhavam feito fantasmas. A neve caía em flocos cintilantes que se deixavam engolir pelo sem-fim do desfiladeiro. Marujos sugados para as profundezas de um oceano. Tirei o pé do acelerador. Olhando pelo espelho, vi que Olivia espiava pela janela.
Ela estava com o rostinho molhado. Silenciosamente tinha recomeçado a chorar. Meu coração desabou. O celular tocou. 2 semanas antes, Ed e eu tínhamos ido a uma festinha de fim de ano na casa dos Lords, do outro lado do parque. Muitos coquetéis natalinos, muitos galinhos de visco no vão das portas. Os Takedas estavam lá, os Grays também, mas os Wassermans, ao que parecia, tinham declinado o convite. Um dos filhos mais velhos dos Lords deu uma passada rápida na festa com a namorada. Quase todos os presentes eram colegas de Bert do banco. A casa mais parecia uma zona de guerra, um campo minado, beijinhos estalados à torta direito, risadas de canhão, tapinhas de bomba. Lá pelas tantas, Josie Lord veio falar comigo. Eu já devia estar no meu quarto drink. Ana! Josie! Trocamos um abraço. Seu vestido é lindo, falei. Não é? Sem saber o que responder, eu disse. É? E veja que linda a calça que você está usando. Pois é. Precisei dispensar o chale agora há pouco, porque o Bert derramou... Ah, obrigada, Ana, disse ela quando tirei um fio de cabelo da sua luva. Bert derramou uma taça de vinho inteira no meu ombro. Esse Bert. Falei que hoje ele vai ficar de castigo. É a segunda vez que... Puxa, obrigada. Mais um fiapo tirado por mim, agora do vestido. Ed sempre disse que fico pegajosa quando bebo. É a segunda vez que ele derrama alguma coisa no meu chale. No mesmo chale? Não. Josie tinha dentes redondos e meio encardidos que me faziam lembrar da foca de Weddell, que, segundo aprendi num programa de televisão, usa as presas para cavar buracos no gelo antártico. Com o passar do tempo, as presas vão se desgastando, explicava o narrador sobre uma imagem dos bichos cravando o focinho na neve. É por isso que as focas de Weddell geralmente morrem muito jovens. E então, disse a foca à minha frente. Quem está a noite inteira ligando para você? Levei um susto. Desde cedo, o meu celular não parava de vibrar no bolso da calça. Rapidamente eu pegava o aparelho, conferia quem estava chamando e digitava uma resposta com o polegar. Sempre com muita discrição. Ou assim eu pensava. Coisas do trabalho, expliquei. Mas o que diabo há de querer uma criança a essa hora da noite? Perguntou Josie. Isso é confidencial, respondi sorrindo. Você entende, não é? Claro que entendo, querida. Sei que você é muito profissional. No entanto, mesmo em meio às cantigas de Natal e a todo o zum-zum da festa, mesmo enquanto ia tomando meu vinho ou interagindo mecanicamente com quem vinha falar comigo, eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse ele. O telefone tocou outra vez. Outro susto, forte o bastante para que meus dedos saltassem do volante por uma fração de segundo. Olhei para Ed. Ele estava olhando para o aparelho, que vibrava onde eu o havia deixado, no porta-copos do console. Pelo espelho retrovisor, vi que Olivia continuava espiando pela janela. O telefone continuava tocando. Segui adiante sem atender. Adivinhe quem é? Disse Ed. Não respondi. Aposto que é ele. Fiz que não ouvi. Ed pegou o celular, examinou o identificador de chamadas, bufou. Dobramos mais uma curva. Quer que eu atenda? Eu não podia olhar para ele. Minha atenção estava completamente voltada para a estrada. Fiz que não com a cabeça. Então vou atender. Não! Tentei pegar o aparelho que continuava vibrando, mas Ed foi mais rápido. Quero atender, anunciou. Quero trocar uma palavrinha com ele. Não! Consegui roubar o telefone de volta, mas na confusão ele acabou caindo no chão, entre os meus pés. Vocês querem parar com isso? Gritou Olivia. Baixando os olhos, vi o nome dele no identificador de chamadas. Ana! Berrou Ed. Rapidamente reergui os olhos. Mas não vi nenhuma estrada. Estávamos sobrevoando o desfiladeiro, rumo à escuridão. 54. Alguém bate à porta. Minha cabeça estava na lua. Meio tonta, tento me endireitar na cadeira. O escritório está escuro. Anoiteceu.
Batem de novo, lá embaixo. Não na porta da frente, mas na do porão. Vou até a escada. David geralmente usa a porta da frente quando precisa falar comigo. Será que é uma das suas visitas que tá batendo? Mas quando acendo a luz da cozinha e abro a porta do porão, é ele mesmo quem está do outro lado. 2 degraus abaixo da escada, olhando para mim. Acho que de agora em diante posso entrar por aqui, declara. Demora um pouco para perceber que se trata de uma ironia da parte dele. Muito justo, digo. Dou um passo para o lado, ele passa para a cozinha. Fecho a porta. Olhamos um para o outro. Acho que sei o que ele vai dizer. Vai me contar sobre Jane. Eu queria pedir desculpas. Começa. Não encontro o que dizer. Pelo que rolou hoje cedo. Inclino a cabeça ligeiramente, o cabelo solto sobre o ombro. Sou eu quem devia estar pedindo desculpas. Já pediu. Não custa nada pedir de novo. Não, por favor, não. Eu queria dizer que eu sinto muito por ter gritado com você e por ter deixado a porta aberta. Sei que você não gosta. Realmente não gosto. Mas acho que posso relevar. Tudo bem. Meu interesse maior é em Jane. Será que posso perguntar sobre ela outra vez? É que... David corre a mão pela ilha da cozinha. Recosta-se nela. É que eu sou meio ligado nessa história de território, sabe? Já devia ter falado com você sobre isso, mas... A frase termina assim. Ele cruza um pé sobre o outro. Mas... David ergue os olhos sob as sobrancelhas escuras. Olhos sensuais. Tem cerveja aí? Cerveja não, mas vinho tem. Lembro das 2 garrafas que deixei na mesa do escritório. As 2 taças. Talvez fosse melhor acabar com elas primeiro. Quer que eu abra uma garrafa? Claro. Passo por ele ao me encaminhar para o armário. Reconheço o seu perfume. Ivory. Só tem Merlot, pode ser? Não sei o que é isso. É um tinto muito gostoso. Ok, vamos lá. Abro o armário para pegar as taças. Está vazio. Então tiro 2 taças limpas da máquina de lavar e deixo sobre a ilha. Busco o saca-rolhas, abro a garrafa, sirvo o vinho. David puxa uma das taças para si. Ergue como se fosse fazer um brinde. Tchim-tchim, digo, e dou meu primeiro gole. Bom, o negócio é o seguinte, diz ele brincando com a taça entre os dedos. Minha ficha não é exatamente limpa. Sei. Falo, mas depois arregalo os olhos, me dando conta do que ele acabou de dizer. Ficha limpa, ficha suja. Acho que nunca ouvi ninguém dizer essas coisas. A não ser nos filmes, claro. Problemas com a polícia? Uma pergunta estúpida, eu sei. David sorri e confessa. Já fui preso uma vez. Preso por quê? Ele olha diretamente nos meus olhos. Agressão. Pausa. Contra um homem. Sustento o olhar dele, sem saber o que dizer. Isso assusta você? Pergunta ele. Não. A mentira paira no ar. Fiquei surpresa, só isso. Eu já devia ter contado. Quero dizer, antes de me mudar. Ele coça o queixo. Vou entender se você quiser que eu vá embora. Não sei se ele está sendo sincero. Não sei se quero que ele vá embora. O que aconteceu exatamente? Ele deixa escapar um suspiro rápido. Depois responde. Briga de bar. Nada muito grave. Dá de ombros. Só que eu tinha antecedentes. Outra briga. 2 ocorrências. Pensei que só podiam prender na 3ª. Depende da pessoa. Resmungo, achando prudente não me aprofundar muito. E o meu DP era um alcoólatra. Resmungo de novo. E por obra de um milagre, lembro o que é um DP. Defensor público. Então peguei 14 meses. Onde foi isso? A briga ou a prisão? As 2 coisas. Ambas em Massachusetts. Ah. Você quer saber, sei lá, os detalhes? Quero. Não.
Foi uma grande burrice. Essas coisas que a gente faz quando enche a cara. Sei. Por um instante ficamos mudos, olhando para o chão feito dois adolescentes no baile da escola. Depois, quando foi que você sujou a sua ficha? Quando apropriado, use o vocabulário do paciente. Foi há pouco tempo. Saí da prisão em abril. Passei o verão em Boston. Depois vim pra cá. Sei. É só o que você sabe dizer? Devolve ele, mas de um jeito simpático. Sorrio. Bem, limpo a garganta. Invadiu seu espaço. Não devia ter feito isso. Claro que você pode ficar. Será que estou sendo sincera? Acho que sim. Eu só não queria esconder isso de você, diz ele. Dá um gole no vinho, ergue a taça na minha direção. Muito bom esse seu Merlot. Ainda não esqueci do seu teto. Estamos no sofá da sala, 3 taças depois. Bem, 3 para ele, 4 para mim. 7 ao todo. Se é que estamos contando. E não estamos. Demoro alguns segundos para entender o que ele disse. Que teto? Lá de cima. Fala David, apontando para o alto. Certo. Olho para cima como se pudesse enxergar o teto do último andar através do esqueleto da casa. Ah, claro. Mas por que você lembrou disso agora? Você acabou de falar que, no dia que conseguir sair de casa, vai subir lá no terraço para ver como está. Falei, é. Não vai ser tão cedo. Informo, ríspida. Ligeiramente ríspida. Não consigo nem atravessar o jardim. Um dia vai conseguir. Aposto. Diz ele com um esboço de sorriso, a cabeça inclinada. Deixa a taça na mesinha de centro, fica de pé. Onde é o banheiro? Ali. Aponto, girando o tronco. Valeu. E lá vai ele para o lavabo vermelho. Deixo as costas desabarem no sofá. O encosto sussurra nos meus ouvidos enquanto balanço a cabeça de um lado para outro. Vi minha vizinha ser esfaqueada. Aquela mulher que você nunca viu na vida. Aquela mulher que ninguém nunca viu na vida. Por favor, acredite em mim. Ouço o barulho da mijada no lavabo. Ed fazia a mesma coisa. Urinava como se quisesse fazer um buraco na porcelana do vaso, com tanta determinação que era impossível não ouvir do lado de cada porta. David dá descarga, lava as mãos na pia. Tem alguém na casa dela, alguém se passando por ela. Sai do lavabo, fecha a porta. O filho e o marido estão mentindo. Estão todos mentindo. Afundo ainda mais no sofá. Olho para o teto, para as lâmpadas que mais parecem um par de covinhas. Fecho os olhos. Por favor, me ajude a encontrá-la. Um rangido, uma dobradiça qualquer. Talvez David tenha voltado para o porão. Deixo a cabeça cair para o lado. Por favor, me ajude a encontrá-la. Mas quando reabro os olhos, ele já está de volta, jogando-se no sofá. Corrijo a postura, abro um sorriso. Ele sorri de volta. Olha para algo às minhas costas. Muito linda. Viro para ver o que é. Olivia, realmente linda no porta-retratos de prata. É ela que está naquela foto no porão. Lembro a ele, pendurada na parede. Eu sei. Por que você deixou ela lá? Ele dá de ombros. Sei lá, não tinha nada para colocar no lugar. Esvazia a taça na boca. Afinal, onde é que ela está? Com o pai. Bebo vinho. Silêncio. Você não sente falta dela? Sinto. Dele também? Para falar a verdade, dele também. Fala muito com eles? O tempo todo. Ontem mesmo a gente se falou. Onde é que vai estar com eles outra vez? Espero que seja em breve. Mas na verdade acho que vai demorar um pouco. Não quero falar disso. Não quero falar deles. Quero falar da mulher do outro lado do parque. Que tal a gente dar uma olhada lá naquele teto? Os degraus vão espiralando para a escuridão. Vou na frente, David atrás. Diante do escritório, algo passa correndo ao meu lado. Punch.
fugindo escada abaixo. Foi o gato? Foi. No andar de cima passamos pelos quartos, ambos escuros, depois subimos para o último patamar da escada. Tateando a parede, encontro o interruptor e acendo a luz. Na claridade súbita, vejo os olhos de David plantados em mim. Parece que está do mesmo tamanho, digo, apontando para a mancha de mofo no alto, um hematoma em torno do alçapão que dá acesso ao terraço. Parece que sim, mas vai piorar. Vou resolver isso ainda esta semana. Silêncio. Você anda muito ocupado? Muito trabalho por aí? Nada. Fico me perguntando se não é o caso de contar a ele sobre Jane. Tento imaginar o que ele diria. Mas, antes que eu possa dizer qualquer coisa, ele já está me beijando. Olá, obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.